Brasil, agora na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Coisa linda, meu Deus, hoje é quarta ainda, calma, João. Quarta-feira, dia de futebol, dia de campeonato brasileiro e dia de encontro de tricolores. São Paulo e Grêmio vão jogar logo mais às 9h30 da noite no estádio do Morumbi. Claro que a Rádio Bandeirantes vai transmitir com o Pedro Martelli, os comentários do Leandro Quesada, reportagens do Paulo do Vale, João Paulo Capelanes e Lucas Bueno estarão nessa também. E a gente vai aqui no Esporte em Debate falar muito desse jogo, mas também dos assuntos importantes e relevantes desta quarta-feira, que ainda não é coisa linda, mas tem muita coisa importante pra gente tratar e debater. Calma, calma, segura a onda aí. Calma. Calma. O senhor chegou hoje muito entusiasmado, meu. Cara legal. O senhor chegou muito entusiasmado hoje. Calma, segura a onda aí. O pessoal já viaja amanhã, não? Pro carnaval? Já tem uma galera que mete o biruta ou não? Acho que tem muita gente já. Amanhã o pau vai cantar já, né? Eu achei hoje, boa noite, eu achei São Paulo mais vazia hoje já, né? Vazia hoje já? Vocês não acharam? Já, eu achei. Levei 1 hora pra eu acho que hoje primeiro trabalho. Questão da chuva vazio, 1 hora. Mas não é a tinha média bastante de 1 hora. trânsito hoje também. É a média de 1 hora. Mas hoje tava demais. Bom, é o seguinte, vamos lá então, olha, 7h32, a produção é do Lucas Bueno, com Beto Rebeque e Michel Lopes na Central Técnica, o Alexandre Marques está no Switcher e o Gustavo Tomás está cuidando das nossas redes sociais. Vamos lá então, vamos antes de qualquer coisa, né? Já informar, tem bola rolando, jogos começaram às 7 horas da noite, né? 2 partidas às 7 horas. Fala aí, Pretzel, nosso plantão esportivo Bandeirantes. O plantão esportivo é o Lucas Bueno, aí o Pretzel que ele quer fazer tudo no programa, né? Ele então, quer ser o Lucas plantão, Bueno na ele quer escala comentar. é o plantão Lucas, esportivo, ele quer dar o plantão, Lucas, é brincadeira. Tu te importa de eu informá-lo? Obrigado. Então, 1-0 Cruzeiro. Ele falou que se importa. Wanderson aos 34. Eu só não entendo a parada pra hidratação. Deixa o menino falar. É, cara, Mas, deixa o Capri, rapaz jogos falar, à velho. noite parada pra hidratação. Porque é o verão, né? É o verão, mas lá em Mirassol tá calor, Pretzel, não é invenção. Jogo 7h30 da noite. Não, mas tá calor lá em Mirassol, lá sempre é quente. Parar à noite, cara. Não, é verão, tem que parar lá. Fala outro jogo aí, Lucas Bueno, senão o Pretzel vai falar tudo aqui, ele não para de falar. Cara, Por favor, dê a informação aí, Lucas Bueno, boa noite. Boa noite, Capri, todos que nos acompanham no Esporte Debate. O outro jogo, Chapecoense 0, Coritiba 0. Vai terminar assim, pode botar que vai terminar assim. O cara terminar de falar, velho. Pô, você borrifou o sujeito. Interatividade, irmão. Deixa o cara terminar. Saco, velho. Só lembrando que a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro é justamente da Chapecoense. Certo. Quando foi isso, Lucas Bueno? Vou só checar aqui e já te informo. Você pisa no Quero pescoço ajudar. dos caras e não traz a informação você tá completa. informando. Tá de Foi a brincadeira, né? última vez que a Chape participou. Pretzel dá o plantão esportivo Dá agora, vai. informação e não dá Foi informação. a última vez que a Chape foi 22 ou 22. Dá a né? receita do bolo faltando 3 ingredientes. Aí é duro, hein? Bom, olha, atenção. Casca de banana. velho. Atenção, vamos lá, 7h34, vamos lá pro Morumbi, porque a bola vai rolar 9h30 da noite, Pedro Martelli vai transmitir e o Paulo do Vale já tá lá, o PDV vai trazer as primeiras informações aqui, até para trazer subsídios, trazer elementos, pra gente poder analisar e debater o tricolor no Morumbi daqui a pouquinho. Fala aí, PDV, boa noite! Cadê o PDV? Fone Opa, da Rádio chegou. Bandeirantes, tá me ouvindo? Tô Opa, lá, agora vai, sim, vai. é isso aí, Eu abri o Capri. canal errado, desculpa, fui eu. Já estamos por aqui no Morumbi, inclusive o São Paulo, depois da polêmica, vai estrear roupa nova. Estreia o uniforme novo aqui, estreia também novos layouts, né, novas artes aqui que serão transmitidas pelo placar eletrônico / telão do Morumbi. Então o Rafael faz uma defesa, aí aparece lá a arte do Rafael. Gol do Caleri, aparece lá o toca no Caleri que é gol. Novas artes implementadas dentro dessa nova comunicação do São Paulo, agora encabeçada pelo Felipe Espíndola. Felipe que nada tem a ver com o design do novo uniforme do São Paulo que estreia hoje, mas que gerou bastante polêmica por conta do escudo, né? Que segundo o estatuto deveria estar sobreposto aí às faixas, mas as faixas acabam contornando, né? Fica ali um contorno no formato do escudo do São Paulo, um detalhe que acabou gerando de alguma forma
críticas e protestos dos conselheiros fez com que o São Paulo adiasse o lançamento do uniforme em um dia. O anúncio teria sido feito ontem e o time estrearia hoje esse novo uniforme. Por conta de tudo isso, o São Paulo não fez o anúncio ontem, fez hoje, mas hoje mesmo o São Paulo estreia a nova camisa de 2026, driblando essa situação aí do estatuto e a possibilidade de protesto por parte de conselheiros que se atentaram aí essa questão, essa pequena questão. E aí, claro que cada um faz o seu juízo estético do uniforme do São Paulo, mas que será este da temporada de 26, aliás, já estava definido desde o ano passado na gestão Casares, né? E só agora os caras foram bater nessa tecla. O São Paulo já tinha um parecer jurídico autorizando essa mudança, essa pequena mudança, né, que a gente acompanha aí na tela, para quem nos acompanha pelo YouTube. Então, de alguma forma, o São Paulo consegue implementar esse uniforme que estreia hoje aqui contra o Grêmio, 9h30 da noite, Capri, amigos. Mas deixa eu falar uma coisa, o seguinte. Esses caras do conselho passaram os últimos anos dormindo, com o São Paulo sendo dilapidado, São Paulo sendo esfolado, os caras dormindo, não fazendo nada. Aí, de repente, eles acordam e vão pegar um fio de cabelo do estatuto sobre o uniforme. Sobre o distintivo do time no uniforme novo. Ah, os caras são de brincadeira. Você vai me desculpar, mas esses caras estão de brincadeira. Não é possível isso. Eu gostei. Eu não. Eu gostei, acho que tá tudo certo. Ela fere totalmente a identidade do São Paulo. Ô, Pretzel, mas... Não, me desculpe, minha opinião. O que fere o São Paulo é ser dilapidado. É o clube ser tungado. Claro, isso fere o São Paulo. Isso nós concordamos. A camisa, eu acho normal. Pra mim, a camisa do São Paulo é normal. Eu achei feio. O São Paulo, ele foi destruído. Mas que se exploda também, não tem que ter polêmica isso aí, entendeu? Eu não sou analista de figurino, só tô dando a minha opinião. Pela história do São Paulo, certo? Sim. Tu me conhece, João. Sou conservador para uniforme. Pela história do São Paulo e por tudo, eles cortaram as linhas e botaram o distintivo no meio. Ficou feio, na minha opinião. Eu achei zoado também, achei zoado. Pra mim, olha... Eu prefiro... O Ale é brilhante. Ele colocou o que era o modelo de sempre, as faixas esticadas, do que essas faixas meio tremuladas com o distintivo no meio. Aí é o seguinte... Mas também dane-se, velho. Eu sou um cara que eu não tenho essa... Você é um purista para os uniformes. Um conservador. Eu, em relação ao uniforme, eu sou mais aberto. Acho que dá pra você jogar ali, ter novas ideias, ter coisas modernas. Em relação a terceiro uniforme, acho que o terceiro uniforme é pra isso também, é pra você colocar criatividade, fazer render bons frutos, ter camisas para daqui 50 anos serem lembradas. Então eu não vejo nenhum grande drama, nenhum grande problema numa camisa de futebol que daqui um ano vai trocar de novo. Daqui um ano muda outra vez, porque esse é o ganha-pão da empresa que fornece o material esportivo. New Os caras Balance, têm que, né? os caras têm que todo ano ter novas camisas, ter novos materiais para o torcedor ir lá e comprar tudo de novo. Então, gente, quem gostou, vai lá, compra, põe na coleção. O preço também. Então, esse é outro detalhe, né? Quem não R$600. gostou... Quanto? A versão que tem a camisa agora, né? A versão do jogador e a do torcedor. A do jogador, R$600. A de torcedor, 400 conto. É um escândalo, né? Eu fui comprar uma jaqueta na loja do Corinthians, na Neoquímica Arena, pro meu primo. Sabe quanta jaqueta? Chuta. R$700. Pau e 100. Que isso? Mas aí o torcedor vai pra Espanha. Não comprei. Vai pra Espanha, vai no Museu do Barcelona, paga uma fortuna na camisa do Barcelona e acha que tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Eu não acho que o preço é barato, não é isso não. Mas é que no mundo inteiro, camisa de time de futebol é caro. No mundo inteiro. Vai comprar a camisa do Liverpool lá, você vai ver quanto você vai pagar. Lá na lojinha do Liverpool em Anfield. Não sei, no mínimo 100 libras. Você vai pagar uma camisa do Liverpool lá, não sei. Mas é caro barbaridade, não é barato também. É que lá os caras conseguem comprar com um pouco mais de facilidade, mas pra nós é caro. Porque o dinheiro vale muito pra O dinheiro eles. lá tem uma outra proporção, Só que eu gostei, viu? Mas é caro no mundo inteiro. Eu gostei dessa nova camisa. Queria dar só minha opinião rápida aqui. Talvez porque esteja acostumado com a antiga, né? Embora não seja São Paulino, até acho que o São Paulino pode
pode até falar melhor aí, né? Mas eu acho que... Agora, tem tanta coisa mais imediata para resolver, inclusive o que tá feio mesmo no São Paulo é o CT do São Paulo, de Cotia, né? Que é uma marca do São Paulo, do futebol brasileiro, totalmente abandonado. Eu já fui lá. Hoje, os melhores do mundo. Algumas seleções brigavam para ter aquele espaço durante a Copa do Mundo de 2014. Estados Unidos queriam, a Alemanha queria, a Colômbia conseguiu. Primeira entrevista do Rames Rodrigues, não sei se tu tira, foi lá. Eu fui pela Rádio Bandeirantes fazer. Lá dentro nem parece que é um CT que está no lugar aqui em São Paulo. Parece um negócio meio suíço. Tem o lago, tem o pavão, aí tem o hotel lá em cima, né? Davam aula de música pros jogadores, era um negócio muito lindo e tal. Aí hoje eu lembrei do Tele Santana, né? O Tele Santana, 3 horas antes do treino começar, Capriotti, Pretzel e João, e ouvintes, ele ia lá e ficava com o funcionário tirando aquelas praguinhas que ficavam na grama. Como é que se chamava isso? Inso. Tirando o inso da grama. Todo dia, não era uma vez, era todo dia. Olha o cuidado, né? Aí hoje foi chocante essa matéria do GE. O PDV pode até falar mais aí, mas é chocante porque tá tudo abandonado. Tinha uma casinha lá de abelha, tinha não sei o quê, tudo esburacado. Não sei se eu concordo, o mais grave é uma estaca segurando a proteção do banco de reservas. Uma das propagandas caídas. Se bate uma ventania, porque ali é tudo aberto, né? Bate uma ventania e tem uma molecada sentada ali, ou alguém participando de um jogo, desaba a cobertura. Uma das propagandas do São Paulo estava caída no gramado, o negócio... O Lucas Bueno tem o preço da camisa do Liverpool lá. Quanto é que custa, Lucas? Lá em Anfield, a camisa do Liverpool. Na loja oficial do Liverpool, a camisa número 1, na versão que eles chamam de jogador, 120 euros. A versão mais barata custa 68. Mas lá é euros ou em libras? Aqui no site do Liverpool tá em euros. A camisa eles colocam euros porque essas camisas são vendidas pro mundo inteiro, né? Você pode comprar pelo site. E a camisa retrô do Liverpool custa 60. Dá mais de 700 reais. Não, mas não pra eles, né? Não, pra eles não. Sim, pra eles é tudo bem. Pra gente é Eu tô morte dizendo aqui. que se você for fazer... 700 reais é metade do salário mínimo, então, se você for fazer... que o cara popular consegue pagar? Se você for comparar, mais de 700 reais a camisa lá. Aqui é 600. Ah, mas não pode converter. É caro. Não, mas não pode converter. O cara que mora lá, trabalha lá, consegue só pra gente ter a noção do valor aqui. Lá é mais fácil o cara comprar a camisa, porque o poder aquisitivo é maior, então é mais fácil do que a gente aqui. O salário mínimo aqui, essa camisa do São Paulo custa quase meio salário mínimo. Tá louco, isso é um assalto. Não tem como, Por falar em assalto, sabe o que eu queria falar rapidamente sobre o São Paulo? O lance é o seguinte. Tu morou lá quando eu fui dos Estados Unidos, eu fiz uma conexão em Dallas, certo? No aeroporto de Dallas, que é gigantesco, né? E aí, Capri, os maiores do mundo. Capri, pessoal, tinha uma loja do Dallas Cowboys no aeroporto, né? E eu entrei com meus 2 filhos só pra comprar. Aí é caro, né? Levei um pijama do Dallas Cowboys, bem legal. Era o que dava pra levar. Certo? $60. É isso. Pô, no aeroporto ainda, geralmente é tudo uma facada. Oferta, vai comprar uma Havaianas no aeroporto. Uma calça comprida de pijama com todo o símbolo do Dallas Cowboys. Animal. E uma camisa de manga curta com o símbolo do Dallas Cowboys. Agora aqui no Brasil, né? Por que tem essa... Diferentemente do que acontece em outros lugares do mundo, aqui a pirataria domina, né? Amanhã, se for lá na 25 de março, essa camisa nova do São Paulo já tá lá. Não, já desde antes. Não, acho que hoje já tá lá. Antes. Hoje já tá lá. Eles lançam primeiro lá no Camelô do que no Morumbi, claro que é. Então a pirataria também é outro fator aqui muito, muito relevante que não justifica, claro que não, mas que também faz com que as empresas coloquem esse valor. E a pirataria existe porque o preço é salgado. Pirataria é crime. A gente sabe que a gente não pode aqui valorizar algo que é uma prática ilegal, mas eu não vou julgar o sujeito que compra camisa falsificada. Não consigo. Porque às vezes o sonho do cara é ter uma camisa do time dele, entendeu? E o cara não tem acesso, 700 pau, 800 pau. O cara vai lá numa tendinha, 100 conto, 70 conto, o cara pega, infelizmente. Às vezes até menos, às vezes 50 reais você compra a camisa lá. Só queria falar uma coisa rápida, Capri e amigos, que é o seguinte. Esse modelo de clube associativo, eu já cansei de falar e volto a dizer, ele é insuportável. Porque enquanto o São Paulo, o Morumbi virou um caça-níquel, quem falou isso foi o promotor do Ministério Público, virou um grande caça-níquel. Enquanto o São Paulo tá caindo pelas tabelas, enquanto o São Paulo tá perdendo estrutura, enquanto o São Paulo tem página policial, enquanto o São Paulo tá devendo um bi de dívida, enquanto o São Paulo antecipa a receita, enquanto o São Paulo tá em crise de todos os bastidores possíveis, esses conselheiros que não servem pra porcaria nenhuma hoje em dia, eles estão debatendo se as listras precisam estar na diagonal ou na vertical ou na horizontal.
vão pro inferno. Eu acho que tem Ninguém razão. mais Mas tem são que coisas ter diferentes. modelo de clube associativo, Pretzel. A identidade a identidade é camisa importante. sagrada, eu também ela acho. não tem nada a ver eu com a também corrupção acho, do clube. Mas Sim. agora tem que ser o último assunto esse. Ok. O assunto mais importante, como recuperar Não, a tu tem instituição, a credibilidade do clube. E essa porcaraiada do conselho que colocou o clube nessa situação, agora tá enchendo os picuá por causa de camisa. Mas a empresa Pô. não tem culpa, Não, né? a empresa não. Claro que não. Claro que não, a Uma, empresa não duas tem ou nada a três ver. pessoas aprovaram esse Claro. modelo de camisa. É verdade. E foi a gestão do Casares Casares ainda, não foi a atual gestão. Modelo de clube associativo é uma piada hoje em dia. O mundo mudou, o futebol evoluiu e desenvolveu. E eles continuam com essa prática lesiva à instituição. Não serve pra nada um conselho de 300, 400 caras, velho. A entrada de Nada. uma SAF no São Paulo são 260, né? 160 vitalícios. Tá louco. Vitalícios. Tem gol lá em Mirassol. Tem gol em Mirassol. Lucas Bueno informa. Fala aí, Lucas. Vamos lá, aos 39 do primeiro tempo, Natan Fogaça empata para a equipe do Mirassol. Neste momento, 1-1. 8 minutos de acréscimo do primeiro tempo. Tem Eu gol do cravei meu coxa 2 a também. 2, hein? Eu Meu cravei coxa, 2 a opa, 2, Meu hein? coxa empatou, Capri. Opa. Breno Lopes, hein? Vamos lá. Exatamente. Saíram 2 gols agora no jogo Coritiba e Chapecoense, um aos 41 do primeiro tempo com o Breno Lopes e o Clar aos 45 do primeiro tempo empatou para Esse Chapecoense. Walter Clark, ele não é o Walter Clark, lembra? Walter Clark. Walter Clark, lateral esquerdo, o que ele faz de gol pela Chape é o batedor oficial de pênaltis. Não foi de pênalti, né, Lucas? Então empatou. Tudo 1-1, hein? Nada de pênalti. Mas olha só, 4 gols já. queria ouvi-los aí, não é? Porque o Quesada estará nos comentários desse jogo, mas eu queria ouvi-los sobre a expectativa de vocês para esse encontro de tricolores entre São Paulo e Grêmio lá no Morumbi. Acho que vai ser um jogo muito interessante. O Grêmio O Grêmio tem um time começou aberto, bem a Gabriel. temporada. Então, mas tá legal o Grêmio na temporada. Então acho que vai ser um jogo interessante esse de hoje no Morumbi, viu? O Quesada, fala aí, Quesada, o senhor que vai comentar o jogo aí, Quesada. Eu acho sim, acho que é um jogo interessante sim. O Grêmio deixou aí uma marca incrível nessa vitória por 5-3 sobre o Botafogo, mas havia sido derrotado na estreia por outro tricolor, né, o Fluminense. O São Paulo tá ensaiando aí uma ascensão nas competições. Agora, hoje eu estava estudando um pouquinho esse jogo, olha só que curioso aqui, ô Pretzel, e João e Capri. Esses times são times que nos últimos tempos têm mais tomado gols do que feito gols. O número aqui do Crespo é um negócio impressionante. O time mais tomou gol do que fez com ele. E o Grêmio no ano passado com o Mano mais tomou gol do que fez também. Então esses times precisam se organizar defensivamente. O Luiz Castro é um cara que gosta de botar o time pra frente. Mas assim, a gente vai estar acostumado a ver o Grêmio fazer 5, mas de repente tomar 6. Porque é bem pra frentex, como diria minha mãe, né? O pensamento de jogo do Luiz Castro. Aí dá até pra entender um time tomar tantos gols, ok, né? É um início de trabalho ainda. O duro é você entender um São Paulo de um Crespo que joga com 3 zagueiros e não consegue pelo menos fechar o ano. Tudo bem, não marcou tantos gols assim, mas não fechou o ano como uma das melhores defesas do Brasil. Então alguma coisa tá errada nessa história. Porque eu, como eu analiso futebol, tá? É minha forma, vocês podem discordar, você ouvinte e tal. Mas quando você monta um sistema com 3 zagueiros, a primeira mensagem que você passa: o nosso time não toma gol. Tá? Ou teoricamente vai bem defensivamente. Vai bem defensivamente. De vez em quando consegue fazer 1, 2 tal, né? E a gente tem aí no futebol uma vasta literatura e os nossos olhares acompanhando vários jogos de times que eram defensivos, que não faziam tantos gols, mas que para sofrer gol era muito difícil. Então, é algo que me incomoda alguns São Paulinos, essa ideia de sempre 3 zagueiros e um sistema defensivo que é inconfiável. Então, o Crespo, por enquanto, não conseguiu consertar isso. Vamos ver se me cala a boca nesse... Sobre o Grêmio, senhores, eu vi todos os jogos do Grêmio até agora na temporada. E é o seguinte, ó, ele tá tentando, ele começou testando, começou dando chance pra molecada. Hoje no banco tu vai ver Thiago, que é um bom menino, tem 17 anos, super habilidoso no meio, mas não tem força física, né? E tu vai ver um outro também chamado Jefferson Fornec, que é o Jefinho. São 2 meninos da base, um de 18, o outro de 17, com muito talento. Só que eles têm que ganhar corpo, né? Para melhorar a sua situação. Mas ele deve jogar no meio campo, provavelmente com Arthur, Noriega, o peruano Noriega, e aí no meio, o William, e na frente, de um lado,
o TT. Amuso, TT e... Eu acho que Pavon. Se ele começar com o William, Pavon na esquerda. Sabe por quê? Porque o Pavon melhora a recomposição no meio, porque o William não marca muito, certo? Sim. Se ele começar com o Edenilson ao lado de Noriega e de Arthur, aí eu acho que começa com o Amuso. Porque aí Amuso, TT e Carlos. Se ele começar, na minha opinião, talvez não aconteça. Com o William, ele vai de Pavon. Se ele começar com o Edenilson, ele vai de Amuso. Porque aí ele pode ter um meio-campo com o Edenilson mais reforçado e mais um atacante ofensivo que é o Amuso. O Pavon melhora na recomposição defensiva. E lá atrás, Marcos Rocha, Balbuena... João Pedro, tem razão, o Marcos Rocha deve ficar pro fim de semana. João Pedro, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon. E o Everton no gol. Eu acho nós falamos fraca. Aqui, o Paulo do Vale falou aqui em roupa nova. Roupa nova do São Paulo hoje. Roupa Nova é uma banda maravilhosa que nós temos aqui no Brasil. Te desejo olha aí. muito além do prazer. Esses caras são bons, hein? Vista meu futuro em teu corpo. O Paulinho que infelizmente faleceu, né? Covid. Grande Paulinho. Era chamada lá na rádio, lá no início de tudo, Capriati. Como é que era? Como é que é, Lelê? Era chamada na rádio lá, como é que você chamaria essa música para os nossos ouvintes, com aquela voz de... Como é que é o nome da música aí, Linda João? demais. Linda demais. 7h52. Na Bandeirantes, Roupa Nova, linda demais. Dividir o que é seu, mil beijos de amor. Capricho, se você falar nesse tom meia-noite no meu cangote, você me leva pra casa, velho. Só eu e você. Não vou mentir, velho. Conte a mim. Pois é. Você sempre teve essa voz aveludada, Gabriel? Como é que é? Começou há uns 10 anos, mais ou menos. Foi muito. Bom, é o seguinte, Eu sabia o que isso ia dizer, chegava pra guria e dizia assim, ó. Vem sempre aqui. Vem sempre aqui, Vem sempre aqui. Ó. Ai, meu Deus. Bom, 7h52. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais lá do Morumbi. Mas o Corinthians está divulgando aqui o vídeo do Alan. Acabou de ser divulgado aí nos canais oficiais do Corinthians. O Alan treinando com o elenco e pronto já para estrear com a camisa corintiana, enquanto... O caso José Martínez ainda não é definido, não é? Quer dizer, a única definição que a gente tem é que o Martínez vai ter que passar por uma cirurgia. Mas o Corinthians está tentando encontrar um caminho aí para rescindir sem ônus para o clube o contrato com o venezuelano. Mas acho que a vaca deitou, viu? Acho que a vaca deitou, vou te falar o porquê. Tava ouvindo hoje o Craque Neto e trazendo informações, estava acompanhando também o Bruno Andrade, que é um cara muito bem informado. O Bruno trouxe a informação... e o Craque ainda também tava falando sobre esse tema aí nos Donos da Bola Rádio na TV, que o Martínez mandou uma mensagem pro departamento médico do Corinthians alegando dores no joelho pós-título da Copa do Brasil. E eu entrei em contato com uma fonte que ela falou que não tem essa informação, de dentro do Corinthians. Uma boa fonte. Perguntei, mas e aí, ó, o Bruno trouxe essa informação. Isso procede? Como é que é essa situação? Não tenho. Então, assim, não viu o Corinthians ainda desmentir essa situação publicamente, porque virou um fato público. Então, uma vez que virou público, o Martínez está aí nos bastidores se manifestando, acho que o Corinthians tem que se posicionar também. Porque ó, a vontade do Corinthians é, eu quero rescindir o contrato com o sujeito mesmo ele lesionado, coisa que não pode. Mas se ele foi irresponsável fora, e ele foi, é indiscutível, mas se o Martínez de fato mandou mensagem pro departamento médico de fisiologia, olha, tô com dores no joelho aqui, e houve uma missão do Corinthians, cheguei na Venezuela que não tô muito legal... O Corinthians tá morto, velho. Vai ter que engolir esse sapo aí, velho. Contraponto, tudo bem. E ele fez isso antes mesmo de chegar à Venezuela. Já tava sentindo dores. Segundo a informação do Bruno, sim. Depois da final... ele é irresponsável. Por que ele foi jogar na Várzea? Não, burro. Irresponsável não, burro. Porra, você tá com dor no joelho, você tá zoado, você não vai jogar, né? Claro. Entendeu? Claro, mas esse é um respaldo jurídico... que se ele de fato mandou essa mensagem, porque assim, só para poder explicar, o Fabiano estava falando sobre isso também, eu estava ouvindo, o Corinthians mandou uma cartilha para os seus jogadores nas férias, para que os atletas pudessem minimamente manter o básico da condição, entendeu? E obviamente que uma cartilha chegou até o Martínez. Imagina só esse cenário, é uma hipótese, tá? Não tô passando pano, acho que ele é burro, não deveria ter feito o que ele fez. Mas se o Corinthians recebeu esse comunicado do Martínez, que ele tá com dores no joelho, e ainda assim mandou isso aqui, ó,
uma cartilha para o jogador falando o que ele deveria fazer e talvez isso possa ter agravado essa lesão, não se sabe. O Corinthians vai ter que engolir esse chapéu aí, não vai ter que fazer. Se ele, logo depois do jogo contra o Vasco, o último jogo do Corinthians no ano, reclamou que estava sentindo dores no joelho e o Corinthians mandou seguir. Na euforia do título, né? Às vezes não abraçou tanto a ideia. E assim, um último incômodo, dia, já né? melhora, último sabe? dia, você não jamais vai imaginar que um cara poderia exato. estar com o ligamento cruzado anterior rompido, né? Até porque uma lesão de ligamento cruzado, ela dói barbaridade, ela deixa o joelho instável. O próprio a pessoa sente ali que o joelho não tá bom. E vai falar pro médico: "Ô, doutor, meu joelho aqui tá estranho, tô instável, não sei o quê." Ele pulou, saltou, fumou charuto, foi pra festa, entendeu? Aí tava bom. Aí chegou na Venezuela, e aí o médico vai examinar, vai analisar. E ele avaliando ali, examinando, o cara já consegue perceber que o joelho tá instável. Opa, pode ter algum problema aqui, temos que fazer um exame pra ver o que tá acontecendo. O ponto é a mensagem, Capri, porque ele curtiu, ele foi pra festa, ele foi pra farra, mas se ele mandou a mensagem pro departamento médico antes de entrar em férias, aí, velho. É irresponsável. Aí já era. No mínimo, hein? É uma Aí já ação era. do departamento médico do Corinthians. Exatamente. Sim. Aí já Se era. realmente velho. aconteceu isso. Aí, juridicamente Mas falando, ele tá vamos muito esperar, resguardado. porque Vamos ele parece aguardar. muito milongueiro, né? Desculpa, né? Ele parece muito Não. milongueiro. O O que é fato milongueiro? dele... Milongueiro é um cara que é meio falso, certo? Tá? É um cara de milongas. Meio- O que é uma meio milonga? 7-1, É, assim. exatamente. 7-1, certo? é. Viu? Não, porque, Trazendo ó, pro nosso lado, meio 7-1. O fato dele ter ficado um mês lá na Venezuela, isso aí pegou mal demais. Até porque Exatamente. o Savarino veio embora. Claro, o O Soteldo. Soteldo veio, Até o o Savarino veio Soteldo embora. veio. O Soteldo se atrasou no Grêmio, se Ferrarese. apresentou normal. Os caras vieram Ferrarese. embora e ele ficou lá. Isso aí pegou muito mal pra É que ele. o passaporte dele não tinha mais onde carimbar. E não é que eu tenha passado por isso, eu perdi meu passaporte recentemente. Eu, tá? Não tenho nem a projeção do Martínez perante a instituição Corinthians, tá? A representatividade que ele tem no clube desse tamanho. Eu, em 8 dias, tinha o passaporte novo nas minhas mãos. Claro, tu vai atrás de uma Não, segunda. isso foi pilantragem dele. 8 Ó, dias. não se esqueça, hein? Imagina um cara desse, velho. Vem A cá, gente tava com os nossos repórteres lá na final, né? Os nossos repórteres estavam lá em campo e tal. E durante a comemoração tem uma gravação dele em que ele diz lá pros companheiros: Não, Isso. um mês, não vuelvo, hein? Um mês, que 20 dias não, um mês. Ou seja, dando a letra de que ele não voltaria. Então, quer dizer, tudo entrega. Agora, Capri, sinceramente, não vai rescindir o contrato. Eu também acho que O não. clube não pode abandonar o jogador que tá machucado, entendeu? Não Estão esquece. tentando jogar pra torcida aí. Não, e se encontrar, mas quisesse rescindir, não não dá. tem dinheiro para rescindir. Ficaria tem isso, pagando a perder de vista. Não, mas aí a rescisão de contrato, o Corinthians se rescinde, tem que pagar os vencimentos até o fim de Claro, 2027. claro, mas tá Esse é o devendo. problema. Então Tá não Se tem você devendo dinheiro. rescinde, pra você ele. paga. Não tem dinheiro. É isso que eu fico pé da vida com essa lei Pelé, que deveria ter falamos sido sobre reformulada. É isso. insuportável Já falar falamos. isso, mas tem que falar. Porque se o jogador quer sair, ele faz em comum acordo. O clube não paga nada a nenhum atleta. Mas se o clube quer abrir mão do cara, aí o clube tem que pagar os vencimentos até o fim do vínculo. A lei Pô, anterior, Capelanes, Tudo pra mim, nada pra ti? ela determinava na rescisão 50% pro jogador e não o contrato inteiro. Isso é uma sacanagem, velho. Aí o sindicato dos atletas, os atletas conseguiram alterar isso para a obrigatoriedade do rompimento do contrato, você é obrigado a quitar o contrato inteiro. Isso passou depois. Então, o jogador que se dizia escravo anteriormente, e com uma certa razão, porque ele era ligado demais ao clube e só ganhava 15% numa negociação, lembra disso? Sim. Então tinha cara que ficava 10 anos no clube, ele só ganhava o salário. verdade. Quando ele era vendido, por exemplo, para um outro time, ele ganhava só 15%. É verdade. E o clube recebia muito mais. Então eles tinham razão. Agora, só que mudou. Agora quem, entre aspas, está escravizado é o clube. É o clube. Então o empresário é mais forte que o clube e até o jogador é mais forte que o clube. O Cristiano Ronaldo é mais forte que qualquer clube hoje. Talvez não mais que o Real Madrid. Mas ele é mais forte que o Al Nassr, o Cristiano Ronaldo. É mais forte, ele provou agora. Não vou entrar Olha em o campo. Benzema. Não Olha vou o entrar em Benzema, campo. por exemplo, Cristiano não Ronaldo, conheço. não vou entrar em campo se vocês não botarem em dia todos os salários dos funcionários dos jogadores. Verdade. Botarem em dia, rapidamente ele entrou em campo. Então, assim, ó, esses caras ficaram maiores. É verdade. Eles são multinacionais. Não, e alguns sentam no contrato. Gente, Claro. os melhores casos possíveis aqui. Luan no Corinthians. A contratação que talvez mais tenha lesado Aliás, financeiramente o Luan falando. encerrou a carreira? Parece que sim. Encerrou, né? Nem sei onde ele tá, né? Oficialmente ainda não, né? Não teve anúncio Oficialmente oficial, não, mas acho que há muito mas tempo que não se ouve falar Acho que o do último Luan, clube né? dele foi o Vitória, né? Que tentou contratá-lo e não virou. Eu acho difícil alguém contratá-lo, mesmo que ele diga que vai voltar. Ele tomou um pau lá no Maracanã, né?
Tomou o quê? Ah, é? Em Corinthians? São Paulo, Maracanã. Não, Maracanã é o como se chama lá o local onde ele estava, né? Com os amigos e as moças, quando o pessoal da Gaviões chegou e deu... Ah, o motel? Ah, é? E foi isso daí foi uma forçada de barra. Depois daquilo, ele rescindiu o contrato. E o que consta na história é que não, tudo bem, tá tudo certo, não tô me dedicando, fica aí isso por isso. Elas por elas. O que foi pago e tchau. Tchau e benção. Porque tinha contrato ainda com o Corinthians. Esse cara jogou muito futebol. 2017 ele foi eleito o melhor jogador das Américas. Botou a carreira fora. Esse foi, dá pra dizer. Se eu sou irmão dele ou o pai, é um idiota. Botou a carreira fora. Esse cara formou um quarteto nos Jogos Olímpicos com Gabigol, Verdade. Gabriel Jesus, Neymar. Luan e Neymar. Lembra disso? Sim. Era o quarteto, né? O Jesus estava também. Um dos maiores desperdícios de talento da história do futebol, o Luan. Jogou muita bola no Grêmio. Uma temporada, né? Uma temporada. Por isso ele fez um golaço contra o São Paulo, lembra? Sim. Sim. Uma paulada. Foi o único, acho que dos pouquíssimos gols que ele fez com a camisa do Corinthians. Mas ele fez uma temporada de 2017 no Grêmio. Você olha assim e você fala, pô, esse cara é espetacular. Craque. Aí parou. Aí simplesmente... E o cara sabe jogar bola. Pela temporada que ele fez, ele sabe jogar bola. O problema não é parar, o cara largar e ter contrato milionário com o clube e andar pro clube. E o clube sem... Eu posso falar, o Roberto de Andrade, né, que não tá mais inserido no Corinthians hoje, Roberto era o homem forte do futebol. Nosso ouvinte, um abraço pra ele. Era o diretor de futebol do Corinthians, lembra? O Roberto falou aqui pra gente que tentou fazer várias negociações pagando 70%, 80%, 90% do salário dele. Ninguém queria. Tu viu o Pablo no Flamengo? Flamengo? Porque era festa atrás de festa. Baladeiro, funkeiro, curtição, Te muita lembra do farra, Pablo, pouca zagueiro, bola. que jogou no Corinthians? Claro que eu lembro. Campeão pelo Corinthians. 1 ano e meio no Flamengo agora. Encostado lá. Sem jogar uma partida, encostado. E o Flamengo com vários interessados. Não vou sair. Porque o salário era espetacular. É verdade. E cumpriu o contrato até o final. Treinando no horário marcado, se apresentando, a lei toda a favor do cara. E daqui a pouco um jogador desse, sabe o que ele faz? Coloca o Flamengo no pau alegando assédio, ó. Me colocaram pra treinar em separado. Júlio Furque no Santos recentemente também. Isso Júlio mesmo, Furque. Entendeu? Sabe quanto é que ganhava o Júlio Furque? 1 milhão por mês. Entendeu? E aí vai também, passando, entendeu? Aí tu vai abrir mão de 1 milhão, eu chego pra ti, vamos entrar em acordo Claro aqui. que não, Tu tem direito claro que a não. 10 meses por Vou 1 ficar milhão. paradinho Vai ganhar aqui. 10 milhões. Sem dúvida. Mas vai sair. É por isso que eu falo. Os clubes são coniventes. Claro, que da mesma forma que os claro, jogadores e os empresários exatamente. fizeram uma força lá na década retrasada são sacanas pra mudança, também. os clubes eles ficam Dinheiro quietos. não é dos dirigentes, exatamente. eles são sacanas. Os clubes deveriam se Isso unir com mesmo. essa Liga Forte União, com a não sei o que lá, pra que eles pudessem minimamente mudar. Você trouxe uma sugestão aqui, no último ano de vínculo do jogador, fala, renova ou não, Os porque aí o colegas, clube não vira eu refém. vou dar o nome aqui, o Vitor Sérgio Rodrigues, viu? Me chamou de louco na época. Me ironizou, grande VSR nos ouve Grande aqui. VSR. Isso aí não passa. Os caras lá da TNT Não, tudo na bem. época. Pode porque não passar, eu sugeri mas você isso. começa um isso. movimento para que os clubes possam sair do prumo. Coloca a tua vinheta aí. Então, coloca ali. Eu pedi, não coloca a vinheta dele. Coloca a nossa. O fantástico aprender a mexer nele pra mundo de saber. João Paulo Capelano. O fantástico mundo de Alexandre Bratson. Ele é meio budum, viu? Você não passou a vinheta, velho. Claro, porque ela é budum, viu? E aí, te lembra da minha sugestão? Qual é a minha sugestão, Quesada? Chega no último ano de contrato e eu te pergunto, Quesada, você quer renovar com a gente ou você pretende só cumprir o contrato? Eu vou embora no dia 31 de dezembro. Nós estamos no dia 1º de janeiro, certo? Tu tem que me indenizar ou eu não preciso te pagar o último ano, porque para o clube ter uma salvaguarda para tu não sair livre. Uma ideia interessante. Para tu não sair livre, total. Porque Só tu tem pode que estabelecer sentar no o teu valor, último né? ano e estabelecer uma média, entendeu? Para que o jogador abra a mão. E Dá para fazer isso, não dá para fazer? E tem um detalhe, né? Quando faltam 6 meses. Qual a chance disso acontecer? Não, quando faltam 6 meses. É inexistente. Mas era uma sugestão. Sabe por quê? Para proteger. Imagina só, você sentando, vamos proteger lá, os vai. clubes, Capelão. O Senta com o Dagoberto. Luciano, vem cá. O Dagoberto chegou um ano antes e disse: eu não vou ficar, assinei um pré-contrato com o Inter. E é verdade. É verdade. E cumpriu o contrato no São Paulo e foi embora. Quando faltam Foi 6 certo. meses, o jogador também tem uma proteção, porque ele pode assinar assinar um contrato pré-contrato, com é quem tudo a quer que favor seja. dele. É tudo a favor O clube dele. não vai receber absolutamente nada e ele continua nesses 6 meses, jogando ou não,
recebendo uma grana. A informação que veio do sul do país é que o Renato Gaúcho tentou fazer de tudo para recuperar o Luan. Ele voltou pro Grêmio lá. Só que tinha uma dupla lá, Arthur e Luan, eles tinham que ser separados. Eles tinham que ser separados. Eles estavam arrebentando bastante. Aí o Arthur foi embora, né? A gente está mostrando aí o último registro do Luan. Em 2025. Velejando, né? Velejando. 2025. Tem uma garrafa d'água do lado ali, já é um avanço. Pois é, tem razão. Bom, um abraço aqui, para mestre Cláudio Zaidan ouvindo a gente. Obrigado, mestre. E outra coisa, o Zaidan mandou um baita texto para mim, Eu tô pedindo pra te chamar, tá bom? Ele mandou o seguinte, cláusula penal para rescisão ou rompimento unilateral. Um dos pontos mais importantes do contrato esportivo é a cláusula penal, que deve ser obrigatoriamente inserida para proteger ambas as partes em caso de rescisão antecipada ou descumprimento do contrato. O Zaidan mandou aqui um baita de um texto, eu vou ler, viu, Zaidan? Falando sobre cláusula penal para rescisão ou rompimento unilateral. É um texto bem longo, bem interessante. Para romper com o Martínez. Exatamente. O Zaidan tá ouvindo o programa e mandou aqui. Obrigado, mestre. Acho que não consegue, porque não é unilateral. Tá comprovado que ele foi indisciplinado ou que ele infringiu alguma norma? Parece que não. Também não. O último time do Luan foi o Vitória, tá? Jogou em 2024 apenas 6 jogos. Tu falou do Renato, ele voltou pro Grêmio depois. Vitória. E o Renato não conseguiu colocá-lo. Só um pouquinho, é o seguinte, acho que vazou, recebi um telefonema aqui do Sérgio Rocha, que é o responsável pelo CFA do São Paulo lá em Cotia, porque o centro de treinamento foi criticado aí nas últimas horas por conta de uma possível deterioração das condições dos campos, dos gramados lá. O Sérgio Rocha estava me explicando o que aconteceu. Os campos passam por manutenção, por reforma, e houve um mal-entendido na disponibilidade de um dos campos para o time. Então eu pedi para ele entrar com a gente aqui e explicar essa situação, porque nas últimas horas muita gente andou criticando, inclusive dirigentes do São Paulo mesmo, né? Inclusive próprios dirigentes do São Paulo que criticaram as condições lá do centro de treinamentos do São Paulo em Cotia. O GE postou hoje uma matéria com fotos, buracos e abelhas. Fotos mostram condições precárias do CT do São Paulo em Cotia, que irritou o Crespo. Tá aqui, a matéria tá aqui, mas obviamente que é bom essa foto é a pior, é uma estaca segurando uma cobertura da Nas imagens obtidas pela reportagem é possível ver buracos no campo, além de diversos pontos com areia. Em pontos específicos, até cogumelos faziam parte da grama onde treinava a equipe. Aí, no outra foto, tem uma estaca, entre aspas, segurando aparentemente o banco de reservas. Numa outra foto, a gente vê aí o campo completamente esburacado, cheio de areia. É uma imagem panorâmica que mostra, assim, uma imagem pro clube perante a torcida e imprensa vexatória. Sim. Né? Então eu ofereci o espaço ao Sérgio Rocha. Abelhas também aqui, debaixo do banco. Isso, enfim. Eu ofereci o espaço ao Sérgio Rocha para ele poder explicar, já que ele é o responsável por cuidar dessa área lá no CT do São Paulo. Zeladoria, ele faz a zeladoria, é isso? Ele cuida ali. Menos. E ele me falou que tinham 3 campos lá que estavam em reforma. E um desses campos é onde os jogadores pararam lá para treinar, e não era para parar nesse campo, era do lado que estava em condições ideais. Então vamos, o Lucas Bueno está fazendo a conexão, vai entrar com a gente. Boa, vai entrar com a gente, aí vai fazer a conexão. Eu só acho o seguinte, se o campo tá fora de uso, coloca lá, cerca o campo, né? E, poxa, quem tava lá não avisou os jogadores, não é esse campo aí? Então, foi isso que eu perguntei, mas por que eles treinaram no 3 e não no 2? Aí ele disse, olha, a gente não sabe se houve uma sabotagem, enfim, mas vamos esperar aí, vamos aguardar o Sérgio Rocha, que ele vai explicar pra gente aqui. E eu tenho um amigo lá de Jundiaí, o Sérgio Rocha, corredor, tocou meu telefone aqui, o Sérgio Rocha, o que ele quer comigo essa hora? Mas era o Sérgio Rocha, do São Paulo. Informações da Capirran. Provavelmente ele ia falar da Capirran, ia saber da Capirran, mas era o homônimo do meu amigo, o Sérgio Rocha, que está no São Paulo há muito tempo, hein? O Sérgio Rocha trabalhou com o Moraci Santana no São Paulo há muitos anos. O Sérgio Rocha está no São Paulo. Sabe quem é que controlava o CT de Cotia, Capri?
Douglas Schwartzman. Era ele. Que em 2015, há 11 anos, era diretor de marketing do São Paulo. Aí eu não sei que manobra que os caras fizeram, 10 anos depois ele virou gênio e cuida de Cotia hoje. Como é que Não pode o cara cuida do mais, marketing... tá expulso. O cara que era do marketing, é a mesma coisa. Eu tô aqui daqui a pouco... Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Para com isso aí. Bom, vamos lá. O Lucas Bueno me informa que o Sérgio Rocha já está aqui conosco para a gente explicar então essa situação, já que hoje repercutiu muito essa notícia do GE de que o centro de treinamentos do São Paulo em Cotia estaria abandonado, não é? Em condições bem ruins ali de utilização. E o Sérgio Rocha então está conosco para explicar o que é que está acontecendo por lá. Sérgio, boa noite, muito obrigado por estar conosco aqui, viu? Boa noite, Capriotti, boa noite a todos, Pretzel. Muito obrigado. Bom, Sérgio... É um prazer estar falando com vocês. Muito obrigado. O que está acontecendo, então, para a gente explicar, já que essa reportagem do GE mostrou ali muitas coisas, né? Campos esburacados, abelha no banco de reservas. Então, eu queria que você... A gente falou rapidamente aqui fora do ar, mas queria que você explicasse, então, como responsável aí pelo Centro de Treinamentos do São Paulo em Cotia, o que é que está acontecendo? Bom, o Centro de Treinamento de Cotia é um centro de formação de atletas que é uma referência nacional. Nós temos o cuidado diário, uma equipe de 180 pessoas, 110 pessoas, na verdade, que trabalham lá fazendo a operação de manutenção, na cozinha, segurança, etc. Nós temos 9 campos que são utilizados pelas categorias de base. Então, são 9 campos, 8 campos gramados com grama natural e um gramado sintético. Desses 9 campos, quando chega no final do ano, sempre é programada uma reforma nos campos para que a gente possa voltar o ano com esses campos em ordem para durar o ano inteiro. O que aconteceu é que nós ficamos sabendo que no final de novembro que o futebol profissional iria fazer a pré-temporada lá. Então começamos a preparar o CFA para receber a equipe profissional. Desses 9 campos, nós deixamos o campo 1, que é o estádio, fizemos uma reforma muito grande nele, no começo de dezembro, e estava programado o campo 2 e o 7 para que fosse utilizado para treinamentos. O que aconteceu? Nesse meio tempo, o campo 2 teve que passar por uma reforma da reforma, porque o gramado não estava em condições. E na semana que foi, uma semana antes, na verdade, que eles se apresentaram, na quarta-feira, ficou combinado que eles treinariam no campo 1, que é o estádio, no campo 3, que é o campo de treinamento, e o campo 7, que é o outro campo, que é o Sub-20 usa. Esses 3 campos estavam em ótimas condições. O campo 2, infelizmente, estava naquela condição que vocês viram. E eles acabaram, ao invés de treinar no campo 3, no 1 ou no 7, acabaram treinando no campo 2, que estava parado. Esse campo ficou parado praticamente um mês. Então, só agora, no meio de janeiro, que esse campo foi liberado. E ninguém, na hora ali, falou pros jogadores, vai pro 3, que o 2 aqui tá em reforma, o 3 tá bom aqui, vai pro outro campo. Ninguém avisou ali, ô Sérgio? Na verdade, o supervisor, a gente criou um grupo de trabalho de Cotia, né? Então, todas as áreas ligadas ao futebol, que ali, ou a operação, que estavam interligadas, e havia o pessoal da Barra Funda que estava sabendo dos campos que eram para ser utilizados. Então, eles se dirigiram para o campo 3, mas pararam no campo 2. E aí, não sei por qual motivo que eles acabaram treinando no campo 2. O campo 2, só para ter uma referência, é o campo que fica entre o estádio e o campo 3, que é colado lateralmente com o campo 2. Sim. Mas esse campo estava fechado. Seu Sérgio, um abraço para o senhor.
Como é que o senhor define Douglas Schwartzman como diretor de Cotia? Já que todas as informações que a gente tem a respeito do comando dele são de uma falência da base do São Paulo em Cotia. Então eu gostaria de ouvir do senhor como é que o senhor define Douglas Schwartzman como diretor da base. Olha, eu não consigo definir uma diretoria porque nós somos funcionários lá do clube. Então, não cabe a mim julgar ou não julgar um diretor. Eu acho que é uma questão de ética e a gente tem que respeitar isso, né? Tá respondido. Senhor Sérgio, um abraço para o senhor, Capelanes, prazer falar contigo. Assim, o São Paulo... Como vai, Capelanes? Tudo bem? O São Paulo ele tem sido muito deteriorado, né, em vários setores. Basta ver o que aconteceu aí nas últimas semanas com o próprio presidente do clube. Mas quando a gente vê aqui essas imagens da matéria do GE... A estaca a gente eu acho vê que a é muito estaca grave, segurando um banco, a gente vê ali a questão do... Sabe, uma colmeia de abelhas gigantesca. Essa colmeia aqui, para ela ser, não sei de onde exatamente essa foto, debaixo de um toldo, obviamente. Tudo bem, mas a partir do momento que você vê esse tipo de coisa, debaixo de um toldo, né? Você vê a placa de publicidade ali toda torta com patrocinador, campo com cogumelo, grade que não tá lá fixa, aparentemente pela foto que está sendo mostrada, né? Como, entre aspas, defender a ideia que o CT de Cotia, que é uma referência, não tá, entre aspas, deteriorado, senhor Sérgio? É exatamente por isso que eu entrei em contato com vocês. Porque se eu convido vocês ou qualquer órgão da imprensa a ir lá amanhã e vocês vão ver uma coisa que é o CFA de Cotia. Esse campo que tem essas fotos, essas imagens, é irrefutável. Sim, são imagens, não tem defesa. Porém, é um campo que estava parado há mais de 20 dias. E ia ainda ficar parado mais uns 15, 20 dias, que é o tempo que ele ficou parado para reforma. Tanto é que ele hoje está sendo utilizado para treinamento. Então era um campo que estava fechado. Ele só foi utilizado porque era uma passagem do campo por trás do gol ali, do campo 2 para o campo 3. E eu não sei por que motivo foi que eles pararam ali e começaram a utilizar o campo. Mas na verdade, esse campo estava parado, né? Sim, ou seja, agora essas... ali as abelhas, essa madeira segurando ali, isso aí já foi resolvido, já foi consertado? O que era? Por que chegou nesse estágio aí o CT? Então, porque não é o CT, é só aquele campo que estava em reforma. Era um campo que eles tiveram, por exemplo, eles foram pintar o toldo do campo, que está bem ruim mesmo. Esse toldo desse campo, quer dizer. Então, o que aconteceu? Estava em manutenção. Quando você está em manutenção, você está ali fazendo trabalho, né? Então, o que aconteceu? Não tinha... Os outros campos estavam todos em ordem. Sérgio... Com exceção do campo... do campo 5 e do campo 6. Deixa eu só entender um negócio. Mas se havia informação, e a gente acredita em você, está há anos aí no São Paulo fazendo o teu trabalho, né? Se há informação de que aquele campo não pode ser usado... não tinha ninguém ali para dar o comando e falar, não, gente, esse campo não, esse campo tá inativo, interditado, ele vai né? não pode, até para não machucar de repente um jogador, né? Porque a gente viu que ele tá esburacado ali, tem alguns problemas, precisa ser refeito, enfim, né? E a parte técnica que eu não vou discutir. Quem que é o responsável? Quem teria sido o responsável por dar a seguinte informação? Não, esse é proibido, aqui não pode. Eu pessoalmente, via telefone e via mensagem, avisei o supervisor de futebol do profissional que estavam à disposição o campo 1, o campo 3 e o campo 7. Tá. Ainda mandei um áudio e um vídeo que o nosso pessoal da manutenção havia passado para eles. Qual é o número desse campo aí que tá ruim, então, só para constar? Qual é o número dele? É o campo 2. Não, ele estava ruim. Tá. É o campo que estava em reforma. E hoje já está tudo regularizado no CT de Cotia, Sérgio? Já está tudo em ordem, tudo bonitinho? Sim. Todos os campos estão funcionando. Como eu falei, no final do ano a gente para alguns campos, porque são campos que, assim, para todos, né, na verdade. Alguns começam antes, como eu te falei, o 2, 3 e o 4 começaram a reforma dia 28 de novembro e em seguida foram os outros. Mas esse campo 2 especificamente,
ele teve um plantio de grama e na época que foi plantada a grama, deu uma seca muito grande. E aí o que aconteceu? A grama que foi replantada não pegou. O senhor Sérgio, um questionamento. O São Paulo treinou 3 dias nesse CT, né, de Cotia. Foi os 3 dias que o São Paulo treinou, os 3 dias nesse gramado que a gente está debatendo? Não, eles treinaram só um período. Uhum. Depois eles foram para os outros campos. O campo 1 e o campo 7. E o campo 3 que estavam designados para eles treinarem. Coisa de maluco, né? Tanta gente para trabalhar no São Paulo, não tem um cara para falar, irmão, esse gramado aqui, esse campo aqui tá interditado, tá zoado. Você tem outros 15 campos bons. O Sérgio, aí os caras vão errado. Ninguém se comunica. Ele fez isso, ele falou que não era para usar o 2 e alguém não fez. Ele não repassou a informação. Então, pode ter sido uma sabotagem, senhor Sérgio, de fogo amigo dentro do São Paulo? Não sei, eu acho que tem que perguntar para as pessoas que foram para o campo. É uma boa agora. Quem foi o responsável de ter entrado no campo e treinado num campo desse e principalmente de ter filmado e feito o estrago que está sendo feito agora. O senhor passou informação para quem? Só para saber. Porque a gente tem que saber quem que é o pai da criança, quem que é o gênio. Não, só para lembrar que essas fotos elas são de janeiro, no início da temporada. Mas eu quero saber para quem o senhor passou informação. Porque o que vai acontecer, senhor Sérgio? O senhor está há 200 anos em São Paulo. O senhor vai tomar pancada que quando sai uma matéria dessa, olha lá, tá sucateado, tá abandonado. Quem que é o cara? É o Sérgio, vamos para cima dele. Mas se o senhor passou a informação e não levaram adiante, o senhor virou saco de pancada à toa. Para quem que o senhor passou a informação? Isso que a gente tem que saber. Porque o incompetente que não levou adiante essa informação foi passada para o supervisor, que é o Michel. Que é o supervisor de futebol do profissional. Vou só perguntar para o senhor, seu Sérgio. O senhor achou grave o que foi mostrado nessas fotos? O senhor considera grave e algo muito ruim para a imagem do clube? Aquela estaca segurando, né, um reservado... E também essa questão das abelhas. O senhor considera isso grave para a imagem do clube ou o senhor acha que não prejudica? Eu acho grave, por isso que eu entrei em contato. Certo. Porque não reflete o que eu sei, o seu treinamento do São Paulo em Cotia é. E acho que tem... Se vocês forem lá hoje, vocês vão ver que esse campo está recuperado, ok e tal, mas o geral todo está em excelentes condições. Quer dizer... Para você ter uma ideia, para a gente ter recebido o profissional, foi pintado o hotel inteiro, que a gente faz isso todo final de ano, mas a gente deu um capricho maior, porque iria o profissional lá. Então, assim, foi tudo remodelado. Então, realmente, assim, o que é grave é porque a gente tem uma imagem muito boa e ela está sendo difamada por uma questão pontual e que não condiz com a realidade. Perfeito. Só pra gente, Sérgio, só pra gente entender aqui, todo final de ano, então, o CT passa por essa reforma. Uma reforma para fazer ajustes ali na estrutura do CT. E aí é bem a época da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Sub-20 do São Paulo já treinou ali, tá fora, normalmente joga numa cidade fora, não tem utilização nessa época do ano o CT, é isso? Uma parte, assim, como é que funciona? As categorias do Sub-17 para baixo, eles entraram em férias no final de novembro. Apenas o Sub-17 que continuou treinando até o meio de dezembro, porque tinha uma competição. Os outros campos, o campo 5 e o campo 6, que, por exemplo, foram liberados essa semana, eles estavam sendo usados na Copa das Escolas Licenciadas do São Paulo. Então, esses campos estavam interditados nessa época. Mas, assim, tanto os alojamentos quanto o que a gente chama de hotel, a estrutura que a gente chama de hotel, elas passam por reformas. Então, a gente pinta tudo, a gente lava, troca todos o que está precisando. Porque, assim, durante o ano inteiro, existe uma manutenção, uma preocupação com a manutenção geral. Mas a manutenção mais pesada é feita quando não tem nenhum atleta lá, né? Perfeito. Ô Sérgio, o Paulo do Vale é o setorista do São Paulo, acompanha o dia a dia do São Paulo, está com a gente lá no Morumbi já, porque daqui a pouquinho tem jogo do São Paulo contra o Grêmio, e ele tem uma pergunta para você também. Fala aí, PDV.
Boa, Capri. Sérgio, obrigado por conversar com a gente. A questão é que o que foi passado inicialmente para a imprensa era de que o São Paulo profissional realizaria toda a pré-temporada em Cotia e que isso não aconteceu justamente porque essas situações acabaram incomodando principalmente o Crespo. Isso de alguma forma chegou até você também? O São Paulo inicialmente ficaria mais tempo em Cotia? Olha, a ideia, assim, o que eu fui informado é que eles ficariam mais tempo, sim. Mas eu não sei, assim, relacionar se foi só isso que aconteceu ou teve algum outro componente. Porém, foi essa realmente uma das coisas que foi dito para nós, né, que o São Paulo acabou saindo porque houve um descontentamento com o campo, né? Certo, só isso. Mas eu acho que eu queria saber. Eu acho que essa resposta, quem pode dar melhor é o pessoal do profissional, né? Sim, sim. Só um final para fechar da minha parte. O senhor tem tido notícias, tem conversado com o Douglas Schwartzman, porque ele evaporou, não se sabe o paradeiro. O senhor tem falado com ele, senhor Sérgio? Não. A gente tem a gente tem um relacionamento com a diretoria ali dentro do clube, né? Então, depois de todo o acontecido, também nunca mais consegui falar com ele. Ele foi um bom dirigente aí em Cotia? Para nós, enquanto como funcionários, ele não tem nada a falar dele, não. Tá bom. Muito bem. Sérgio, o Sérgio, eu me lembro do Sérgio, quando era setorista do São Paulo. O Sérgio era assistente do Moraci Santana na preparação física do São Paulo. Você está há quantos anos no São Paulo, Sérgio? Dia 16 agora, 44. 44 anos o São Paulo? Sim. Uma vida destinada ao clube. O senhor entrou com quantos anos, São Paulo? Com 19. Olha. Caramba. Olha só, hein? O senhor tá com eu 63. Eu fiquei de 93 até 2015 no profissional. Então nós trabalhamos lá com diversos técnicos, com o Moraci, com o Carlinhos. Sim, então, sim. Moraci, uma época boa lá. Carlinhos, grandes preparadores que passaram pelo São Paulo. A pergunta 93 fácil. a 2015, ele pegou só a era de ouro do São Paulo. Exatamente. Só isso. Agora, em cima da era de ouro, de tudo que o senhor viu, esse é o pior momento que o senhor vê do São Paulo como instituição? O senhor poderia dizer isso ou não? Não digo, talvez o pior momento em termos de imagem, né? A gente passou por diversas dificuldades, com falta de dinheiro, mas eu acho que em termos de imagem, talvez tenha sido a época mais negativa, assim. Isso é importante. Ô, Sérgio, importante ouvir isso de um funcionário de 44 anos de clube. Eu lembrei do mestre Tele Santana, saudoso Tele Santana, que era chamado de chato, lembra disso? Que lá no CT, chegava antes de todo mundo, todo santo dia, tinha uma praguinha lá na grama, nossa, ele ficava pé da vida. Lembra disso, Sérgio? Sim, e eu sou totalmente discípulo dessa que eu lembrei, prática dele. Ó, a conclusão que eu chego, em 5 anos da era Casares, que foi péssima, foi a melhor entrevista do São Paulo, viu, nesses 5 anos. Verdade. A melhor entrevista sobre o São Paulo nesses 5 anos. Ó, e o Rogério tá mandando uma mensagem pra gente aqui, Sérgio, dizendo o seguinte: Sérgio Rocha, muito obrigado pelo que você fez ao meu pai muitos anos atrás. Pediu para um jogador do São Paulo trocar uma camisa com um jogador do Botafogo do Rio e trouxe no dia seguinte pro meu pai. Legal. Você se lembra dessa história aí, Rogério? Sérgio. Não lembro, mas eu não lembro quem que é o Rogério. Mas você se lembra dessa história que você pediu para um jogador trocar a camisa do São Paulo com o do Botafogo? Me lembro, mas não foi uma vez só, né? Então acabou que a gente não se lembra mais. Isso foi em 2001, né? Não, ele não colocou o ano aqui, mas ele só lembrou a história e tá te agradecendo aqui, porque você fez essa gentileza aí pro pai dele. É isso aí. Ô Sérgio, só pra gente colocar aqui, porque a gente vai soltar essa nota aqui pra todo o grupo, né? Qual é o sobrenome do Michel, só pra nos ajudar aí? Michel do quê? Eu não sei. Sinceramente, não sei. Não. Sérgio Rocha, valeu, Sérgio. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui, trazendo a versão
do responsável pelo Centro de Treinamentos de Cotia, o CFA, Centro de Formação de Atletas de Cotia. Ele que tem que ser o diretor de Cotia. Um profissional que tem 44 anos de casa, com a identificação que ele tem com o São Paulo. Alô, seu Macias. Quem tem que ser o diretor de Cotia é o seu Sérgio. Conhece tudo lá. Conhece tudo lá, é básico isso. É a primeira vez que eu estou conversando com o senhor pela sua história, pela sua lisura, pela sua competência. A transparência também, né? Quem tem que ser o diretor de Cotia é o seu Sérgio. É verdade. Simples. Concordo com isso. Obrigado, viu, Sérgio? Sucesso aí, prazer em reencontrá-lo, em falar contigo novamente. Há muitos anos nós não nos falávamos. Muito obrigado, viu? Boa sequência aí. Eu que agradeço pela atenção e pela oportunidade de esclarecer a luz dos fatos, né? E deixo aberta a porta para que qualquer hora, vão lá em Cotia para ver o trabalho que é realizado lá, as condições que estão, as instalações de Cotia, para poder mostrar realmente o que é Cotia, o que é o CFA de Cotia, o CFA Laudo Natel. Muito obrigado. Aí o Sérgio Rocha com a gente, esclarecendo aí, muito portanto, bom, né? Muito bom. Eu acho que foi uma enorme, pelo que eu entendi aí da reportagem do GE e do esclarecimento agora do Sérgio Rocha, uma infeliz coincidência de tudo, né? Porque realmente estava lá em reforma, estava em situação ruim, mas houve ou uma falta de informação ou uma sabotagem na informação. É isso aí. Uma coisa ou outra. Não, e quem vazou as fotos, né? Alguém tirou as fotos e Não, mandou, óbvio, né? Óbvio, E mandou. Óbvio. Mas parabéns ao pessoal do GE. Mais uma matéria boa sobre o São Paulo também. Sem dúvida, isso aí. Com certeza. Tem agora, gols aí, São Paulo, só pra falar, o São Paulo ele tem muitos Lucas pavões lá no CT, né? Vários. Vários pavões. Só que de janeiro pra cá o São Paulo perdeu um, né? Ou ganhou, no caso, né? Não tem. Aliás, onde anda Júlio Casares? Mas por que eu falei de pavão, você falou do Casares? O que tem a ver? Não, eu só falei aliás. Ah, tá. Viu? Aliás, vírgula, onde anda Júlio Casares? Boa pergunta. Porque não se manifestou. Ótimo. Bola rolando no Brasileirão, 8h32. Vamos lá, Lucas Bueno. Vamos lá, Capri. Neste momento, Mirassol 2, Cruzeiro 1. Negueba fez o gol de virada do Mirassol. Além de Coritiba 3, Chapecoense 1. Breno Lopes marcou 2 gols na partida e Pedro Rocha fez o terceiro gol. Em Atlético Mineiro e Remo, o Hulk abriu o placar aos 21 do primeiro tempo. Sobe o hino do São Paulo Futebol Clube. Aí, João Paulo Capelani. Sobe o hino aí, João. Ô PDV, tô vendo aqui que o São Paulo mudou o grafismo da sua comunicação, né? Temos um novo grafismo, temos um novo visual aí desenvolvido por designers. E uma escalação, agora eu gostei, porque a escalação agora tá colocada em ordem crescente, né? Então vamos lá, com o novo grafismo da comunicação do São Paulo. Escalação do Tricolor para pegar o Grêmio já às 9h30 da noite. Escala o São Paulo aí, vai PDV! Olha aí, agora a gente não precisa mais ficar montando o quebra-cabeça da escalação, né? Inclusive com a anuência do Crespo, a comunicação do São Paulo, agora com o Felipe Espíndola, ajuda a imprensa de alguma forma, principalmente aqueles que não cobrem o São Paulo diariamente, que não é meu caso, a gente consegue escalar tranquilamente o Tricolor sem a escalação por posição, mas facilita a vida de todo mundo agora então a escalação do São Paulo, que vai do goleiro ao atacante, ó. Vou ler aqui a escalação do São Paulo, que o São Paulo passa então: 23 Rafael, 19 Lucas Ramon, olha aí a primeira novidade, Lucas Ramon escalado entre os titulares, o Cédric não aparece nem no banco de reservas, 28 Alan Franco, 35 Sabino, o Arboleda por problemas particulares, de novo, hein? Arboleda, problemas particulares, está fora do jogo, entra o Sabino. Crespo desfaz o esquema com 3 zagueiros, conforme a gente já esperava, mas sem o Arboleda joga o Sabino, 13 Enzo Dias, e aí aquele meio campo que a gente já imaginava, ó, 94 Danielzinho, 16 Bobadilha, 8 Marcos Antônio e à frente o trio de ataque, com 7 Lucas Moura, 10 Luciano e 9 Caleri. Então é o São Paulo que tem o quarteto Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Caleri. Ó, repetindo: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino, Enzo Dias, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Caleri. Eu gostei muito disso, hein?
Eu aprovo. Eu também. Eu aprovo. Tá na hora de abrir esse time, deixar esse time mais solto. É um anseio de parte da torcida São Paulina, né? Você com um zagueiro a menos, isso é matemático no futebol. Um cara a mais para pensar o jogo no meio, um cara a mais para atacar, né? Então, meio campo muito legal. Meio campo, inclusive, que dá liberdade pro Lucas Moura encostar mais no Luciano e no Caleri, porque o Bobadilla é um cara que entrega muito fisicamente. Marcos Antônio nem precisa falar. E o Danielzinho, se repetir as boas atuações lá do Mirassol, abemos um novo São Paulo com uma nova ideia. Se bem que o PDV deu a letra aí, né? O Arboleda não tá em campo porque tá com um problema. Não sei, será que só foi por isso? Porque ele poderia colocar o Dória no time, né? Ele poderia formatar o time com 3 zagueiros, não é certo? Então, acho que é uma concepção que não tem nada a ver com o problema do Arboleda. Eu acho que tá certo, eu aprovo. Acho que a torcida do São Paulo deve ter gostado, ou parte dela deve ter gostado. E o Grêmio, já dá pra escalar aí o imortal gaúcho, o PDV? Dá sim, Capri. Vamos lá então, ó. Grêmio escalado pelo técnico Luiz Castro. Tem o Everton no gol, 18, João Pedro, 2, Balbuena, 3, Wagner Leonardo e Marlon, 23, 19, Noriega, 29, Arthur, capitão do time, 8, Edenilson, 21, TT, 9, Amuzu e 95, o artilheiro do futebol brasileiro até aqui na temporada de 26, Carlos Vinícius. 9 gols em 9 jogos, veste a 95 do tricolor imortal, Capri. Eu tava certo. Joga Edenilson, joga Amuso. Joga William, joga Pavon. Então nem o William nem o Pavon. Interessante isso, ele preferiu Edenilson e Amuso. Meio de campo mais reforçado, mas com um ataque com 2 caras abertos. Opção ir pro intervalo em 8h37, senão a gente não consegue abrir a jornada às 9 da noite. Vamos lá pro intervalo, a gente já volta aqui com o Esporte em Debate. Vocês falam, hein? Mais de 1 hora falando sem parar. Por favor, intervalo, João Paulo Capelani. Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Vonder, a marca de ferramentas mais completa e premiada do mercado. Ferramenta profissional é Vonder. De ferramentas manuais a equipamentos de alto desempenho e tecnologia, a Vonder conta com produtos que dão uma goleada de durabilidade, performance e rigor técnico na sua obra, oficina ou indústria. A Vonder entrega as melhores soluções em ferramentas e equipamentos para o seu trabalho profissional. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder. Guia de Motéis Go apresenta Camarote Euforia. O Carnaval de São Paulo pede uma experiência à altura. Vem viver o Camarote Euforia no Sambódromo do AMB. Open Bar e Open Food. Shows ao vivo de Renato da Rocinha, Billy SP e muito mais. Além do conforto e a melhor vista dos desfiles. Garanta agora seu ingresso e transforme sua noite em um espetáculo. Compre no site clubedoingresso.com/Camarote Euforia. Euforia com PH. Meu sonho é ser médica porque eu quero descobrir a cura do câncer. Essa é a Sofia, assistida da Unibis. E com seu apoio, sonhos como este podem se tornar realidade. A Unibis é uma ONG que há 110 anos transforma a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Doe agora qualquer valor em unibis.org.br e faça parte dessa causa. Unibis, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Apoio Instituto Bandeirantes. Bandeirada, com Reginaldo Leme. Alô, amigas e amigos do Esporte a Motor. Começa nesta quarta-feira a segunda etapa da pré-temporada da Fórmula 1. As 11 equipes estão reunidas no circuito de Sakhir, no Bahrein, para 3 dias de atividades de quarta a sexta. Todos os carros estarão na pista ao mesmo tempo pela primeira vez, já que em Barcelona as equipes escolheram 3 dos 5 dias para testar.
A Mercedes foi a equipe mais eficiente em Barcelona, tanto em quilometragem quanto em confiabilidade. E foi Lewis Hamilton com a Ferrari o piloto mais rápido desses testes. Espera-se uma evolução da McLaren, que começou os treinos com atraso e não teve grandes resultados. E quem também desperta grandes expectativas é a Aston Martin, que tem o carro com conceitos aerodinâmicos mais diferenciados. Na próxima semana, serão realizados mais 3 dias de testes no Bahrein. O Mundial de 2026 começa no dia 8 de março, na Austrália. Rede Bandeirantes de Rádio. Hoje é dia de conhecer a junta homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. A paz nas cozinhas dos restaurantes está perto do fim. Vem aí a nova temporada de Pesadelo na Cozinha. O nosso chefe Eric Jacan está chegando para salvar restaurantes com desafios ainda mais complicados. Ou seja, vem muita bronca por aí. Nova temporada de Pesadelo na Cozinha. Estreia terça, 24 de fevereiro, 10h30 da noite, na Band TV. É só um jogo. E a gente acha também que é o mais importante de todos. A cada partida é assim. A cada jornada esportiva. Ótima Nossa equipe de esportes se dedica a fazer com que os momentos de análise, de reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia. E que fase, hein? Visão panorâmica. É uma equipe que tem um lastro. Mas o que é isso? A verdade é essa. Futebol Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 8h42. Como é que estão os jogos aí, Lucas Bueno? Jogos do Campeonato Brasileiro que começaram às 7 da noite já. Estamos caminhando aí para o final das partidas. Exatamente, Capri. Nesse momento segue 2-1 para a equipe do Mirassol contra o Cruzeiro. Até fez um gol, porém estava impedido. Coritiba e Chapecoense 3-2 para a equipe do Coritiba. Chapecoense fez um gol há pouco com Eduardo Doma. E Atlético Mineiro e Remo segue 1-0 para a equipe do Galo. E tem um recado aqui de João Paulo Capelanes. Opa! Vamos lá, porque é o seguinte, ó. Atenção, Sérgio Rocha. Vai reformar o CT de Cotia aí? Presta atenção no que vai falar aqui João Paulo Capelanes. Atenção, Sérgio, para qualquer reforma, indústria, oficina, empresa, não importa. E CT também. E CT também, fundamental. De ferramentas manuais aos equipamentos mais robustos e de alto desempenho. A Vonder entrega durabilidade, performance superior e rigor técnico para sua obra, oficina ou indústria ou até CT, viu, Sérgio? Somos a Vonder, o melhor e mais completo mix de ferramentas, ferragens, máquinas e equipamentos profissionais do Brasil. Seja qual for o seu trabalho, conte sempre com a gente, viu, Sérgio? É bom trabalhar com Vonder Brasil! Já voltamos aqui com o Esporte em Debate. Daqui a pouquinho tem Pedro Martelli assumindo o comando da jornada esportiva. A matéria da Olívia Freitas nesse momento, certo? Na Band News TV. IPTU, 2 pontos. Aumento exorbitante em São Paulo. Aí pra não chorar, né? Mas olha, eu tava vendo aí umas reportagens. Pô, tem uns lugares aí que aumentou barbaridade, meu. Aumentou muito. Inclusive na nossa região. É, sim, aumentou muito. O meu também aumenta. É barbaridade. Só pra não mudar o assunto, o Bandeira deu o gol, viu? O Bandeira deu o gol do Mirassol e o VAR tava lá pra corrigir. Um impedimento absurdo marcado. Que vergonha. Vamos lá pro intervalo, João. Já vou. Pera aí que o Lucas Bueno tá chamando. Diga aí, Lucas. Gol do Remo. Vitor Bueno faz o gol em sua estreia com a camisa do Remo. 1-1 neste momento na Arena MRV. Contra o Atlético Mineiro. Exatamente. Tá numa fase também. Tá louco. Os caras arrastados. Os times lá de Minas, vou te falar, viu? Não tá fácil não. Vai, João. Bandeirantes, futebol
Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Vonder, a marca de ferramentas mais completa e premiada do mercado. Ferramenta profissional é Vonder. De ferramentas manuais a equipamentos de alto desempenho e tecnologia, a Vonder conta com produtos que dão uma goleada de durabilidade, performance e rigor técnico na sua obra, oficina ou indústria. A Vonder entrega as melhores soluções em ferramentas e equipamentos para o seu trabalho profissional. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder. A festa mais animada do mundo vai começar. Estamos chegando na Band. Vamos curtir os maiores hits do carnaval. Tem os trios elétricos direto de Salvador. No Rio de Janeiro, o desfile da Série O. O desfile no Sambódromo em São Paulo. A partir do dia 12. Vem curtir o carnaval com a gente. Vem pro Band Folia. Não é só futebol. Aqui na Bandeirantes, você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete e, claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá, de olho. Afinal, esporte é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. A paz nas cozinhas dos restaurantes está perto do fim. Vem aí a nova temporada de Pesadelo na Cozinha. O nosso chefe Eric Jacan está chegando para salvar restaurantes com desafios ainda mais complicados. Ou seja, vem muita bronca por aí. Nova temporada de Pesadelo na Cozinha. Estreia terça, 24 de fevereiro, 10h30 da noite, na Band TV. Guia de Motéis Go apresenta Camarote Euforia. O Carnaval de São Paulo pede uma experiência à altura. Vem viver o Camarote Euforia no Sambódromo do AMB. Open Bar e Open Food. Shows ao vivo de Renato da Rocinha, Billy SP e muito mais. Além do conforto e a melhor vista dos desfiles. Garanta agora seu ingresso e transforme sua noite em um espetáculo. Compre no site clubedoingresso.com/Camarote Euforia. Euforia com PH. Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia. O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 8h48, minha gente, tem um pênalti para o Cruzeiro lá em Mirassol. O Mirassol tá vencendo 2-1. Patético. Uma vergonha mesmo. Nome do árbitro. Braulio. O Braulio de novo, Braulio baixado. Braulio já caiu uma vez da arbitragem e ele foi pro VAR. Né? Agora ele tá gordo, hein? Tá não, cheinho. Sério, tá gordo. Tá cheinho. O Braulio tá gordo. Capri, você narra hoje, Capri. Matheus Pereira deixou a bola pra quem ali, hein? Caio Jorge. É o Caio Jorge. É o Caio Jorge. Claro, Caio Jorge. Faz o K. Vai, Caio Jorge ajeitou. Não teve ninguém lá pra cutucar a marca da Cal, hein? Caio Jorge posicionado. Walter no meio do gol. Será que tem defesa do goleirão do Mirassol? Ou será que o Cruzeiro empata? Tite observa. Caio Jorge está autorizado. Parou. Observou a posição do goleiro. O árbitro mandou todo mundo sair da grande área. Caio Jorge na bola. Existe um grande clube na cidade. Eu vivo cheio de vaidade. No Cruzeiro! Caio Jorge.
Jorge foi na categoria, hein? Caio Jorge foi bem, olha só, bateu bem, Caio Jorge. No cantinho ali, o Walter ainda se esticou, mas não deu certo. Muito bem, Caio Jorge, 2-2. Tô cravando o palpitômetro aí, hein? mesmo. Tô cravando o Mas deveria ser palpitômetro. impugnado esse seu palpite. Isso é verdade. Eu Porque até esse concordo pênalti que o foi uma pênalti foi uma sacanagem. vergonha. O pênalti É que foi nem ruim. ontem. Não sei se vocês viram, eu tava assistindo o jogo Vitória e Flamengo. Cara, o Vitória jogou bem. O Vitória amassou. Olha só o que eu vou falar. O Vitória amassou o Flamengo. Foi uma pressão gigantesca. O Flamengo chegou 2 vezes e fez 2 gols. Porém, o Mateuzinho, postei até no meu Instagram hoje, no Capela Real, o Mateuzinho, ele invade a área e ele tem um contato com o jogador do Flamengo, um contato. E aí ele cai na área e o Rafael Claus não marca o pênalti. 3 segundos depois, porque o lance deu continuidade, um lance praticamente igual que o Mateuzinho levanta e vai tentar recuperar a bola, aí o Klaus pega e marca a falta. Não. Eu não achei pênalti, Xandão. Só que 3 segundos depois ele marcou uma falta praticamente igual a que ele não marcou dentro da área, pô. Porque o de ontem, esse aí do Mateuzinho, eu não marcaria. É igual esse aí do Matheus Pereira. Então, não aí foi que tá. nada. Eu não marcaria o pênalti do Mateuzinho, mas se o ele outro não foi, marcou... Né? O do Alexandro foi. O que ele deu. Claro, tá o louco. O Vitória errou. Não. O Renato Vitória Kaiser não. Ali foi, né? Louco, Aliás, falar em Alexandre, bom lembrar, o lateral esquerdo titular da seleção brasileira, ele tá sendo amassado pelos adversários. É verdade. Ontem ele foi, viu vergonhosamente amassado pelo lado direito do Vitória. Ninguém do Flamengo viu a bola. Exatamente. Pulgar fez um gol largo, um golaço, é bem verdade. Não te preocupou, o Alexandre? Foi um baile o que ele levou. Um baile. Cara, um baile. É preocupante mesmo, tem toda a razão. Mas o Vitória jogou bem barbaridade ontem. Mas que adianta, Dudu, jogou bem e perdeu. De novo, eu vou falar desse Dudu aí, cara. Dudu joga muito, Dudu cara. é bom de bola. Vitória. É verdade. Só que ele é fio desencapado. Dizem que ele é completamente maluco. Ah, é? Mas ele joga muita bola, velho. Esse Dudu tava no Vila Nova jogando Série B há não, 2 anos? Não é aquele ele tem lá, 23 anos, velho. Mas o próprio Jair Ventura já disse, tem que tomar cuidado e tal. Mas todo mundo sabe que ele é muito bom jogador. O Thiago tá lembrando aqui no nosso chat que hoje faz 30 anos daquele golaço de Marcelinho Carioca na Vila Belmiro contra o Santos. Edinho no gol do Santos. E aquele gol espetacular, histórico, né? Épico, fantástico, que mereceu homenagem de Edson Arantes do Nascimento. Pelé parabenizou e depois deu uma placa para o Marcelinho como um gol belíssimo na Vila Belmiro. Eu estava naquele jogo, eu estava atrás daquele gol e olha, foi um momento realmente fantástico, espetacular. Era você que estava comigo na reportagem, será, Lelê? Você estava naquele jogo, na Vila Belmiro? Não estava nesse jogo. Você não estava nesse, né? Tupan, Carlos Alberto se mandou para a direita. Tupan. Olha o Marcelinho na esquerda. Meteu a bola pro Marcelinho, legal! Cutuca que dá! Cutucou, guardou! Alexandre Santos. Ele cutucou com muita categoria, né? Cutucou com uma categoria espetacular. Esse foi um gol dos mais bonitos da história da Vila Belmiro, um dos gols mais bonitos da história. Realmente um golaço. E hoje, lembra bem aqui o Thiago, 30 anos desse... Nossa, como passa o tempo, minha gente. 30 anos. Tá louco, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Você lembra de tudo, né? Parece que foi ontem, 30 anos. Olha só, coisa maluca, né? Agora, curiosa. 30 anos já. Marcelo Carioca cutucou, né? Mas tem gente que fez algo semelhante no programa recentemente. Andei dando umas furadas por aí. Furada, não cutucada. Não, mas é sinônimo, né? Pode ser. Furada é uma coisa, cutucada é outra. Cutuca que dá! É muito bom, né? Grande Alexandre Santos. Nossa, aqui na Band, narração da Band. É um bordão muito criativo. Muito. E cutuca é um toquinho, né? E o Alexandre Santos foi o responsável por um dos programas mais espetaculares da história do futebol brasileiro. Gol, o grande momento do esporte. O nome é maravilhoso. Domingos, hora do almoço. Exatamente. Estava lá comendo aquele macarrão maravilhoso e assistindo os gols espetaculares. Exatamente. Eu era criança, jovem, adolescente. E a gente assistia gols históricos. Numa época que os registros não eram como é hoje. Hoje você tem registro de tudo, absolutamente tudo. E não só de dentro do campo, de fora também, né? Fora das 4 linhas. Naquela época você não tinha todos esses registros. Então tornava a coisa ainda mais saborosa, mais apetitosa, né? Porque a gente não tinha tudo à disposição hoje. No YouTube hoje tu busca tudo. Tudo, mas naquela época quando aparecia o gol, você falava, que coisa espetacular. Você não tinha visto o gol ainda, gol que você não tinha visto. Grande época, viu? Sem ser saudosista, não é? Mas gol, o grande momento do esporte. Alexandre Santos marcou época na tela da Band, fantástico.
Tem gol aí? Tem gol, Lucas. Gol. Olá, Lucas Bueno. Gol fantástico. Aliás, curiosidade. 3 jogos, tá? 3-3 num, 2-2 no outro, 1-1 no outro. Muito curioso isso. Exatamente. Pretzel, Capri, todo mundo que nos escuta aqui na Rádio Bandeirantes. Chapecoense empata o jogo. Chapecoense 3, Coritiba 3, com Rubens aos 45 do segundo tempo. Um abração a Márcio Espímpolo, que está nos ouvindo. Grande Pipo. Espímpolo, que é sobrinho do grande Alexandre Santos e filho de outro grande, saudoso jornalista, Silvio Filho, que marcou época no jornalismo esportivo de São Paulo. Então, 2 gênios do jornalismo esportivo, Alexandre Santos e Silvio Filho. Um abraço ao Márcio, viu, que é uma grande figura. Gente boa demais. E uma vez ele ficou brabo porque eu critiquei o Fernando Diniz e ele sempre foi um defensor do Fernando Diniz. Ele foi à loucura no programa, defendendo o Fernando Diniz até o final. Não, ele não está sendo irônico. Isso está sendo irônico. Não, isso ele não faz. Fala dando risada. O senhor é um fanfarrão. Ele não faz. O senhor é um brincalhão. Daqui a pouco o Espímpolo vai pedir direito de resposta. Aqui. Foi o primeiro jornalista que eu via simplesmente, viu? Demonizar o estilo de jogo do Fernando Diniz. O primeiro, cara. E eu era dinizista, viu? Mas larguei o Diniz depois que ele apoiou o Felipe Melo, que deu um soco nas costas do assessor do Atlético Goianense, depois de Fluminense e Atlético Goianense Felipe no Melo Maracanã. Deu um soco em quem? Nas costas de um assessor de imprensa do Atlético Goianense. E hoje ele faz o que na imprensa? Hoje ele trabalha na imprensa. Ele trabalha na imprensa, mas agredia colegas de imprensa. Exatamente. E na época, o assessor, o profissional, o Anderson, estava fazendo o seu trabalho, pegou 15 dias de suspensão, enquanto que o Felipe Melo pegou, sabe o que, Capri? Um jogo. Então é o seguinte, ó, tudo desvirtuado no nosso... E aí o Diniz vai pra coletiva... Não vi. E aí, Diniz, esse negócio do Felipe Melo... Não, eu vi meio por cima, assim, mas eu quero dizer que eu defendo o Felipe Melo. Eu valorizo tudo que ele tem feito. Assim, cara, ali, Fernando Diniz, jazz pra mim. O microfone do Terçala tá desligado aí, Lelê. O que aconteceu aí? Tô te ouvindo aí. Olha lá, tô falando. Leandro Quesada, hein? 70 anos de rádio, o cara desplugou o próprio microfone. Ele é infalível, ele é infalível. Eu não vou falar se não vou ser deselegante. Peraí, sacanagem tem prioridade, né? Não, mas isso é o tipo da coisa que é melhor não. Vai lá, peraí. Atenção, deixa eu só... pro coração. Não, mas não é. Isso daqui não é responsabilidade minha. Caiu o negócio aqui. Né? Como não sei. Que caiu o negócio aí? Eu nem mexi aqui, Capri. Caiu, pois é. Temos fantasma nesse estúdio aqui. Não é possível isso. Eu ia falar aqui, vocês me desvirtuaram aqui do que eu ia falar. Eu esqueci o que eu ia falar. Palpite. Não ia pedir o destaque final do PDV lá no Esporte em Debate, lá no Morumbi. Ô PDV, vamos lá, o destaque final e já o seu palpite aí pro jogo. Vai, PDV! Vamos lá, Capri, o meu destaque, 244 gols. É a soma do ataque do São Paulo hoje, formado por Lucas, Caleri e Luciano. Em Lucas 56, Caleri 83, Luciano 105 gols pelo São Paulo. Eu acho que hoje aqui teremos um empate 1-1. Eu palpitei, acho que no palpitômetro ontem eu coloquei 2-2. Acho que foi 2-2 que eu coloquei e eu mantenho aqui o meu palpite. Vai, Pretzel. Vou repetir o palpite do nosso palpitômetro. 1-1. Você, João? Eu não lembro que eu palpitei ontem, acho que eu coloquei 1-1. Só deixa eu falar uma coisa bem rápida aqui. As televisões flagraram, tá jogando agora o Atlético Mineiro contra o Remo, né? E aí o técnico do Remo, pra quem não lembra, é o Juan Carlos Osório. E ele tá chupando um pirulito na área técnica. Que legal isso, cara. Ele tá metendo o Ancelotti masca chiclete, por que ele não pode chupar um pirulito? É que é a primeira vez que eu vejo na minha vida um treinador chupando um belo pirulito. Sabe que era um personagem que chupava pirulitos? Um detetive? Kojak. Imortalizado pelo ator Telly Savalas. Exatamente. Cara, assim, chiclete a gente já tá acostumado. Agora, pirulito é curioso, né? Fala aí, Lelê. Eu gosto do pirulito, é delicioso. Vai, Lelê. Tu vai muito no pirulito? Vou bastante, adoro. Quinta série também, me perdoe. Fui obrigado agora. Vai, Lelê. Falei que ia dar São Paulo 2-1. Lucas Bueno, seu palpite, Lucas. São Paulo 3, Grêmio 1. Então, minha gente, amanhã não estaremos juntos. Amanhã não tem Esporte e Debate. Amanhã temos 2 jogos de futebol, né? Amanhã é a vez de Corinthians e Palmeiras em ação pelo Campeonato Brasileiro.
Transmissões Bandeirantes para todos vocês. Na sexta, o Esporte em Debate estará de volta. Vem aí Pedro Martelli, a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil para São Paulo e Grêmio. Os comentários do Leandro Quesada, reportagens do Paulo do Vale. João Paulo Capelani segue por aqui com o Lucas Bueno. Tenham todos uma ótima noite de quarta-feira. Bom jogo, ótimas emoções. E até sexta-feira. Sexta-feira o quê, João Paulo Capelani? Coisa linda! A gente encontra ela. Vamos lá, tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Vonder, a marca de ferramentas mais completa e premiada do mercado. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a marca de ferramentas mais completa e premiada do mercado. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes, para você, rede para todos os cantos do Brasil. A partir de agora, a sequência do Campeonato Brasileiro. No estádio do Morumbi, falando de São Paulo para o mundo, microfone da Bandeirantes, presente para a terceira rodada do Brasileirão. São Paulo e Grêmio se enfrentam no microfone da Bandeirantes. O tricolor paulista enfrentando o tricolor, o imortal Grêmio. São 4 mundiais em campo, 6 Libertadores em campo, 8 brasileiros em campo. Um clássico nacional no futebol da Bandeirantes. Já a bola rola no estádio do Morumbi, 9h30 da noite, rola pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Grêmio vão jogar, o microfone da Bandeirantes vai transmitir o jogo. À direita da cabine da Bandeirantes se aquece o tricolor paulista numa noite de estreia de seu uniforme, polêmico é verdade, mas vai com o seu novo primeiro uniforme, o São Paulo para o jogo. À esquerda o Grêmio trabalhando também no seu campo e fazendo o seu aquecimento. Titulares em finalizações, reservas em bobinas,
joguinhos, o clima do jogo no futebol da Bandeirantes. 9h30, rola a bola para São Paulo e Grêmio e São Paulo no microfone da Bandeirantes. Para você sendo abraçado na live, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Galera ligada, torcedor do São Paulo embalado, hein? 4 jogos invictos. Pega um Grêmio também embalado. Uma goleada em casa pra cima do Botafogo. O Grêmio vai pro jogo, São Paulo também. Na Bandeirantes, já São Paulo e Grêmio. Primeiras informações dos times em campo. Acompanhe o São Paulo no microfone da Bandeirantes todos os dias para trazer o seguinte destaque nesta noite. Boa noite a você, Paulo do Vale. O destaque do São Paulo, fala do Vale. Boa noite, Martelli. Abraço pra você, pra todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. O destaque é que pela primeira vez Crespo escala talvez o trio ofensivo ideal dos sonhos e que não joga muito tempo junto, né? Até porque 2025 para Caleri e para Lucas foi praticamente nulo. E neste ano, 2 jogadores que tentam recuperar a velha forma. Formam um trio de ataque com o Luciano. Este já há muito tempo vem carregando o piano do São Paulo. Foi artilheiro na temporada passada e esse ano também já marcando gols importantes. Portanto, o trio ofensivo que será municiado por Marcos Antônio, outro com moral. Então podemos chamar assim de um quarteto dos sonhos do São Paulo, pela primeira vez atuando juntinho, Martelli. Futebol da Bandeirantes daqui a pouco vai transmitir para você o jogo. Tem São Paulo e Grêmio e São Paulo, 9h30 da noite em 25 minutos pro tricolor paulista, pro torcedor do São Paulo, Gugarbi. Ligado, curtido no microfone da Bandeirantes, está esperançoso com a vitória. Quero o destaque do Imortal. A informação do Grêmio na semifinal do Campeonato Gaúcho. Começou bem o Campeonato Brasileiro, uns dizem que sim, outros um pouco mais conservadores. São 3 pontos e o 11º lugar, mas vem de uma vitória importante para cima do Botafogo. O destaque do Imortal do Vale. É verdade, né, Martelli? Até porque em 2 jogos, uma derrota na estreia contra o Fluminense, jogo fora de casa, e num jogo maluco movimentado na semana passada, 5-3 para cima do Botafogo. E nesse jogo, dos 5 gols marcados, 3 foram do Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius é o artilheiro do futebol brasileiro no ano de 2026. São 9 gols em 9 jogos, números absurdos que ele tem desde que chegou na equipe do Grêmio, que tem 5 retornos importantes para hoje, depois da classificação para a semifinal do Gauchão. João Pedro retorna à direita, recuperado de lesão. Balbuena também com desgaste, não jogou no final de semana, está de volta. Marlon na lateral, Arthur no meio campo e TT também no ataque do Grêmio. São 5 retornos na equipe do português Luiz Castro, Martelli. São os destaques para você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes. Daqui a pouco tem São Paulo e Grêmio pra galera ligada no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Gugu tá conosco, Carlos Renan, Juniel de Souza, Matos Filho, sempre curtindo no microfone da Bandeirantes. Falta pouco pro início do jogo. 9h30 da noite, rola a bola no estádio do Morumbi. O São Paulo em campo, o Imortal Grêmio também em campo. Na análise do microfone da Bandeirantes, a leitura do jogo. Leandro Queçada, boa noite a você, Queçada. Tudo bem, Martelli? Grande abraço a você, aos nossos ouvintes. Depois de ouvir essas informações sempre precisas do PDV, né? Ou seja, a gente vai ter aí ataques que estão bem, um trio que está fazendo um sucesso incrível nesse início de temporada. Era uma vontade, um desejo, um anseio da torcida do São Paulo contar mais vezes com o trio formado pelo Caleri, pelo Luciano, também pelo Lucas Moura. Fizeram aí, né, nas contas do PDV, 8 dos 12 gols do São Paulo na temporada. O que o Crespo precisa ajustar é o sistema defensivo, que é um problema também do Grêmio nos últimos tempos. Não nessa temporada, né? Não nessa temporada com a chegada do Luiz Castro, mas havia sido um problema com o Quinteiros e logo depois com o Mano Menezes, né, que hoje é o treinador da seleção peruana. Então, pelo menos nessa temporada, há um ajuste no Grêmio, o Grêmio mais fazendo gols do que sofrendo e tendo na figura do Carlos Vinícius, não é? Esse grande nome do ataque do futebol brasileiro. E uma coincidência aí, né? Uma curiosidade na realidade. O que o Carlos Vinícius fez é muito mais do que o trio do São Paulo colocou nas redes. Ou seja, sozinho ele fez 9 gols contra 8 do trio formado aí, já citado por nós, né? Luciano, o Lucas Moura e o Caleri. Espero um grande jogo.
com 2 times atacando e vamos ver se hoje as defesas ficam ligadas também, porque os 2 ataques são poderosos e podem complicar os sistemas defensivos de São Paulo e Grêmio nesta noite no Morumbi, Martelli. Leandro Quesada fala no microfone da Bandeirantes para você em todos os cantos do Brasil e do mundo. Thiago de Souza também está conosco aqui no microfone da Bandeirantes, Thiago Oliver. Valeu a você, muito obrigado pelo carinho aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O futebol da Bandeirantes vai transmitir o jogo para você daqui a pouco, 9h30 da noite, tem São Paulo e Grêmio. Grêmio e São Paulo se enfrentam, a Bandeirantes transmite o jogo no plantão esportivo desta noite. Boa noite a você, destaques do futebol brasileiro e do mundo. Tudo bem, Lucas Bueno? Boa noite, Martelli, e todos que nos acompanham na Rádio Bandeirantes. Hoje com muitos destaques, principalmente para o futebol brasileiro, com o início da terceira rodada. Mirassol e Cruzeiro empataram em 2-2, com um pênalti polêmico para a equipe do Cruzeiro. Caio Jorge fez o gol de empate no finalzinho da partida. Outro jogo com muitos gols foi Chapecoense e Coritiba. 3-3 com a equipe da Chapecoense, empatando nos minutos finais com o jogador Rubens. Breno Lopes fez 2 gols nessa partida. Por enquanto, a rodada dos empates, porque neste momento Atlético Mineiro e Remo vão empatando em 1-1 na Arena MRV. Hulk fez de um lado e Vitor Bueno fez do outro. Além destes jogos, teremos logo mais Vasco e Bahia às 9h30 da noite, além de São Paulo e Grêmio. No Campeonato Carioca tivemos Portuguesa do Rio de Janeiro 1 e Nova Iguaçu também 1. Além de no Campeonato Goiano, Craque 1 e Goiás 1. Indo para o futebol internacional, porque o Manchester City ganhou de 3-0 da equipe do Fulham. O Burnley ganhou de 3-2 do Crystal Palace e Aston Villa de 1-0 do Brighton. Nottingham Forest e Wolves empataram em 0-0 e o Sunderland perdeu de 1-0 para a equipe do Liverpool. Na Copa da Itália, a equipe da Lazio ganhou de 1-1, empatou em 1-1 com o Bolonha e se classificou para a próxima fase. Na Copa do Rei da Espanha, o Real Sociedad ganhou de 1-0 do Atlético Bilbao e na Copa da Alemanha, o Bayern de Munique ganhou de 2-0 do Red Bull Leipzig e se classificou para a próxima fase. Destaques do futebol brasileiro e do mundo, já rola a bola no estádio do Morumbi para São Paulo e Grêmio. Grêmio e São Paulo se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Absolutamente ninguém neste momento do Grêmio em campo. O São Paulo ainda treina algumas finalizações. Lucas é um deles ali na meia-lua da grande área. Tá passando em branco o ataque do São Paulo com o Lucas, mas é verdade da dificuldade do Campeonato Paulista, dificuldade também do Brasileiro, que começa para você no microfone da Bandeirantes em janeiro e vai durante todo o ano. Já um clássico nacional na Bandeirantes. São Paulo de um lado, Grêmio do outro, porque você sabe, o futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental.
A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Se você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. Futebol é com a Bandeirantes. Pedro Martelli. No estádio do Morumbi, já São Paulo e Grêmio vão jogar. O microfone da Bandeirantes vai transmitir o jogo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Não tem muito torcedor do São Paulo nesta noite aqui, viu? A torcida do Grêmio chega, mas já vejo aqui à minha frente o setor central no anel superior completamente vazio, porque ninguém vem para o jogo, hein? A expectativa de público nesta noite, tem alguma informação, Adovale? Olha, Martelli, a questão é, quando esse setor aqui, que fica de frente para a cabine da Rádio Bandeirantes superior, ele está vazio, é porque o São Paulo não vendeu ingressos para que ele tenha a sua abertura decretada. Porém, isso não quer dizer que teremos um público decepcionante, não. O São Paulo costuma abrir esse setor depois que vende mais de 30 mil ingressos antecipados normalmente. Eu acho que hoje a gente deve chegar aqui na casa de 25 até 30 mil pagantes nessa noite no estádio do Morumbi, viu, Martelli? Para São Paulo e Grêmio, 9h30 da noite, rola a bola, o microfone da Bandeirantes transmite o jogo, os jogadores todos dos vestiários, já as escalações das equipes. São Paulo e Grêmio, na Bandeirantes é o terceiro jogo do Campeonato Brasileiro, dividindo as atenções com o Campeonato Paulista. Vamos girar nossa equipe de repórteres e destaques dos outros times de São Paulo, começando com a informação do Timão, falando do Corinthians. Boa noite a você, Luiz Fabiani. Oi, Martelli, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a jornada esportiva Bandeirantes. O Corinthians oficializou nesta quarta-feira a contratação do volante Alan do Flamengo. Ele foi emprestado pelo rubro-negro ao Timão até o final desta temporada com opção de compra de 2 milhões de euros. A tendência é que ele fique à disposição para estrear no final de semana contra o São Bernardo no estádio 1º de maio pelo Campeonato Paulista. O destaque, a informação do Palmeiras, falando do Verdão, Bruno Miliossi. Fala, Martelli, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Amanhã é a vez do Palmeiras encarar a equipe do Internacional pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Deve ser também a terceira vez que Abel Ferreira escala a mesma equipe. Os titulares do Verdão tendo uma longa sequência. O Palmeiras provável pro duelo contra o Inter no Beira-Rio, de Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício, Alan, Flaco Lopes e o Tigrinho Vitor Roque. A informação, destaque do Peixe, falando do Santos, Guilherme Agrela. Fala, Martelli, tudo bem? Um abraço pra você, um abraço a todos que nos acompanham aqui no microfone de esportes da Bandeirantes. O Santos oficializou a contratação do atacante Moisés, de 29 anos, vindo do Fortaleza. Ele inclusive já está registrado no boletim informativo diário da CBF e está junto da delegação santista que viaja a Curitiba, onde amanhã enfrenta o Atlético Paranaense pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Moisés vai custar aos cofres santistas 2 milhões de euros, mais 1 milhão em caso de cumprimento de metas pré-estabelecidas em contrato. A informação do time de jornalismo da Bandeirantes. Boa noite, Camille Vieira. Boa noite, Martelli e ouvintes da Rádio Bandeirantes. A polícia de São Paulo indicia por homicídio doloso os 3 proprietários da academia C4 Gym, onde uma mulher morreu intoxicada pelo cloro da piscina no último fim de semana. Outras 6 pessoas passaram mal. Hoje, os sócios do estabelecimento localizado na zona leste da capital paulista prestaram depoimento aos investigadores. César Mikeloff e os irmãos César e Celso Bertolotto foram ouvidos em salas separadas.
Ao final dos depoimentos, o delegado responsável pelo caso, Alexandre Bento, pediu à justiça a prisão dos 3 investigados. Para a polícia, eles assumiram o risco de provocar morte ao agir de forma negligente na manipulação de produtos químicos. Ontem, o manobrista responsável pela piscina foi ouvido pelos investigadores e disse que seguia ordens dos patrões que recebia pelo WhatsApp. Severino José da Silva não foi indiciado neste momento. Volto com você. É o timaço da Bandeirantes na mesa de som, sonsaço de Michel Lopes, na central de Beto Quebec, Roberto Dias, cuidado, hein? No switcher de Alexandre Marques, no digital de Gustavo Tomás, externas aqui comigo. Na cabine do microfone da Bandeirantes, Daniel Chingote lá embaixo. Rafael Pellegrini levando do Brasil para o mundo, de São Paulo para o mundo. O microfone da Bandeirantes para São Paulo e Grêmio. Grêmio e São Paulo vão jogar daqui a 10 minutos no microfone da Bandeirantes. Eu quero mais uma informação, mais um destaque do São Paulo do Fani. Vamos lá, Pedro Martelli, vamos falar desse ataque do São Paulo que soma 244 gols. Tô falando de 56 gols de Lucas Moura, 83 gols de Caleri e 105 de Luciano, que encabeça aí essa artilharia entre os 3 e tá encostando ali nos grandes jogadores do São Paulo que marcam e fazem história no tricolor paulista. E é o seguinte, hein, falando da roupa nova, o São Paulo... Roupa nova? Hoje tá estreando o novo uniforme, Martelli, e que gerou polêmica, hein, porque quase que o São Paulo teve que deixar ainda no armário essa nova camisa, esse novo uniforme confeccionado pela New Balance. Isso porque o estatuto do clube é bastante detalhista, podemos dizer assim, com relação a isso. E detalhistas também os conselheiros que foram lá azucrinar a vida do Harry Macis. No ano passado ainda, esse novo uniforme foi aprovado pela gestão Júlio Casares e através de um parecer jurídico do advogado do clube, o São Paulo obteve esse respaldo aí para que a New Balance produzisse este uniforme, né? O que vem gerando a polêmica é que o escudo, o emblema do São Paulo, não está sobreposto aí às 3 faixas, né? A branca fica ali entre a preta e a vermelha, e o escudo, na verdade, ele acaba tendo o contorno dessas faixas, então ele é contornado pelo branco ali, que forma, de alguma forma, tem o formato do próprio escudo do São Paulo. Acaba sendo estranho aos olhos, né? Num primeiro momento. Esteticamente falando, cada um faz aí o seu juízo de valor. Eu não gostei. Eu não torço pro São Paulo, não sei se os são paulinos gostaram. A Ingrid, por exemplo, a minha esposa, Pedro Martelli, que é são paulina e adora analisar uniformes, não gostou também. Muitos são paulinos não gostaram, mas a questão é que, por capricho, por detalhe, quase que o São Paulo hoje não pôde estrear esse uniforme por conta de alguns conselheiros que vinham tentando melar esse novo uniforme do São Paulo e mudar para, quem sabe, a New Balance produzisse outro uniforme em tempo recorde, que a gente sabe que demora um pouquinho, né, Martelli? Ô, Quesada, independente se você achou bonito, eu digo torcedor de São Paulo, do Grêmio, do Brasil, do qualquer torcedor que seja, se você achou bonito ou não, é uma coisa, e aí cada um tem o direito de ter a sua opinião. Agora, o São Paulo está numa dívida danada. O São Paulo está vivendo escândalos com camarotes. O São Paulo viveu escândalo com o seu presidente. O São Paulo viveu um impeachment, um afastamento. O São Paulo tem uma nova gestão. Aonde estavam esses conselheiros que, para ver uma faixa, independente do estatuto ou não, branca, interrompendo, digamos assim, né, as 3 faixas, eles são um avião. Agora, para ver o que acontece no dia a dia no clube, para deixar o clube chegar na situação que está hoje e que o torcedor vem aqui na esperança de ver dias e noites melhores e que se faz presente, apoia o São Paulo, torce não só por um bom time, por um time que tenha condição de títulos, para o torcedor do São Paulo entender onde eles estavam para o São Paulo chegar nessa situação, hein, Quesada? Eu acho que você levanta uma questão importante, a gente tinha debatido aqui no Esporte em Debate, né? Tem, popularmente falando, tem coisa mais importante para o São Paulo cuidar do que ficar analisando estética
de lançamento de camisa. Não que a discussão não tenha que acontecer, mas com tanta coisa mais urgente, né? Com a urgência urgentíssima, dívida altíssima, salários de jogadores que foram atrasados na temporada passada, impeachment de presidente, uma dívida absurda que o São Paulo contraiu nesses últimos anos, más administrações, não é? Parece até um multiverso isso, né? Os caras estão vivendo num mundo de Nárnia, né? Porque realmente isso nesse momento não tem nenhuma importância. Tem importância o CT de Cotia, ter gramados melhores, né? Como a gente discutiu aqui no Esporte em Debate, que o São Paulo consiga fazer um futebol mais bonito, mais competitivo, que consiga atrair investidores para pagar as contas, né? Tô com você nessa, eu acho que o torcedor São Paulino de forma geral também, existem coisas mais importantes para serem discutidas nesse momento. Mas para não falar que a gente não comentou da estética, eu ainda prefiro a camisa antiga, tá? Mas não vai mudar o preço do dólar, né? Não vai ser a camisa antiga, a estética nova, que vai fazer esse time jogar mais ou menos bola. Mas enfim, conseguiram aí nas últimas horas desviar alguns focos mais importantes, esconder algumas coisas importantes da grande torcida São Paulina. Leandro Quesada fala no microfone da Bandeirantes. Já a bola vai rolar no microfone da Bandeirantes. Placar neste momento à frente da cabine da Bandeirantes. Hoje vai ter estreia. PDV estava me contando. Artes, novas imagens nos telões aqui do estádio do Morumbi. Estamos de olho, hein? Já rola a bola. 9h30 da noite tem São Paulo e Grêmio. Cláudio manda aqui, ó. Em relação à camisa e céu de menos, momento, esses conselheiros têm que trabalhar, arrumar soluções financeiras, é verdade. Além disso, manda aqui Mariceu, ó, vende muito, torcedor quer novidade. Você tem razão, mas essa novidade, a questão não é nem essa. A camisa tem que ter todo ano, a cada um ano, um ano eles lançam para vender, você tem razão. Mas, independente se é uma faixa branca ou não, os conselheiros têm que estar monitorando e vigiando outras coisas, em termos de prioridade. Se o clube só tem um problema em relação à faixa do escudo, aí tudo bem, aí beleza, mas o clube tem 1 milhão, um monte de outros problemas, então tem que ter a priorização mesmo de saber o que é importante. Deitar, sentar em reunião, um monte de conselheiro para dificultar sair uma camisa é uma coisa. E aí eles são os avião, mas na hora de chegar e dificultar esquema, onde eles estavam? Esse é o ponto aqui, mas camisa nova tem que ter mesmo. É verdade, o São Paulo vem para campo. Começa o protocolo oficial do início do jogo no estádio do Morumbi. Subindo ao gramado São Paulo com o seu uniforme novo. Com polêmicas à parte, mas vai lançar a camisa de número 1 do São Paulo para a temporada de 2026. São Paulo e Grêmio subindo ao gramado do Cícero Pompeu de Toledo no estádio do Morumbi. Já a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio também com seu primeiro uniforme, Caleri. O capitão desta noite puxa a fila, Arthur do outro lado, o capitão pelo lado do Grêmio. Puxa a fila na Bandeirantes, está tudo pronto para o jogo. Vamos escalar as equipes no microfone da Bandeirantes, começando com o tricolor paulista. O São Paulo, que é ex-campeão brasileiro, tri-mundial, tri da Libertadores. Na Bandeirantes, Paulo do Vale, escala para você o São Paulo. Entrando em campo neste momento, de roupa nova, o São Paulo definido e escalado pelo técnico Hernan Crespo, que tem Rafael no gol, 23, 19 Lucas Ramon, 28 Alan Franco, 35 Sabino, Enzo Dias, 13, 94 Danielzinho, 16 Bobadilha, Marcos Antônio com a 8 no meio campo, mais à frente o trio formado por 7 Lucas Moura, 10 Luciano e 9 Caleri. Repeteco do São Paulo. De Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino, Enzo Dias, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Caleri. E o banco de Hernan Crespo do Vale. À disposição do argentino, Coronel para o gol, Mike, Tolói, Ferrarese, Dória, Wendel, Luan, Pablo Maia, Pedro Ferreira, Tapia, Luca
e Ferreirinha. Escalada e definida a equipe do São Paulo. O tricolor paulista está pronto para o jogo no estádio do Morumbi. O São Paulo está pronto para enfrentar a equipe do Grêmio. Caleri é capitão. Lucas, o ataque forte do São Paulo. Será que vai pintar gol, torcedor tricolor? Na Bandeirantes, vamos escalar o outro lado do Clássico Nacional. Vem o Grêmio, bicampeão brasileiro, tricampeão de uma Libertadores. É campeão mundial, sim, o imortal. Na Bandeirantes vem a escalação do Grêmio. Até a pé nós iremos para o que der. Definido e escalado por Luiz Castro, com Everton no gol, 1. 18, João Pedro, Balbuena 2, 3, Wagner Leonardo, Marlon 23, Noriega 19, 29, Arthur, 8, Edenilson, 21, TT, 9, Amuso, 95, o artilheiro da temporada no Brasil, Carlos Vinícius. Repetindo o Grêmio. Gil Everton, João Pedro, Balbuena, Wagner Leonardo, Marlon, Noriega, Arthur, Edenilson, TT, Amuso e Carlos Vinícius. E o banco de Luiz Castro do à Vale. disposição do português: Grando, Kahneman, Gustavo Martins, Marcos Rocha, Caio Paulista, Dodi, Thiago, Enamorado, William Pavon, Gabriel Meck e André. Escalada e definida a equipe do Grêmio. O Grêmio também está pronto para o jogo. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A segundos instantes de começar um pequeno atraso no início do jogo, 9h30 da noite. Programado para São Paulo e Grêmio. Finzinho do hino nacional no estádio do Morumbi. Torcida esperançosa para ver o São Paulo de vestimenta nova, hein? De vestimenta nova o São Paulo. Vamos escalar eles. Questão. Aquele amarelo, marca-texto e preto. Quero saber, na Bandeirantes, quem apita o jogo? Do Distrito Federal, Sávio Pereira Sampaio apita o jogo. Auxiliado por Nailton Júnior de Souza Oliveira e a Leila Nayara Moreira da Cruz. No VAR, Marco Aurélio Fazecas Ferreira. Tudo pronto para São Paulo e Grêmio. Grêmio e São Paulo vão jogar o microfone da Bandeirantes. Vai transmitir de São Paulo para o mundo no FM tradicional da Bandeirantes, no dial da Bandeirantes em rede para todos os cantos do Brasil. No youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Matos Filho, Mariceu, Zenilda. Muita gente ligada no microfone da Bandeirantes. Tudo pronto para São Paulo e Grêmio. Grêmio e São Paulo na Bandeirantes. Análise com a expectativa para o jogo. No momento em que os jogadores do Grêmio vão ao lado esquerdo da diagonal, do lado em que fica o torcedor do Grêmio saudar a torcida do Imortal. A análise do jogo, vamos esperar eles baterem na bola agora. Para projetá-la, Leandro Quesada. Dá para partir das escalações, Quesada? Dá sim, acho muito positivo, Martelli, essa escalação trazida aí pelo PDV, né? Um zagueiro a menos significa um cara a mais para pensar o jogo, um cara a mais talvez para atacar, não é? Acho que o São Paulo precisa mudar um pouquinho a chavinha. A gente viu esse jogo contra o Primavera. O Crespo foi criticado por mim, inclusive. Não era para ter jogado com 3 zagueiros desde o início. Ele escala errado, depois ele acerta a escalação no segundo tempo, colocando o Luciano, fazendo alteração, tirando um zagueiro e sendo um time que, apoiado pela torcida, vai ter que propor esse jogo no Morumbi. Eu acho que tem que fazer isso em todos os jogos, atuando no Morumbi. O Crespo tem insistido muito nessa história de 3 zagueiros. Foi assim no ano passado nas competições sul-americanas, foi assim na Copa do Brasil, né? No Campeonato Brasileiro, ao longo do Campeonato Brasileiro também. Tá na hora, né, de dar um pouco mais de rodagem para esse meio-campo e ter mais gente para pensar esse jogo do São Paulo. E hoje, com as presenças desses 3 jogadores no meio-campo aí, não é? O Marcos Antônio, Bobadilla e o Danielzinho, o Lucas Moura pode ficar mais próximo do Luciano e do Caleri, ou seja, mais próximo daquele último terço do campo, dividindo o campo em 3 partes, como o Guardiola costumou a fazer, né? Costuma defender. Então, eu acho que vai ser legal, porque esse time joga num 4-4-2, com uma variação de um 4-3-3, com Lucas Moura sendo de fato um outro atacante dessa equipe. Só que vai enfrentar um time que fez uma partidaça contra o Botafogo, não é? E que está sendo remodelado com a presença do português Luiz Castro. Embora tenha feito um grande jogo contra o Botafogo, eu considero que o São Paulo hoje tem um ligeiro favoritismo jogando em casa, e eu até acho que o São Paulo hoje tem uma boa expectativa de vencer essa partida contra a equipe do Grêmio. Estou esperando um jogaço que você narra a partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes, Martelli. Leandro Quesada no microfone da Bandeirantes, projeta para você São Paulo e Grêmio, Grêmio e São Paulo na Bandeirantes. Passamos das 9h33, atraso no começo do jogo. O Grêmio está reunido ao lado direito da cabine da Bandeirantes, fazendo aquela última conversa.
trabalhando daquela última forma ali o capitão Arthur antes de bater a bola. O São Paulo já está pronto para o jogo ao lado esquerdo da cabine da Bandeirantes. Para você ligado em rede para todos os cantos do Brasil. A Bandeirantes vai transmitir para você mais um clássico do futebol nacional. É a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tem São Paulo e Grêmio. Grêmio demora para terminar aquele último papo, hein? São Paulo inteiro de branco, à esquerda estreando o novo uniforme, com exceção dos detalhes que estão em preto e vermelho. A faixa na horizontal e com seu símbolo polêmico, separado pelas faixas em branco, mas está no centro do peito. À direita o Grêmio imortal de azul e preto. Arthur no centro do gramado, bate na bola. Começa o jogo no Morumbi. Curtindo o futebol da Bandeirantes dessa noite de Campeonato Brasileiro. Grêmio à direita, São Paulo à esquerda. Primeira posse de bola da equipe do Grêmio. Está jogando dentro da grande área o Everton. O Everton quebra de perna direita para o campo de ataque. Corta a marcação, volta a bola para Arthur. Arthur dá com a sola direita na cara da bola. Gira pela meia esquerda. Está jogando para Mano para Arthur. Ele gira pela ponta direita. Escapa da marcação. Desce mais uma vez a equipe do Grêmio. João Pedro pisa na bola. Comecinho de jogo. 30 segundos de bola rolando no estádio do Morumbi. Protege a bola pela meia direita. Titi pisa na bola. Mandou a ponta bem por dentro para Arthur, que começa no campo de defesa. Sai jogando pela quarta zaga, Balbuena. Balbuena gira na meia-noite, isso é grande área para o Everton. Everton pela meia esquerda, é para Wagner, Leonardo pela canhota, aberto na marcação, Mano. Tenta o lançamento à frente, Mano na velocidade, era para Muso, escorregou na marcação, chegou, tira de perna direita, Ramon. Mal no lance, Ramon escorrega. Cede lateral para a equipe do Grêmio, no campo de ataque para a meia esquerda. 1 minuto de bola rolando no estádio do Morumbi. Peças para carro, moto, caminhão e Nakata. A marca líder em suspensão, pode contar. Lateral cobrado para a equipe do Grêmio, mas que não se acerta no campo de ataque. Corta a marcação do São Paulo. Caleri briga pela bola. Balbuena vem de perna direita, tira. Afasta para a esquerda para Marlon. Marlon cochilou, perdeu, ganhou mais uma. Chega por baixo, corta a marcação do Grêmio. Com Noriega, fica no bate-bate, volta no círculo central. É para Marcos Antônio. Tapa cirúrgico de perna direita. Marcos Antônio abre a jogada para a esquerda. Tá no campo de ataque. Preso Dias, ele pisa na bola, volta para Marcos Antônio. Marcos Antônio erga a cabeça, gira por dentro, se apresenta para fazer o domínio mais uma vez. Bobadilha pela meia direita, cruza a fronteira, desce para a equipe do São Paulo, tenta descer o tricolor paulista pela meia direita, bola para Lucas Ramon. Ramon pisa na bola, pressionado pela marcação de Amuso, volta um pouquinho atrás para Danielzinho. Danielzinho pro domínio de Marcos Antônio. Marcos Antônio para Luciano, entrada da grande área, girou para Caleri, caiu Caleri, pede a falta, Balbuena vem por baixo, tira, corta a marcação, retoma o Grêmio pela meia direita com o Arthur. Arthur pela ponta para João Pedro primeiro campo de defesa, rola a bola nos pés de Arthur. Arthur no campo de retaguarda pela meia direita, calma o jogo. Na entrada da grande área, Balbuena, o paraguaio domina. Balbuena gira pela meia esquerda, acelera a bola para Mano. 2 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0, Campeonato Brasileiro do microfone da Bandeirantes. Volta o jogo, Amuso estava pedindo a bola pela meia esquerda, Marlon retoma pela quarta zaga para Leonardo para Balbuena. Balbuena gira pela meia direita, de primeira para João Pedro, rente a linha lateral dos técnicos, ele volta a jogada de primeira para Balbuena. O São Paulo aguarda no campo de defesa, não sobe a marcação. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. José Luiz Lesluí está ligado no microfone da Bandeirantes, falando lá de Taubaté. Boa noite a você, José. José Júlio Almir também ligado conosco. Gabriel Mota, placar de 0-0. São Paulo tem a posse de bola no círculo central. Danielzinho gira pela meia direita, cruza a fronteira, vai-se embora. Lucas Ramon acelerou passadas largas, acalmou, voltou um pouquinho mais atrás para Bobadilha. Bobadilha por dentro, é para Danielzinho. Danielzinho pisa na bola, trabalha para Luciano. Luciano para Bobadilha. Bobadilha pela meia direita para Ramon. Boa bola, calcanhar na linha de fundo, cruzamento para trás. Bobadilha tirou, bateu no gol. Tentou escapar do Wagner Leonardo. Desarmado, Wagner Leonardo chega cirúrgico, tira. São Paulo insiste. Lucas pela meia direita, boa bola à frente. Pisa na bola, gira, Bobadilha cai, pede a falta. Árbitro para o jogo. Marca a falta pro São Paulo, meia direita, falta pro tricolor paulista. Lucas Ramon derrubado na boa chegada do São Paulo aí do Vale. É, na falta do capitão Arthur, né? Ele acaba pegando por ali o Lucas Ramon na tentativa do giro do lateral direito do São Paulo. Martelli, eu te faço a pergunta que eu faço para todo narrador quando estreia o uniforme novo. Tá conseguindo enxergar o número da camisa do São Paulo? Eu tô achando meio apagado, hein? Só olhar a chuteira. Tem que ser por aí, chuteira. Não tem jeito, viu? Tá meio apagado mesmo do Vale. Falta pro São Paulo bater. Marcos Antônio toma a distância, chega junto com ele. É o Enzo Dias. Isso. Até aí estamos bem.
Vem pra cobrança, levantamento, Marcos Antônio dá um soco na bola, tira, corta a marcação, Everton. Afasta a marcação do Grêmio, volta pelo círculo central do gramado. 4 minutos jogados desde o primeiro tempo na Bandeirantes de São Paulo pro mundo. Levando pra você a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Rafael, por exemplo, do Rafael, que cor é isso aí? É vinho, é cinza? Eu acho que é um marrom. Marrom. É bonito, é bonito. É bonito, é mais bonito mesmo. Sai jogando Rafael dentro da grande área. Rafael gira pela meia direita para Marcos Antônio. Marcos Antônio volta pela pequena área para Rafael. Rafael gira de perna esquerda para Sabino. Sabino domina pelo campo de defesa. Ele cruza a fronteira, vai-se embora no campo de ataque. Volta a jogada pela meia esquerda. Vem para o domínio de Enzo Dias. Enzo Dias por dentro para Sabino. Sabino no círculo central do gramado para Lucas. Lucas acelerou, cruzou a fronteira, mudou a direção pela ponta, desarmado. Chega bem, Wagner Leonardo tira a marcação, está impedido o Caleri. Lá na ponta esquerda ele foi lançado, a bandeira manda seguir, segue o jogo. Caleri pela meia esquerda, solta a bola pela canhota, Enzo Dias protege, ganha lateral. Marca lateral pro São Paulo no campo de ataque pela meia esquerda. Segue o jogo aos 5 jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Rosa Garcia conosco também curtindo no microfone da Bandeirantes. Gabriel Mota, muita gente ligado no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Marcos Antônio de costas pro gol, gira pela meia esquerda aqui na grande área. Enzo Dias pesa na bola, não dá pra fazer o cruzamento, ele volta um pouquinho mais atrás pra Bobadilha pra Lucas. Lucas tentou a devolução, perdeu, contra-golpe armado, escapou, TT do primeiro, não passa do segundo. Vem por baixo, cirúrgico, tira mais uma, Sabino põe pra fora. Manual pro Grêmio bater no campo de ataque pela meio direita. Ferramenta profissional é Vonder. Da obra oficina, produtos que vencem durabilidade e performance é bom. É bom trabalhar com Vonder. 5:30 jogados deste primeiro tempo no estádio do Morumbi. São Paulo 0, Grêmio também 0. Grêmio está jogando com Arthur gira. Trabalha pela quarta zaga na meia direita pra Balbuena. Balbuena tenta o lançamento à frente, é pro domínio de Carlos Vinícius. Carlos Vinícius não chega na bola, toca de cabeça, quarta marcação do São Paulo. Marcos Antônio gira para a meia esquerda. Enzo Dias está pressionado pela marcação, sai lateralmente, ganha a lateral. Pega por último no jogador do Grêmio, escora na marcação, vai-se embora pela linha lateral. É manual para o São Paulo bater no campo de defesa pela meia esquerda. Ferramenta profissional, eu digo para você, é Vonder. Da obra oficina, produtos que vencem durabilidade e performance é bom. É bom trabalhar com Vonder. 6 jogados do primeiro tempo, 0 para o São Paulo, 0 também para o Grêmio. Ouvinte ligado, curtindo no microfone da Bandeirantes, é o Campeonato Brasileiro, apenas a terceira rodada do Brasileirão. Manual para o São Paulo bater pela meia esquerda. Enzo Dias para Lucas, dominou, girou, pediu a falta, o juiz deu. Falta marcada, São Paulo, campo de defesa pela meia esquerda. Lucas caído aí do Vale. Ô Martelli, agora há pouco a gente viu o Sabino fazendo um desarme por aqui. Acho que vale repetir a informação, né? O Arboleda, hoje, fora dos relacionados. Aliás, no sábado ele também já estava fora, mas aparentemente poupado. Hoje, por questões particulares, o jogador foi liberado para viajar ao Equador. Quesada, algo a declarar aí, Quesada? Assim, o Arboleda, ele tem 10 anos de clube, né? Este ano completa 10 anos de clube, é um cara importante aí e tal. Agora, não fez falta contra o Primavera, vamos ver hoje contra um time melhor, né? E que não tenha sido nada muito sério aí em relação a vida particular do Arboleda, mas eu repito, eu acho muito bom que o Crespo tenha colocado apenas 2 zagueiros para deixar esse time mais ofensivo. 7 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Lucas já está de pé, recuperado, tomou a Paulistinha, segue o jogo, falta para o São Paulo pela meia esquerda. Está jogando Sabino para Marcos Antônio, para Lucas, bolão por dentro, não chegou na bola. Quarta a marcação do Grêmio, tenta puxar o contra-ataque no círculo central. Amuso volta para Arthur gira pela meia esquerda, passe errado, intercepta Ramon, bolão para Caleri, dominou, escapou da marcação, vai fazer o gol. Everton nos pés do centroavante. O Everton com a bola em mão, salva o São Paulo, que chegaria ao primeiro gol aí do Vale. Na característica do Caleri, né? Na trombada, na força física, mas ele acaba perdendo o controle da bola ali na entrada da área. Ela escapa e o Everton estava ligadinho no lance. Ficou com ela a primeira intervenção do goleiro gremista. 8 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0 17 do Morumbi. Amuso domina pela meia esquerda, mandou na ponta, vem por dentro do círculo central do gramado, ele escapa, solta a jogada à frente, não consegue, domina Edenilson, desarmado pela marcação, vem pro toque tranquilo. Alan Franco pela meia direita, Alan Franco lateralmente para Luciano, Luciano gira frente à marcação, trabalha pela quarta zaga, recebe a bola Marcos Antônio, fatiou legal, boa bola de Marcos Antônio, que bolão na ponta esquerda, é para Enzo Dias, cruzou rasteiro, Caleri, passou da bola, Caleri. Volta pela meia direita, Danielzinho insiste em linha lateral da grande área, meia direita, pisa na bola, chama, alguém chamou, Luciano chegou, Luciano na quina da grande área, pela ponta, gira por dentro, é para Marcos Antônio, Luciano foi, Marcos Antônio viu, tentou lançamento, corta a marcação, volta para Marcos Antônio, ele dominou no peito, girou, pediu a falta, o juizão não deu, a bola fica presa para o jogo, árbitro marca a falta.
do Marcos Antônio, meia esquerda, entrada da grande área, bola pro Grêmio do Vale. Porque ele entende que o Marcos Antônio ele cai ali em cima da bola, né? Como se ele agarrasse a bola na queda, pedindo a falta do Amuzu por ali. E aí a arbitragem marca a falta de ataque do São Paulo. Esse mesmo Marcos Antônio já deu a primeira fatiada do jogo, servindo o Enzo Dias, que serviu o Caleri, mas o Caleri passou da bola, desperdiçou, que poderia ser uma boa finalização. Pode contar com alta performance, segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata, vai de Nakata. Passamos de 9 jogados, é o primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro. Marcos Antônio perdeu, Amusso ganhou, soltou, Carlos Vinícius girou, tentou passar, perdeu! E ganha escanteio no vacilo do Danielzinho perdeu a bola, Amusso soltou, Carlos Vinícius tentou passar de volta. Pega na marcação, passa à direita do Rafael, linha de fundo, escanteio, o primeiro do jogo pro Imortal do Vale. Vacilo, até então o Danielzinho não tinha dado no São Paulo, né? Ele dorme no ponto ali, quase proporciona, poderia ser o gol da equipe do Grêmio, que agora cobra o escanteio com Amusso. Amusso para fazer a cobrança de escanteio pela ponta esquerda, sobe o volume, o jogo pega fogo, Amusso levantou na segunda trave no alto, Sabino tirou, escora Sabino, bota do outro lado da linha de fundo, é mais um escanteio pro Grêmio agora na ponta direita do Vale. Exatamente, na ponta direita tem o TT. É o TT quem vai tomando posição por ali. O Grêmio que tem Edenilson também na bola parada, mas vem o TT nessa. TT autorizado para fazer o levantamento, toma distância lá pela ponta direita, placar de 0-0, levantou o toque de cabeça na segunda trave, passa por todo mundo. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão Série A, terceira rodada do estádio do Morumbi, relógio marca 10 minutos jogados do primeiro tempo. São Paulo 0, Grêmio também 0. Na Bandeirantes, o plantão esportivo é seu. Fala, Lucas Bueno. Juan Tresoldi faz o segundo gol do Atlético Mineiro. Neste momento, Atlético Mineiro 2, Remo 1 na Arena MRV. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil, pode confiar. Leandro Quesada, 11 jogados agora e o jogo em Quesada. A gente falou tanto de ataque, né? Mas por enquanto, sistemas aí defensivos bem ligados no jogo. Me surpreendeu aí a atuação apagada até aqui do Marcos Antônio, né? Errando passes fáceis, não é a dele. Olha o São Paulo aí. São Paulo veio para o campo de ataque, entrada da grande área, Bombadilha gira pela meia direita, trabalha mais uma vez para Ramon levantou, segunda trave, era para Lucas, corta a marcação, afasta a zaga do Grêmio, Arthur fura a bola, Danielzinho ganha mais uma, Danielzinho pela meia direita, trabalha a bola de primeira, é para Ramon para Danielzinho pisa na bola, gira por dentro, Marcos Antônio se apresenta, 12 minutos jogados, é o primeiro tempo, Luciano tá livre, trabalhou para Caleri, Luciano caiu, pediu a falta, o juiz não deu, Sávio Pereira Sampaio mandou seguir, não foi, viu, Luciano? O Luciano cavou a falta, o juiz viu, mandou seguir, contra-golpe armado para a equipe do Grêmio, Amuso, meia esquerda, bolão para Carlos Vinícius, escapou, que jogada, girou, Rafael, no gol! Carlos Vinícius faz a parede para cima do Sabino, sai na cara do gol, Rafael fez a leitura perfeita do lance do Vale. É jogador de futebol europeu, né, Martelli? Benfica, Mônaco, Tottenham, PSV, Fulham. Por isso tem 9 gols em 9 jogos do ano, toda a força, e olha o São Paulo. Outro da Europa, Lucas partiu pra cima de 3, caiu na área, pediu uma falta, o juizão não deu. E de novo no corpo, hein? Lucas cai, dessa vez o Marlon, os jogadores ficam reclamando, o Sábio já deu a letra. Não vai parar o jogo por qualquer contato não, viu, Quesada? Eu acho que a primeira falta não aconteceu no Luciano, mas essa daí eu queria rever o lance, tá? Mas enfim, o Grêmio marcando forte, né? Marcando forte as principais peças da equipe do São Paulo. Caleri muito bem marcado, e o Luciano e o Lucas, quando estão desenvolvendo no ataque, já são alvo aí da forte marcação gremista. 13 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0, lançamento era para Musa, entrada da grande área, Rafael faz a defesa, você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do mundo. Leonardo, já vou para a live do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Mariceu, Rosa Garcia, você curtindo o microfone da Bandeirantes. Toninho tá conosco, 0 pro São Paulo, 0 também pro Grêmio. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. São Paulo com a posse de bola, tem ela nos pés pela meia esquerda, Enzo Dias para Marcos Antônio gira pela meia direita, tenta descer mais uma vez a equipe do São Paulo com Alan Franco domina, ergue a cabeça,
olha pro meio da área, não tem ninguém. Alan Franco pela meia direita, calma, jogada para a equipe do São Paulo, passe por dentro é bom. Danielzinho para Luciano, Luciano armou para bater no gol, escapou da marcação, a inversão de Luciano, lá pela ponta esquerda, boa bola. Enzo Dias dominou na queira da grande área, pisa nela, não tem ninguém, solta na entrada da área para Marcos Antônio, dominou, tentou lançar frente, balão para Luciano, vai fazer o gol, para fora do gol. O Marcos Antônio botou a bola nas costas da zaga, deixou o Luciano na cara do gol, que dominou, bateu por cima do gol. Para arrancar o da galera do São Paulo. Acho até que o São Paulo estava nessa descida com o Luciano numa posição duvidosa. A bandeira deu, mas com certeza ia pro VAR. Que chance teve o São Paulo do Vale? No primeiro momento, a olho nu, eu achei o Luciano na frente, mas tem um pé ali do jogador do Grêmio que pode dar condição, mas o que valeu foi a triangulação, né? Bola passando de pé em pé, sai aqui do lado direito, vai parar do lado esquerdo na abertura do próprio Luciano pro Enzo. Então é o São Paulo que enfim consegue trocar passes e finalizar. Leandro Quesada, 15 jogadas, Opa. que chance teve o São Paulo na boa construção, hein, Quesada? E o Marcos Antônio aí, né, se redimindo daquela bola perdida que quase complicou a vida do São Paulo. Um cara com muita categoria, né? Tem que se ligar um pouco mais no jogo, tem que entrar um pouco mais no jogo. E o Luciano perdeu realmente um gol incrível. Normalmente ele não perde um gol assim, mas uma belíssima trama do ataque são paulino. Alan Franco domina, ergue a bola pra frente, Caleri escapou da marcação, vem na cobertura, Wagner Leonardo tira na entrada da grande área, está jogando a equipe do Grêmio pela meia direita, quebra pro campo de ataque, João Pedro sobe para tocar de cabeça, Adrielzinho põe pra fora, arremesso manual lateral pro Grêmio, manual primordial bater no campo de defesa pela meia direita. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Passamos de 15 minutos jogados deste primeiro tempo no estádio do Morumbi. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro, por enquanto, sem gols. 0 para o São Paulo, 0 também para o Grêmio. Grêmio tem a posse de bola pela meia esquerda. Marlon domina, cruza a fronteira. Corredor aberto para o Marlon. Marlon caminha com a bola nos pés, não tem opções. Se apresenta Noriega, marcado de perto pelo Lucas. Obriga a Marlon a voltar ao jogo no campo de defesa para Wagner Leonardo. Wagner Leonardo, tranquilo no campo de defesa, não tem ninguém, gira pela meia direita. É para Balbuena. Balbuena pisa na bola, São Paulo está inteiro no campo de defesa. Balbuena pela meia direita. Gira pela canhota para Wagner Leonardo, Leonardo por dentro, é pro domínio de Noriega, Noriega na quarta zaga para Balbuena, Balbuena de primeira por dentro, agora sim, boa bola para TT, TT abriu jogada, ponta direita, João Pedro chegou na cobertura, Sabino no carrinho. Firme Sabino, zagueiro, foi pra fora em arremesso manual, lateral pro Grêmio bater no campo de ataque pela meio direita, tem pressa, TT, pede a falta, o Gizão não deu. Nessa aí, não sei não, hein. TT cai, juiz não marca, segue o jogo. São Paulo vem pro contra-golpe pela meia esquerda, trabalha a bola, Marcos Antônio pela canhota pra Danielzinho. Danielzinho ameaça encarar a marcação, não é a dele, pisa na bola, ergue a cabeça, busca espaço, ameaça soltar na linha de fundo, ganha manual. Lateral pro São Paulo bater no campo de ataque pela meia esquerda. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51. A boa ideia do Brasil. Lateral para o São Paulo bater no campo de ataque pela meia esquerda, toma distância para fazer a cobrança. Enzo Dias, placar de 0-0, 17 minutos jogados deste primeiro tempo. Sai jogando o São Paulo pela linha de fundo. Enzo Dias chegou na bola, dominou na bandeira de escanteio, cruzou rasteiro por baixo, passou da marcação. Luciano ganhou, levou na linha de fundo, tá pressionado pela marcação, vai ter que se virar. Vem cruzamento, Enzo Dias na segunda trave, Caleri, toque pro gol, passou da bola, chegou Danielzinho. Everton! Se agiganta o Everton na pequena área, salvo o chute do Danielzinho. Tá marcado o impedimento de novo, mas o Everton, que defesa do Everton, hein, do Wagner? Eu fiquei com a impressão que ele dá a falta do Caleri em cima do Wagner Leonardo, tá? Que o Caleri teria feito uma carga ali, um pouco a mais na visão da arbitragem, mas mesmo assim, né, vale destacar, o Everton tá em começo de trajetória no Grêmio e faz uma grande defesa, porque ele se recupera no lance, tava lá do outro lado, vem correndo para fechar o ângulo na finalização do Danielzinho, defesa importante caso a arbitragem não marcasse aí esse lance irregular do ataque do São Paulo. E foi falta mesmo do Caleri ali, né, Quesada? Ele chegou assim, ele disputou espaço, ele deu um empurrão, só que assim, a queda do zagueiro do Grêmio, ela foi maior do que a falta. É aquela coisa do jogador, né, querer inventar um uso de força do adversário, não é? Um exagero na força do adversário que não aconteceu, mas foi falta.
18 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. São Paulo está jogando no campo de defesa com o Danielzinho. Danielzinho escapa da marcação, gira pela canhota para Lucas. Lucas com espaço aberto, rente a marca da Cal pela meia esquerda. Caleri vai para o meio da grande área com você, Lucas. Se vira, Lucas. Abandona a ponta, vem por dentro. Lucas, 3 dedos da bola, volta para Danielzinho. Danielzinho, corredor central da intermediária, gira para a meia esquerda. É para Enzo Dias para Lucas. Lucas gira o jogo pela meia esquerda. Trabalha mais uma vez para Danielzinho. Danielzinho por dentro para Bobadilha. Bobadilha soltou, passe à frente. Luciano tentou fazer o giro frente à marcação, perdeu, ficou no bate-bate, rasga João Pedro de baixo, tira. Carlos Vinícius briga pela bola do círculo central, ganha Alan Franco. Alan Franco toca de cabeça pela meia direita, bola para Ramon. Lucas Ramon por dentro para Bobadilha. Bobadilha para Luciano. Luciano pisa na bola no meio de 2, volta, jogada um pouquinho mais atrás da meia direita para Alan Franco. Alan Franco pela queira da grande área para Luciano, dominou, olhou para o meio da grande área, cruzou, era para Caleri, vem por baixo, Wagner Leonardo tira. No carrinho, tira a zaga do Grêmio. São Paulo na pressão. São Paulo domina, vem para o campo de ataque mais uma vez. Os 2 zagueiros no círculo central. Domina no círculo central do gramado. Marcos Antônio trabalha a bola pela meio direita para Ramon. Lucas Ramon devolveu para Marcos Antônio. Linha lateral da grande área. Marcos na linha de fundo para Ramon. Cruzou para trás para ninguém. Wagner Leonardo tirou. Para ninguém a chance do Ramon. E agora em São Paulo, Amuso parte em velocidade pela meia esquerda para cima de Alan Franco, 3 em cima dele, bolão de 3 dedos para Carlos Vinícius. Sabino chegou, dominou, tirou a entrada da grande área. Sabino, Sabino, sangue frio, hein? Entrada da área, o tanque Carlos Vinícius atrás dele, ele gira e sofre a falta do Vale. Numa primeira disputa entre os dois, ainda no início do jogo, chamou a atenção a vantagem física do Carlos Vinícius. Agora, o Sabino mostrou também que tem ali um bom repertório. Foi bem, hein? Ainda tomou a falta ali do Carlos Vinícius. São Paulo vem para o campo de ataque, domina pela meia direita, Luciano pediu para passar, Bobadilha passou na ponta direita, passe errado. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, terceira rodada, estádio do Morumbi. Relógio marca 20 minutos jogados do primeiro tempo. São Paulo 0, Grêmio também 0, QG de Esportes da Bandeirantes. No plantão, fala Lucas Bueno. Tem virada na Arena MRV. O Remo fez 2 gols. O São Paulo chegando no lançamento para Danielzinho de cabeça, saiu. Everton, pênalti marcado para São Paulo. Lançamento nas costas da marcação, Danielzinho infiltrou o Everton. Foi caçar o quê, o Everton? Mas foi caçar o que, o Everton? A bola tocou nas costas do Danielzinho, ele não estava vendo, ela pega na cabeça, ganha altura, o Everton sai para marcar o goleiro errado. Que bola do Marcos Antônio. Ele deixa o Danielzinho na cara do gol e o Everton marca o jogador em vez da bola, atinge o Danielzinho que cai, o juiz marca o pênalti para o São Paulo do Vale. O lance curioso, né? Porque sem querer a bola pega ali no cucuruto do Danielzinho. Ele estava correndo, esperando a bola na frente, mas ela tem a queda. Antes do que ele imaginava, ela bate ali na parte de trás da cabeça do Danielzinho, encobre o Everton. E aí a arbitragem interpreta nessa situação que o Everton acaba obstruindo a sequência, a passagem do Danielzinho, marca o pênalti e mostra o cartão amarelo pro camisa 1 da equipe gremista. Quesada. Que lance esquisito, né? Eu não entendi o que o Everton fez para um goleiro desse tamanho, né? Campeoníssimo aí pelo Palmeiras. Que erro juvenil. Bom, enfim, tá bem marcado o pênalti. A chance agora, ou do São Paulo fazer 1-0, ou o Everton se consagrar aí defendendo a bobagem, né, que ele fez há poucos segundos. Pênalti pro São Paulo bater. O Everton comete uma lambança, comete o pênalti, toma cartão amarelo, que lance, hein? Lucas toma distância. Relógio marca 22 para 23 minutos jogados deste primeiro tempo. Lucas, nesse momento, limpando as travas de sua chuteira, limpando a sola de suas chuteiras. Lucas, com a camisa de número 7, tem gol no ano? Tem sim, marcou no final de semana contra o Mirassol, contra o Primavera. Lucas toma distância, Lucas para fazer a cobrança. 1, 2, 3, 4 passos da bola no centro do gol. Everton com os braços erguidos. Lucas partiu para a bola, Lucas, o gol! Gol!
cobrança de pênalti pro tricolor paulista no momento em que é necessário um jogador frio, um jogador experiente. Com a 7 nas costas, Lucas pega a bola, bota embaixo do braço de perna direita. Uma parada, 2 passos do pé de apoio. Chapa no canto inferior direito de Everton, que acerta o canto e com a ponta da luva não chega. Caprichosamente pega na ponta da luva do Everton. Morre no canto inferior direito da meta do goleiro do Grêmio. Na marca dos 24 minutos jogados do primeiro tempo. Para esse tricolor paulista pulsar, estremecer e vibrar. Lucas bate o pênalti e volta no gol. Agora São Paulo 1. Grêmio 0 do Vale. No Campeonato Paulista, final de semana, sábado aqui contra o Primavera, o Caleri bateu e converteu. Será que o Crespo tem um cobrador por competição? Dessa vez foi o Lucas Moura. E com emoção, hein? Chorado. Porque o Everton encosta na bola. Mesmo assim, ela morre no fundo das redes. O São Paulo abre o placar no Morumbi para cima do Grêmio, 1-0. São Paulo está vencendo o jogo, 25 minutos jogados. Grêmio na resposta, lançamento para o meio da grande área. Carlos Vinícius no alto, Alan Franco tira, sobe o volume, o torcedor do São Paulo. Gizão pegou na bola 2 vezes, mas segue o jogo. Quesada, o Everton, quase o Everton, hein, Quesada? Quase. Mas aí vai ter aquela piadinha que eu não vou falar aqui, tal, do braço curto, tal, uma maldade com o Everton. Ah, pode falar, Quesada. Mas foi bem, eu não sei que piada é. Mas foi bem, pulou no canto certo. Eu falei que podia ser a consagração dele pra consertar a bobagem, né? Mas aí o Lucas Moura, por isso que eu falo que tem que bater sério o pênalti. Bateu forte, não é? Mesmo o goleiro acertando o canto e tocando na bola, gol do São Paulo. Placar de 1-0, o São Paulo está vencendo o jogo. Passamos de 25 e 30 desta primeira etapa. O São Paulo vence pelo placar de 1-0. Gol de Lucas na Bandeirantes. O São Paulo está vencendo o jogo. Sobe o volume, o torcedor tricolor. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Grêmio vem para o contra-golpe. Arthur domina pela meia. Tenta o passe à frente, corta a marcação, mas volta para Arthur. Arthur ganha o pé de ferro no círculo central. Noriega acalma a jogada pelo campo de defesa para Wagner. Leonardo pela meia esquerda. Pisa na bola, rola, bola nos pés de Mano. Mano para Muso. Muso volta a jogada para Mano, pisa na bola, chapa, bola para Arthur. Arthur tá pressionado pela marcação de Luciano, tomou o giro, pede a falta, o juiz não deu. Bateu a falta com a bola rolando, não vale. Vai ser jogando mais uma vez a equipe do Grêmio, no campo de defesa, para a meia esquerda. Futebol, pede uma boa ideia, Cachaça 51. A boa ideia do Brasil. Grêmio com a bola nos pés, falta marcada, 26 e 30 deste primeiro tempo de bola rolando. Arthur para Noriega. Noriega gira pela meia direita, tenta descer mais uma vez para o campo de ataque. A equipe do Grêmio que está perdendo o jogo agora neste momento, perde o jogo pelo placar de 1-0. Malo domina pela meia esquerda, Malo pisa na bola, ergue a cabeça para Arthur, Arthur para Malo pela canhota, ele cruza a fronteira, desce o lateral esquerdo da equipe do Grêmio. Ele fatia a bola para o campo de ataque na ponta, bolão para TT, dominou, tocou de cabeça, entrada da área, perde o pênalti, o Gizão mandou seguir. Foi na bola o desarme, segundo o juiz, o desarme da equipe do São Paulo. São Paulo tenta a resposta. Danielzinho domina pela meia esquerda, cruza a fronteira, lançou pra Caleri, dominou, escapou do Wagner Nadado, vai fazer o gol, sobrou, tirou, cirúrgico zagueiro. Se recupera bem o zagueiro do Grêmio do Vale. Impede, poderia ser o segundo do São Paulo, poderia encaminhar já um bom placar por aqui, né? O jogo fica lá e cá, fica bom, Martelli, por enquanto 1-0 tricolor. Placar de 1-0, o São Paulo está vencendo o jogo na Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do mundo. Na Bandeirantes 1-0 para a equipe do São Paulo, 27 e 30. Alan Franco domina pelo círculo central, o Edenilson canhou, Edenilson pediu a falta no círculo central, Gizão não deu. Segue o jogo, Alan Franco domina pela meia direita, cruza a fronteira, vai-se embora para o campo de ataque, é para Lucas. São Paulo na pressão, Lucas para Marcos Antônio, escapou da marcação. Não, Wagner Leonardo, que jogo, hein? Que jogo faz o Wagner Leonardo até o momento, hein? Sai jogando para a equipe do Grêmio. Trabalha no campo de defesa a equipe do Imortal com Everton na pequena área. Pressionado pela marcação, Everton de pé na direita, abre a jogada pela ponta direita, abre João Pedro. 1 para o São Paulo, 0 para o Grêmio. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitepay.com.br. Quesada, o Grêmio no jogo, perde por 1-0, mas dá pra melhorar ou não, Quesada? Não, ele precisa atacar, né? Não consegue atacar em todo o jogo em cima do Carlos Vinícius. E aí o Carlos Vinícius, com um homem na marcação e outro na sobra, fica difícil, né? Agora, esse gol pode ajudar o jogo ser um pouco melhor ofensivamente, algo que a gente não tinha visto. Martelli. Fala do Vale. Bobadilha sentiu, ó. Bobadilha pede substituição. Desaba aqui no gramado, já estou há uns 2 minutos observando o Bobadilha. Ele fez um sinal ali para o banco do São Paulo, o Crespo já colocou a rapaziada no aquecimento, ó.
E acho que vem o Pablo Maia ali, ó, que tirou já o colete. Então, em instantes, mexe o São Paulo. Bobadilha ali, parece uma questão na perna. Só tô vendo se é coxa ou se é joelho. Acho que é joelho, tá? Eu acho que é joelho, talvez seja o primeiro problema de fato pro Crespo na temporada com relação a jogador machucado. A Bobadilha vai embora, Quesada. Bom, que não invente um zagueiro, né? Que faça isso que o PDV acabou de informar, tirando um volante, né? Sacando um volante por contusão, entrando outro. O Luan também tá aí no banco, né? Poderia ser ele, mas acho uma boa alteração, né? Entra o Pablo Maia. Foi dono dessa posição durante um tempão, depois se machucou e tal. Nunca mais voltou a ser o grande titular desse meio-campo da equipe do São Paulo. Os jogadores aproveitam para fazer aquela pausa, que no Paulista tem, né? Pausa para hidratação e tal. No Brasileiro acho que não vai ser implementado. Eu acho que tá rolando também. Ontem Flamengo e Vitória. Jogo à noite no Barradão teve. Acho que eu acho que virou uma regra, um protocolo geral. Eu acho que sim. É o momento que o torcedor de São Paulo que está lá no camarote dos ídolos faz o quê? Dá uma recolhida, né? Vai lá comer um sanduíche de pernil, um açaí, sorvetinho, um sorvetinho, todos os tipos de refrigerantes. Para quem chegou antes do Vale, né? 2 horas antes. Aí é outra hidratação. Camarote dos ídolos aqui no São Paulo. Luiz Chulapa tá sempre aí, do Léo Riso, da Soccer Hospitality, você vai lá do Bruno, que sempre recebe muito bem o comilão. Não vou citar nomes aqui, mas tá nas externas, né? Você vai lá no Camarote dos ídolos, que você vai ter toda essa estrutura. Hoje tinha, né? Estrogonofe. Tinha nhoque. Passamos bem, hein? Tá, além do hot dog, da pipoca, enfim, da localização aqui do lado da nossa cabine. Uma coisa impressionante, Camarote dos ídolos aqui no estádio do Morumbi. Mas tem para você corintiano que tá secando, para você palmeirense, para você santista em todos os cantos do Brasil. Enquanto isso, Leandro Quesada, eles estão lá, ó, se hidratando, mas com água. E já a mudança no São Paulo. Agora já, Martelo, então pro Quesada comentar, Bobadilha machucado, sai com a 16, entra Pablo Maia com a 29. Vai, Quesada. Você viu que o Martelli aproveitou esse intervalo, né? Esse mini intervalo aí, a hidratação e tal, para fazer o comercial. E o comercial é tudo, né? Porque a FIFA, por exemplo, na Copa do Mundo, eu já contei isso aqui, vou repetir, durante os jogos da Copa do Mundo, a gente vai ter essa parada também, no primeiro e no segundo tempo, né? Primeiro e segundo tempos. Para justamente aí o patrocinador, né? Os sponsors botarem as suas marcas. Acho muito legal, bacana, dar uma parada e é uma chance do técnico mais atento de tentar mudar alguma coisa. No caso do São Paulo, Pablo Maia entrando, e no caso do Grêmio, vamos ver se o português faz esse time ser um pouco mais ofensivo, porque hoje, ofensivamente, o Grêmio é uma negação nessa primeira meia hora da partida. Para ouvir a Copa do Mundo, ouve aonde, o Quesada? Na Rádio Bandeirantes. Bola rolando mais uma vez do estádio do Morumbi. Passamos dos 32 minutos jogados deste primeiro tempo. Volta a rolar pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Do estádio do Morumbi, 1 para o São Paulo, 0 para a equipe do Grêmio. São Paulo trabalha a bola no campo de defesa para a meio direita. Luciano gira o passe por dentro. Boa bola para Marcos Antônio. Ele pisa na bola, ergue a cabeça, busca espaço. Trabalha mais uma vez para a meio direita para Luciano. Volta o jogo para Marcos Antônio. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar. Sabino com a bola nos pés pela meia esquerda, cruza a fronteira, rola no círculo central do gramado para Pablo Maia, acabou de entrar em campo, Pablo Maia, no lugar de Bobadilha, Pablo para Marcos Antônio pela meia direita para Ramon volta a jogada para Marcos Antônio, passou o Danielzinho, pediu o juizão, não deu, não viu também o Marcos Antônio, estava em posição irregular. Segue o jogo, volta, Danielzinho, ele vai várias vezes, hein? A zaga do Grêmio que não se cuide. Trabalha pela meia esquerda mais uma vez a equipe do São Paulo. Gira no campo de ataque. Lucas, o autor do gol, batendo o pênalti. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, no Grupo Souza Lima. Marcos Antônio carrega a bola no corredor central, de intermediária para Luciano lançou para Lucas, cai na área, Gizão estava presente, viu, mandou seguir. Reclamação do torcedor, mas segue o jogo. Carlos Vinícius do círculo central tentou girar. Alan Franco, dessa vez foi com falta, hein, Alan Franco? Para o jogo, juiz, falta para o Grêmio no círculo central aí do Vale. Na área do Grêmio foi o enrosco do João Pedro com o Lucas Moura, né? Mas é aquela coisa, o jogador sente o ventinho e já desaba na área. Aqui no meio-campo, aí a gente já pôde ver um movimento de uma força maior para fazer a falta, né? São situações distintas e o Grêmio já cobrou a falta.
33 minutos jogados deste primeiro tempo. Naquele lance ali do Lucas, nada, né, Queçada? Eu sabia que você ia me Vem chamar. pro campo de ataque. Nada. Boa, Queçada. Vem pro campo de ataque, o Grêmio na ponta direita. Edenilson cruza pra ninguém. Corta a marcação, vai sobrar pela meia direita. Chega Ramon. Ramon tirou no primeiro lance no carrinho, salva, a bola não sai. Luciano domina, tenta ser jogando. Luciano perdeu na bola, não. Gisão deu a falta. E o Marlon se revolta porque diz que foi na bola. E o Luciano cava a falta. O jogo tá parado em falta marcada pro São Paulo no campo de defesa pela meia direita. Esse lance aí não sei não, viu, do Vale? Mas passou em branco o jogador do Grêmio. E o Luciano passou em branco e viu o adversário dar uma de Luciano, né? Ir pra cima da arbitragem, protestar, e aí o Luciano até mostra depois ali onde foi a falta, onde foi a entrada do jogador gremista. Foi na bola, Queçada? Tô vendo a repetição aqui, e aí, Queçada? Eu não vi a repetição, mas acho que foi, viu? Acho que foi. Eu vi também bola, viu? Eu tô Se com for você, pra tô seguir com você, critério, vamos para seguir critério do juiz dessa vez. No critério dele era para mandar seguir. Marcos Antônio lança bolão para Caleri na cara do gol, tirou, bateu, golaço! Golaço do São Paulo! Lançamento de Marcos Antônio nas costas da zaga. O Caleri está impedido. O Caleri está impedido. Ele girou um voleio, deu no ângulo do Everton, mas não vale o gol. Está impedido o Caleri do Vale. O jogo de lances bonitos que acabam sendo anulados pela arbitragem de forma correta, né? Realmente eu já fiquei com a impressão logo de cara que o Caleri estava à frente. É uma pena, hein, Queçada, porque foi um golaço do Caleri, viu? Golaço agora. O sinal de alerta tem que estar ligado, né? Toda hora essa bola no meio dos zagueiros ou nas costas dos zagueiros. E o Grêmio não consegue ajustar essa marcação, hein? A sorte é que agora estava impedido, né? Mas tá muito fácil. E outra, ninguém marca o Marcos Antônio. Tem que marcar o Marcos Antônio. Será que o Luiz Castro não tá vendo isso aí à beira do campo? E olha que é o Luiz Castro, hein? É que era pra, em tese, ver essas coisas, né? Já a terceira bola das costas, o Queçada. Exato. Uma deu pênalti, outro gol, mas por pouco, hein? Que a Caleri não tava muito à frente, não, hein? Não aprendeu com o gol tomado. São Paulo está vencendo o jogo, 36-30 jogados deste primeiro tempo, de bola rolando. Marcos Antônio pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, carrega para a equipe do São Paulo, trabalha a bola para Lucas, a entrada da grande área era para Caleri, corta a marcação da equipe do Imortal, tenta ser jogando João Pedro para Arthur pressionado pela marcação de Pablo Maia, Arthur pela meia direita fez o giro, frente, volta pela quarta zaga, protege bem a bola o Arthur, hein? Ferramenta profissional é Vonder, dobra oficina, produtos que vencem durabilidade e performance, é bom trabalhar com Vonder. Com a bola nos pés, Edenilson no campo de defesa, sai jogando para a equipe do Grêmio, trabalha para Wagner Leonardo. Leonardo domina, de São Paulo para o mundo, a Bandeirantes transmite para você, São Paulo 1, Grêmio 0, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Gabriel Mota está conosco, Mariceu, Carlos Ribeiro, muitas participações aqui conosco, Adão também mandando mensagem aqui, além do Mariceu que destoca no Caleri, que é gol. Gabriel Mota também fala. E o São Paulo desce. Boa bola, Danielzinho. Entrada da grande área para Luciano. Ponta direita para Lucas. Dominou. Cruzou para Caleri. No gol para fora. No gol. Caleri bate travado pelo Balbuena, mas manda para fora a esquerda do Everton aí do Vale. Com o São Paulo encurralando o Grêmio, que vai mexer. Vai mexer o Luiz Castro. Vem aí o William, daqui a pouco a primeira do Luiz Castro, já no primeiro tempo. O William que não estava gostando de estar no banco, hein? Não sei se ele pode tirar um Noriega da vida, um Edenilson. Isso aí é papo pra Queçada, porque a situação não tá boa não, viu? São Paulo veio pro campo de ataque na ponta direita, Danielzinho de primeira pra Ramon pra Lucas, tentou na entrada da área. Opa, pediram um toque de mão, hein? Também hoje foi na cabeça do Wagner Leonardo, né? Qualquer bola que pega no jogador dentro da área é um alvoroço, foi nada. Foi na cabeça do Wagner Leonardo. O Queçada, dá pra tirar quem aí pra entrada do William? Essa de tirar o Noriega, você deixa o time mais ofensivo, né? Com a entrada do William, que é um cara do meio pra frente. Agora, aí corre o risco, porque abre mais o time do que ele já tá aberto, né? O William pode, eu acho que ele pode também colocar ou na vaga do TT ou do belga, né? Do Amusso. Pode ser, não vai mexer com a referência que é o Carlos Vinícius. Eu acho que com o Arthur e Edenilson ele também não vai mexer. Vamos esperar, enfim, agora
Tá perdendo por 1-0, abre o time, coloca um atacante e tira o Noriega. Grêmio vem pro campo de ataque na ponta esquerda, Malo domina, Malo levanta pra Carlos Vinícius, testou pra fora do gol. Passou à direita do Rafael, linha de fundo, tiro de meta marcado pro São Paulo. E só isso, Dovani? Só isso, né? Impressionante como o Sabino tá o tempo todo ali na cola do Carlos Vinícius. E vai mexer o Grêmio, ó. Sai Edenilson, portanto. Sai com a 8, Edenilson, sai até ali por trás, ó. Entra William, 88. 8 por 88, Martelli. Quesada, o Edenilson tem altos e baixos, é verdade, no Grêmio, com a torcida do Grêmio. Não estava muito bem no jogo e vem o William para campo, Quesada. É verdade, não estava bem. Mas aí eu pergunto, quem estava bem no jogo nesse meio campo, né? Ninguém, né? Tinha que escolher um, ok? Escolheu o Edenilson, enfim. Eu acho que o Edenilson, entre Edenilson e Noriega, eu teria tirado o Noriega, tá? Vamos ver se o William consegue repetir algumas das boas atuações lá da Premier League. Só vê o Edenilson aqui, do Vale passou, por trás do Luiz Castro. Tá chegando, na verdade esse é o Hernan Crespo, né? Vamos ver agora. Fica de olho aí do Vale. Arthur vem pro campo de ataque mais uma vez para a equipe do Grêmio, gira para meio direita para João Pedro para Muso, Muso para João Pedro, passe é forte demais. Lá meio esquerdo, Enzo Dias vai ser jogando para a equipe do São Paulo. Placar de 1-0 na Bandeirantes. O São Paulo tá vencendo o jogo. Lucas fez de pênalti. Lucas marcou de pênalti. 1 pro São Paulo, 0 pro Grêmio. Agora, hein? Olha lá o Edenilson do Vale. E aí? Nada de Castro, hein? Ele cumprimentou ali os caras do banco, né? Passou por trás ali. Enfim, e a câmera acompanhando ali o Edenilson em tempo real. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, terceira rodada, estádio do Morumbi, relógio marca 40 minutos jogados do primeiro tempo. São Paulo 1, Lucas de pênalti, Grêmio 0, QG de Esportes da Bandeirantes, no plantão. Fala, Lucas Bueno. Mais um jogo que termina empatado, Atlético Mineiro 3, Remo também 3. Vem pro campo de ataque o São Paulo, Enzo Dias cruzou na área para Lucas no alto, Fagner Leonardo tirou, afasta a marcação do Grêmio, o Grêmio tá numa, Grêmio, William ganha pelo círculo central para Arthur pela ponta direita, parte em velocidade, tenta descer a equipe do Grêmio, TT na meia direita, TT ergue a cabeça, William passou, TT não soltou, agora sim ele solta para William desarmado pela marcação, vem por baixo, Marcos Antônio tira, Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas do país, acesse braspress.com. Leonardo conosco, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, Carlos Ribeiro, Mariceu, Wagner Contreira, muita gente ligada de São Paulo pro mundo, levando a você o Campeonato Brasileiro. São Paulo e Grêmio, por enquanto São Paulo vence pelo placar de 1-0. Daqui a pouco na Bandeirantes, o intervalo inteligente, João Paulo Capelanes assume para todos os cantos do Brasil. São Paulo tenta descer para o campo de ataque, de novo Luciano desarmado pela marcação, chega no bote tranquilo, ganhou a bola Arthur, pediu a falta, o juiz não deu, carrega TT na meia direita, TT cruza a fronteira, passou a Muso, bolão para Muso, não fosse Sabino. Sabino lê o jogo, Sabino ganha, Sabino lança, bolão na ponta direita para Caleri, fora de posição, que na grande área, trabalha um pouquinho mais atrás, por dentro é para Marcos Antônio, inverte o lado do campo, que visão, que jogador, que bola pela meia esquerda do Dias pro gol, para fora do gol, hoje não, Enzo Dias, uma pancada de longe na rede pelo lado de fora, no ângulo direito o Everton para enganar alguns torcedores, mas passa para fora do gol do Fale. Fosse eu o narrador, eu de cara já ia meter um golaço, porque olha essa bola batendo na rede pelo lado de fora, e que lance, né, que inversão do Marcos Antônio, isso é jogada de treino, né, jogada de treino para finalização do Enzo. Um sem pulo maravilhoso depois dessa bola do Enzo. E o Luciano tomou cartão amarelo. Deve ser reclamação, né? Pra variar. Ô, Quesada, diga, se o Enzo Dias faz esse gol, Quesada, aí a Copa CESP, ele tá dentro, hein? Tá dentro. Ele ia falar, eu se consagro, né? Ele ia falar, né? Tá louco. Que lance maravilhoso. E o Marcos Antônio, quando entra no jogo, é outra parada, né? Só ficou naquele lance lá no início que ele perdeu a bola, mas depois disso vem fazendo realmente um grande jogo, comandando o meio-campo São Paulino. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com.
43 minutos jogados deste primeiro tempo. São Paulo vence, William carrega a bola para a esquerda para Marlon. Marlon, linha de fundo, cruzou, segunda trave, é para TT. TT devolveu para o meio da grande área. Rasga por baixo, Danielzinho tira. Se o importante é qualidade no Confio, qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Já vem o intervalo inteligente em todos os cantos do Brasil. Você vai ouvir o intervalo inteligente na Bandeirantes com João Paulo Capelanes. Vem para o campo de ataque, equipe do Grêmio, perde o jogo pelo placar de 1-0. William pela meia esquerda para Marlon. Marlon, bolão na linha de fundo. Amuso, cruzou mal. Amuso mal no cruzamento. João Pedro briga pela bola pela meia direita. Chega antes dele, Enzo Dias carrega só para falta na bandeira de escanteio pela meia esquerda. Bola para o São Paulo, que vai ser jogando tranquilo, vencendo pelo placar de 1-0. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. 44 minutos jogados deste primeiro tempo. Vai terminar a primeira etapa. O São Paulo está vencendo o jogo pelo placar de 1-0. No microfone da Bandeirantes, o Lucas fez o gol. Sofreu pênalti. O Danielzinho, o Lucas foi lá e converteu. E o Everton, hein? Como é que é o apelido que o Michel Lopes dá pro Everton? Vamos ver se ele tem coragem de falar. Não tem. 6. Quem? 6. O quê? Minutos. Vamos até 51 deste primeiro tempo. Sobe a placa, mais 6 minutos deste primeiro tempo. 1 para o São Paulo, 0 para a equipe do Grêmio. São Paulo não tem pressa para sair jogando no campo de defesa. Toma distância, Rafael de perna esquerda. Ele quebra para o campo de ataque. Para ninguém. Para João Pedro, no peito, ajeita. Tranquilo, João Pedro sai jogando para a equipe do Grêmio na ponta direita para TT. TT pisa na bola, ergue a cabeça, busca espaço. Noriega tá pedindo por dentro. TT gira pela quarta zaga, mais uma vez para a saída de bola de Wagner. Leonardo pela meia esquerda, tenta carregar para a equipe do Grêmio. Leonardo pela meia esquerda para William passadas largas, bolão pela ponta esquerda para Marlon. Marlon dominou, olhou para o meio da grande área, não cruzou. Vai ser obrigado a voltar essa bola atrás, tem Amuso. Amuso recebe, encosta pertinho dele, pede a bola Noriega. Noriega pisa na bola, ergue a cabeça, busca espaço, não tem ninguém, boa bola. 3 dedos para Amuso. Amuso para Carlos Vinícius, boa bola, meia esquerda, Marlon escapou, chamou para a perna esquerda, cruzou na ponta direita, dominou, TT bateu no gol. Para fora do gol! Jogadaça do Grêmio, TT. Ponta direita, ele chapa a bola com curva, passa por cima da meta do Rafael. Era o gol de empate, teve a chance, o Rafael só torceu do Vale. E só depois do tempo regulamentar é que o Grêmio consegue criar uma oportunidade de fato, né? Porque dessa vez o Carlos Vinícius ele faz bem o papel da parede por ali. O Grêmio consegue a finalização com o TT, que busca o ângulo do Rafael, ali um pouquinho de força, acaba tirando demais, porém o tricolor imortal assusta. Vem de novo para o campo de ataque, equipe do Grêmio com o William. William carrega para a esquerda para Amuso. Amuso pisa na bola, volta, jogada um pouquinho mais atrás para William. William levantou na segunda trave, bolão para TT. De cabeça para o meio da grande área para ninguém. Pô, querendo ou não, não sei se foi só por causa do William, mas o Grêmio deu uma crescida no jogo, ou o São Paulo que caiu, Quesada. As duas coisas, né? O São Paulo deu uma recuada, até pela pressão aí do Grêmio, mas é óbvio que o William dá uma qualidade diferente, né? Um cara com qualidade, não é mais aquele William, né? Dos bons tempos da Premier League e um pouquinho na seleção. Pra você ter uma ideia, foi a primeira jogada do Grêmio, a única até aqui, né? Esse lance do TT. Placar de 1-0, o São Paulo tá vencendo o jogo pra cima do Grêmio, você curtindo no microfone da Bandeirantes, o São Paulo vence, o Grêmio tá perdendo 47-20. Vamos até 51 desta primeira etapa no estádio do Morumbi. Conte com alta performance e a segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. CHG Nakata, pode contar. Está jogando o São Paulo pelo campo de defesa, ergue a cabeça, quebra para o campo de ataque, Lucas Ramon é para Caleri, Caleri vai brigar pelo alto, o Wagner Leonardo mais uma, ele ganha, corta a marcação do Grêmio, está jogando Wagner Leonardo, é só falar, perdeu, canelou, ganhou Danielzinho, ponta direita, pedalou, balançou, Wagner Leonardo vem por baixo, se recupera o zagueiro do Grêmio, vai, Marlon, meu Deus do céu, mas está todo mundo tentando falhar na área, agora sim, Marlon rasga de qualquer jeito, põe para fora em arremesso manual. Lateral para o São Paulo, bater no campo de defesa pela meia direita. No campo de defesa vai ser jogando o São Paulo. Ele deu lateral para o Grêmio, acho que ele deu para o Grêmio, né? Porque o Alan Franco bateu a bola quase na cabine aqui. É do Grêmio a bola, hein? Ou não? O Alan Franco bateu para fora de graça mesmo. Essa bola volta aqui, ó. Essa bola não volta mais, viu, seu Gandula? Manual pro São Paulo bater pela meia direita no campo de defesa. 1 pro São Paulo, 0 pro Grêmio. Daqui a pouco intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Vem João Paulo Capelanes para todos os cantos do Brasil. Na Bandeirantes o São Paulo vence. Lucas dominou, ergueu a bola, folheou pela ponta esquerda, bolão para Marcos Antônio. Passou, Enzo Dias pediu, ganhou, Enzo Dias cruzou para trás. É para Caleri por
Márcio! Noriega vem por Márcio, tira. Firme o corte do volante do Grêmio do Vale. Tudo depois da boa jogada do Lucas Moura, né? Porque ele acerta um passe com efeito pelo alto, faz a abertura de jogo. Normalmente o Marcos Antônio é quem faz essa abertura. Agora ele foi quem recebeu por ali. E aí mostra o cartão amarelo depois da sequência, que o São Paulo mata o que poderia ser o contra-ataque do Grêmio para Pablo Maia. Portanto, Pablo Maia toma o segundo amarelo do São Paulo no jogo. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. 49, quase 50 minutos jogados, vem para o campo de ataque, a Musa escapou da marcação para a meia esquerda, cruzou Alan Franco por baixo, de perna direita, tira, falhou a marcação, Caleri ganhou, Wagner Leonardo comete a falta, vai tomar cartão. Falhou na antecipação, o zagueiro e toma cartão. Hein, do Vale? Isso, é porque o Caleri ele vem aqui para o campo de defesa do São Paulo, mas era uma jogada que com um leve toque, o Caleri poderia clarear um contra-ataque do São Paulo, tanto que o Marcos Leonardo estava aqui na parte de cima. Então, logo na sequência da falta do Pablo Maia, tomando cartão amarelo, agora o Wagner Leonardo também toma cartão amarelo. Quezada vai terminar o primeiro tempo, 1-0 São Paulo para cima do Grêmio, Quezada. O São Paulo disse era favorito, um ligeiro favoritismo para o tricolor aqui no Morumbi, e o São Paulo está fazendo um belo resultado nesse início de campeonato brasileiro. Foi melhor durante todo o tempo. Wagner Leonardo falhou, Caleri ganhou, Luciano! Pra fora do gol! Lançamento de novo nas costas, o Wagner Leonardo foi tirar, falhou. O Caleri ajeita a entrada da área, Luciano livre, bate no canto esquerdo do Everton e perde uma chance incrível do Vale. Parece até que o Pablo Maia estava imaginando que o Wagner Leonardo fosse falhar depois desse lançamento e proporcionar esse passe, né? Porque ele dá o passe, o Caleri ajeita o Luciano, bate pra fora, desperdiça uma grande chance. Grêmio insiste pela ponta direita, placar de 1-0 São Paulo, vence o jogo, joga na raça, joga na garra. Vai terminar o primeiro tempo, o São Paulo vence pelo placar de 1-0 na Bandeirantes. Vem aí um intervalo inteligente com João Paulo Capello, eles apontam o centro de campo. Sávio Pereira Sampaio termina o primeiro tempo no Morumbi. O São Paulo vai vencendo o Grêmio pelo placar de 1-0 com gol de Lucas na Bandeirantes. O intervalo inteligente é seu. Boa noite, João Paulo Capellani. Boa noite, Martelli. Martela, Martelli. É isso aí, o São Paulo amassando o tricolor do Morumbi, amassando o tricolor gaúcho imortal. E daqui a pouquinho vamos amassar neste intervalo inteligente Bandeirantes, que começa agora para você, direto do Morumbi, o Coliseu do Brasil. Alô, repórter Bandeirantes, Paulo do Vale. Fala aí, PDV, só deu nós. Vamos, São Paulo! E olha, o torcedor entende, viu? O torcedor gosta, aplaude a exibição do time. Torcedor que no final de semana contra o Primavera terminou o primeiro tempo insatisfeito, hoje termina o primeiro tempo satisfeito com a produção do São Paulo, que sai vencendo por 1-0, vai pro vestiário com a vitória mínima. Poderia ser mais, hein? Faltou caprichar um pouquinho, o Luciano acaba perdendo o gol na reta final, algumas jogadas também que a arbitragem acaba anulando, impedimento, falta também do Caleri, então algumas situações que o São Paulo acabou gerando poderiam, claro, ocasionar em gols, e o Grêmio com apenas uma oportunidade já criada na reta final com o TT. Saída tranquila por aqui dos jogadores, o Marlon, jogador do Grêmio, foi lá dar uma conversada com a arbitragem do Sávio Pereira Sampaio, mas apenas isso, tudo tranquilo. São Paulo tá vencendo no Morumbi 1-0, Capela. Boa, PDV, é isso aí, o São Paulo amassando. Aqui era a opinião de Leandro Quezada. Vamos fazer assim, Quezadinha, como você é o senhor Bandeirantes, tá há 300 anos aqui, eu quero quebrar o protocolo no intervalo inteligente Bandeirantes. Eu vou te dar a honra de você fazer o seu comentário no tempo que você quiser. Você vai chamar o Lucas Bueno, vai voltar pra você e você vai chamar o gol narrado pelo Pedro Martelli. Pode ser, Quezadinha? E depois eu chamo o Michel com os nossos sponsors. Combinado. E depois você volta, claro, né? Nesse intervalo Bandeirantes, antes da bola rolar para o segundo tempo de São Paulo 1, Grêmio 0 no Morumbi. Olha, o Capelanes, o São Paulo começou melhor, né? Claramente, a ideia de jogo do Luiz Castro é se defender e tentar um contragolpe. O São Paulo não deu esse contragolpe para a equipe do Grêmio. Foram raros os momentos em que o Grêmio tentou atacar o São Paulo. Tanto é que, há poucos instantes, né, aos 46 minutos, foi o único lance realmente de perigo do time do Grêmio. Teve aquela cabeçada lá do Carlos Vinícius, eu nem vou contar, mas esse foi um lance perigoso. O TT
tentando chutar no ângulo direito do goleiro Rafael e chutando para fora. Ou seja, o Grêmio ficou praticamente 46 minutos, um tempo inteiro, sem dar um chute decente contra o gol do adversário. Isso realmente é uma pobreza, principalmente se a gente analisar, né, que recentemente o Grêmio fez uma partidaça fazendo 5 gols, tomando 3, é verdade, da equipe do Botafogo. Mas o São Paulo tentou construir. A primeira chance também demorou um pouquinho do lado do São Paulo, né, que foi a primeira chance do jogo. Foi dos pés do Luciano, não é? Chutando por cima, depois do passe do Marcos Antônio. O Marcos Antônio, alguns minutos antes, tinha perdido uma bola ali, o Grêmio não soube aproveitar um momento de ataque para tentar fazer alguma coisa, e depois disso o Marcos Antônio fez uma boa atuação, se ligou no jogo, e ele foi preponderante também para impulsionar essa vitória São Paulina. Aos 22 minutos, um pênalti infantil de um goleiro histórico do Palmeiras, o Everton derrubando o Danielzinho. O lance foi o seguinte, o Marcos Antônio lançou o Danielzinho, a bola bateu caprichosamente na cabeça do Danielzinho, e aí, como a bola passou, o Everton também passou da bola e ele não tinha outra coisa a fazer, né, consertando um erro de saída que não fosse tocar no Danielzinho para que ele fosse derrubado. E isso de fato aconteceu, pênalti certo, acho que não tem nenhum tipo de reclamação desse lance. Lucas Moura pegou a bola e fez 1-0 para a equipe do São Paulo. Com detalhe, hein? O chute foi no canto direito do Everton, o Everton ainda toca na bola antes que ela de fato entre no gol, para o primeiro gol do São Paulo ser consolidado, o único gol da partida até aqui. Aí para fechar, o Caleri fez 2-0, lance impedido, aos 35, aos 38 o Caleri chutou para fora, aos 46 esse lance que eu já disse do TT chutando no ângulo para fora, e finalmente o Luciano perdendo um gol feito, um chute no canto, após o passe do Caleri, o Everton ligado ali para tentar evitar aquele que seria o segundo gol do Tricolor. O São Paulo domina, pode ter a chance de ampliar esse placar no segundo tempo do jogo. O que o Grêmio tem que fazer? O Grêmio tem que sair com qualidade para o ataque para tentar pelo menos buscar um empate. A entrada do William no lugar do Edenilson deu uma nova cara para a equipe do Grêmio. É fato que o William tem realmente muita qualidade, talvez passe pelo pé dele, não é? A chance do Grêmio empatar o jogo nesse segundo tempo, se é que o Grêmio vai conseguir empatar o jogo no segundo tempo. Bom, o São Paulo está com a faca e o queijo na mão para ampliar o placar no segundo tempo e arrematar essa vitória, tá certo? E aí, Lucas Bueno, traga pra gente tudo de importante que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Quessadinha, porque essa rodada tem sido a rodada dos empates, mas não é só porque é empate que tem sido jogos ruins. Todos empates com muitos gols. Tivemos Mirassol 2, Cruzeiro 2, com pênalti polêmico para o Cruzeiro no final da partida. O técnico Rafael Guanais teve que sair escoltado pelos seguranças no Mirassol após o fim da partida porque ficou indignado com a marcação de campo. Tivemos Chapecoense 3, Coritiba 3 e um jogo de 2 viradas. Chapecoense e Coritiba empatam, além de Atlético Mineiro 3, Remo 3. O Remo virou no finalzinho, o Atlético Mineiro com o Dudu, ex-Palmeiras, consegue arrancar o empate. Além disso, neste momento, em São Januário, Vasco vai perdendo de 1-0 para a equipe do Bahia, gol do Luciano Juba. Agora também São Paulo 1, Grêmio 0, mas rodada repleta de empates. Amanhã teremos também Campeonato Brasileiro com alguns jogos. Atlético Paranaense e Santos, Fluminense e Botafogo fazendo o primeiro clássico, Corinthians e Bragantino, Internacional e Palmeiras. Só nesses 3 jogos primeiros que você falou então foram 4 gols no jogo do Cruzeiro com o Mirassol, 6 no jogo da Chape com o Coritiba. E mais 6 no Remo e Atlético Mineiro. Então só aí 6, 12, 16 gols em 3 jogos. Rapaz, que bacana, hein, Lucas? E teve gente cravando no palpitômetro esse 2-2, hein? Mirassol e Cruzeiro. Teve, né? Cara do Capriotti cravou 2-2. Ganhou, né? Tá bom. Você volta já já? Volto já já. Vamos dar uma passadinha pela Europa que tem coisa legal lá hoje também. Vamos lá. Michel, solta o gol então, como o João Paulo pediu, e depois a gente vai ouvir os nossos parceiros comerciais aqui no intervalo de São Paulo 1, Grêmio 0 pelo Campeonato Nacional. Já já o Pedro Martelli narra o segundo tempo aqui na Rádio Bandeirantes. Pedro Martelli. O São Paulo chegando o lançamento para Danielzinho de cabeça, saiu! Everton! Pênalti marcado para o São Paulo! Lançamento nas costas da marcação, Danielzinho infiltrou o Everton, foi caçar o quê, o Everton?
mas foi caçar o quê, o Everton? O Everton comete uma lambança, comete o pênalti, toma cartão amarelo, que lance, hein? Lucas toma distância, Lucas para fazer a cobrança. 1, 2, 3, 4 passos da bola no centro do gol. Everton com os braços erguidos. Lucas partiu para a bola, Lucas, o gol! Pro tricolor paulista, no momento em que é necessário um jogador frio, um jogador experiente, com a 7 nas costas. Lucas pega a bola, bota embaixo do braço de perna direita, uma parada, 2 passos do pé de apoio, chapa no canto inferior direito de Everton, que acerta o canto e com a ponta da luva não chega, caprichosamente pega na ponta da luva do Everton, morre no canto inferior direito da meta do goleiro do Grêmio, na marca dos 24 minutos jogados do primeiro tempo. Para esse tricolor paulista pulsar, estremecer e vibrar. Lucas bate o pênalti e volta no gol. Agora São Paulo 1, Grêmio 0 do Vale. No Campeonato Paulista, final de semana, sábado aqui contra o Primavera, o Caleri bateu e converteu. Será que o Crespo tem um cobrador por competição? Dessa vez foi o Lucas Moura. E com emoção, hein? Chorado. Porque o Everton encosta na bola. Mesmo assim, ela morre no fundo das redes. O São Paulo abre o placar no Morumbi para cima do Grêmio. 1 a 0. Rede Bandeirantes de Rádio. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Se você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder.
Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Futebol é com a Bandeirantes. 10h38, de volta com o intervalo inteligente Bandeirantes. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. São Paulo 1, Grêmio 0. E vou falar a verdade, concordo com o Leandro Queçada no intervalo inteligente Bandeirantes. Um amasso, hein? Domínio, superioridade do tricolor do Morumbi em cima do tricolor gaúcho. Agora os outros jogos, já falamos um pouquinho, vamos atualizar porque amanhã também tem rodada. Alô, Lucas Bueno, super placar do plantão da Bandeirantes. Vamos atualizar, João Paulo Capelanes, a rodada dos empates, porque neste momento Mirassol e Cruzeiro empataram em 2-2, Chapecoense empatou em 3-3 com a equipe do Curitiba, Atlético Mineiro e Remo também empataram em 3-3. O Bahia vai ganhando de 1-0 da equipe do Vasco, gol de Luciano Juba. Bahia jogando fora de casa, conseguindo uma vitória importantíssima. Amanhã teremos Atlético Paranaense e Santos, Fluminense e Botafogo, Corinthians e Bragantino, Internacional e Palmeiras. Maravilha. Atualiza pra gente o G4 e o Z4. Vai, eu sei que é chato, começando o campeonato e tal, mas é bom pra tirar uma ondinha. Vamos lá, Lucas Bueno, o G4 e o Z4. Vamos lá, o G4 do Campeonato Brasileiro conta com Bahia, São Paulo, Bragantino e Chapecoense. Já o Z4, os piores da competição até o momento, Santos, Vasco, Cruzeiro e o Corinthians em último lugar. Quer dizer que o Corinthians é o lanterno do Campeonato Brasileiro? Corinthians é o lanterno no Campeonato Brasileiro, mas jogou só uma rodada também, né? Se o campeonato terminasse hoje, Leandro Queçada, o Corinthians estaria na Série B do Brasileirão. Tá cedo ainda, né? Mas enfim. Imagina. Cedo, imagina. Jogou um jogo do campeonato. Um jogo só, né? 3 rodadas. Mas é curioso você falar isso porque não dá pra cravar nada, né, João? Não dá pra cravar nada. Agora, esse empate do Remo com o Atlético Mineiro, hein? Dá pra cravar que o Galo tá entrando numa crisezinha aí, hein? Mas os últimos brasileiros, o Galo tem mais brigado pra não cair do que qualquer outra coisa, né? Um clube bilionário, né? Do investimento. Deve muito, mas investe bastante no futebol. Nos anos que ele vai bem nas competições sul-americanas, tenta chegar numa final, chega numa semifinal e não sei o quê. Vice da Sula. Então. Né? Ele derrapa, né? Tem que ficar ligado. Agora, essa zaga do Grêmio, hein? Wagner, Leonardo e Balbuena. Eu ouvi em determinado momento do jogo, Leandro Queçada, não sou crítico da crítica, até porque eu amo o Pedro Martelli, mas ouvi aos 22 do primeiro tempo. Que partida faz o Wagner Leonardo? E aí, Leandro Queçada? Eu não Sacanagem tem prioridade. Ele falou, né? isso? Falou? Eu ouvi aí, né? De canto de olho e tal. Né? Deixa ele se defender depois. Ouvi de canto de olho, fantástico. Mas é aquela história, às vezes a gente fala isso porque o cara naquele momento tá tendo uma boa atuação. Você vê, eu fiz uma crítica ao Marcos Antônio que perdeu uma bola que não pode ser perdida naquele setor de meio campo, no campo defensivo. Mas depois disso ele teve uma atuação incrível, né? Deu passe para gol, deu passe para o outro lance, né? Dominou mais uma vez o meio campo da equipe do São Paulo Futebol Clube. Maravilha, os times estão voltando para o campo de jogo. Alô, repórter Bandeirantes, Paulo Vale. E aí, PDV, com mudanças, muda ou não? O São Paulo voltou primeiro, o Grêmio já está por aqui. Lembrando que as equipes já mexeram na primeira etapa, uma vez cada uma, tudo igual. Também as equipes voltam da mesma forma que terminaram a primeira etapa aqui no Morumbi, Capela. Tudo igual na nossa equipe também, nada muda. Lucas Bueno, Leandro Queçada, time técnico interno e externo, Paulo Vale. Eu estarei por aqui no apito final, porque a partir de agora ele está de volta para martelar o Brasil inteiro. Então é contigo. Martela, 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 Martelli! Valeu, João Paulo Capelanes, o intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Vai começar o segundo tempo, invertem seus lados à esquerda o Grêmio, de azul e de preto à direita. A equipe do São Paulo que nesta noite, que por enquanto vai dando a vitória na estreia do novo uniforme de número 1 do São Paulo. São Paulo à direita, Grêmio à esquerda, a cabine da Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do mundo. Sávio Pereira Sampaio apita. Começa o segundo tempo no Morumbi.
Curtindo o futebol da Bandeirantes nessa noite de quarta-feira. São Paulo vence pelo placar de 1-0. Gol de Lucas. Começa o segundo tempo no microfone da Bandeirantes. Está jogando mal. São Paulo domina a equipe do Grêmio pela meia esquerda com William. William Portes dominou pela meia esquerda. Escapou da marcação. Pedalou, balançou. Pede a falta. O juiz manda seguir. Sai jogando pelo campo de defesa a equipe do São Paulo. Só confirmando. Paulo do Vale, as equipes são as mesmas para o segundo tempo, é isso? Sim, lembrando que no São Paulo o Bobadilha saiu machucado, entrou o Pablo Maia, e no Grêmio o Edenilson, por opção, deixou o jogo para a entrada do William. 2 alterações feitas na primeira etapa. Começa o segundo tempo, o Grêmio tem a posse de bola pela meia direita, pisa na bola João Pedro, volta pela quarta zaga, sai jogando no campo de defesa para Balbuena. Balbuena para Wagner, Leonardo pela meia direita para Balbuena. Balbuena ergue a cabeça, cruza a fronteira, vai-se embora, trabalha a bola de primeira para Titi. Titi para Balbuena pela meia direita para João Pedro. João Pedro dominou, escapou da marcação, boa fita, vem por baixo, o Sabino tira, corta Sabino. Wagner, Leonardo, falta no Caleri, vai ser expulso. O Wagner Leonardo vai ser expulso, está fora do jogo. Expulso Wagner Leonardo. O Caleri girou em cima dele. E aí, aquilo que você falou, Quesada. Pô, tem que comentar o jogo no momento. Em 2 lances. Um numa falta que não precisava no primeiro tempo. Essa ele precisava fazer. Porque o Caleri gira. Ia sair na cara do gol. E aí, Wagner Leonardo está expulso de campo. Quesada. Pois é. É aquela coisa de... Não, mas essa foi muito assintosa, né? Ele abraça, ele usa ali o braço, praticamente dá uma gravata no Caleri, não é? Muito mal no lance. Era necessária a falta, mas não precisava também usar toda essa força. E aí, né, faz às vezes uma marcação, uma falta ali no primeiro tempo, também desnecessária, joga carregado e agora está tentando explicar o inexplicável para o árbitro. A situação do Grêmio já não era das melhores, com 10 em campo, a grande chance do São Paulo arrematar uma grande vitória no Morumbi, hein? O Paulo do Vale, ele segue reclamando ali, inclusive o Wagner Leonardo está com uma pulseira ali no braço direito, mas acho que não é daquelas que eu não sei se é permitido ou não, mas ele está se recusando a sair de campo. Não tem o que fazer, cara. Era para cartão amarelo, o Caleri ia sair na cara do gol do Vale. Aliás, o Wagner Leonardo tem um histórico de expulsão contra o São Paulo, né? Quando ele jogava pelo Vitória há 2 campeonatos, se eu não estou enganado, teve também um jogo que ele foi expulso. E aí ele dá uma declaração, faz um desabafo e tal. Então, assim, é um jogador que não costuma dar sorte, né? Ou não costuma ter cabeça contra o São Paulo. Agora ele tá saindo aqui, ó, pela lateral, onde tem a bola. O escudo do São Paulo, ó. Tá indo embora, e agora, hein, Luiz Castro? Expulso de campo Wagner Leonardo. Com um jogador a menos, neste momento, a equipe do Grêmio vai ter todo o segundo tempo pela frente, o São Paulo, para construir o resultado. Olha lá, hein? Para construir o resultado e com extrema tranquilidade trazer o resultado, que já é inclusive de 1-0, checando possível cartão vermelho no VAR, para ver se dá o vermelho direto, é isso? Seria esse o preciosismo? Porque foi um amarelo, depois um vermelho, né? Pode ser. Só pela nomenclatura mesmo, né, ô Quesada? Se desse o vermelho também, acho que não dava nem para reclamar, tá? Agora o Grêmio vai ficar num 4-4-1, tá? Ou seja, o Carlos Vinícius lá na frente, como referência, vai ao VAR, né? E aí um 4-4-1 a gente explica já, depois dessa conferência do VAR aí. Não sei, teve algum lance anterior que, enfim, eu não tô lembrado. Eu acho que é isso mesmo, Será que é isso mesmo? Acho que é isso mesmo, questão de que o Caleri poderia sair livre, né, sem mais nenhum jogador e de frente pro gol. Eu tô imaginando que ao pé da letra é exatamente isso. Exatamente isso, perfeito. O que muda isso é a contabilização dos amarelos do Wagner no campeonato, é isso? Exatamente, porque aí ele continua com o amarelo e toma o vermelho direto. Então ele teria um cartão amarelo e um vermelho, do jeito que o juiz expulsou, são 2 amarelos e um vermelho, né? Então, para a sequência... Eliminaria um amarelo, mas aí a questão dos 2 amarelos que geram a expulsão não entram na contabilidade, né? E aí o um amarelo, se ele tomar o vermelho direto, entra na contabilidade de uma suspensão lá na frente. Ele toma a decisão dele, deixa eu ver. Acho que manteve a situação dele, ó. Manteve a situação.
Porque o VAR entendeu que era vermelho direto, só que ele tava na linha do círculo central, o Quesada. Então, poderia vir a cobertura ainda, ele tava longe do gol, né, Quesada? É uma leitura certa sua também, mas também é discutível. Quem garante que o Calleri não ficaria ali numa posição sem que ninguém pudesse roubar a bola dele, né? É que estava bem longe do gol, é verdade. Agora, essa história de último homem, a gente fala, isso daí é folclore, né? Na realidade, a gente não falou aqui, mas tem gente que fala, né? Na realidade, era uma chance clara de chegar até o gol, mesmo distante, né? Mas, ok, tá expulso, melhor pro São Paulo, que pode ampliar esse placar aí. E na história de não querer um VAR que fica tão intervencionista, eu não sei se era também o caso de não chamar, né? Falou, o cara teve essa visão de campo. Você vê, eu e Quesada aqui. Talvez o Quesada fosse dar o vermelho, eu fosse dar 2 amarelos e o vermelho. Mas, é o árbitro que tá mandando, né? Não sei se precisava chamar. Mas é isso, Quesada. São Paulo tá com um jogador a mais. E agora vai ter, vamos lá, 40, 43 minutos pela frente. Com toda a condição possível de fazer um segundo, terceiro e construir os 3 pontos. Agora volta a rolar a bola. Ele vai ter que puxar alguém ali pra zaga, né? Ou o Noriega ou o Arthur. E aí o meio-campo fica com os outros 4, não é? E o Carlos Vinícius como referência lá na frente é a ideia aí do técnico português. Ele vai mexer em instantes aqui, vamos ver quem vem. Peças para carro, moto, caminhão, Eracata, marca líder em suspensão, pode contar. Começa o segundo tempo com um jogador a mais praticamente, a equipe do São Paulo, placar de 1-0, o São Paulo está vencendo o jogo do Mira pela meio-direita, não chega na bola, Lucas Ramon. Lucas Ramon não foi bem no domínio, a bola sai pela linha lateral, Emanuel. Posse de bola para a equipe do Grêmio bater no campo de defesa pela meia esquerda. Muda. A mudança no Grêmio. Sai Amuso, camisa 9 para a entrada do 53, Gustavo Martins. Bom, Gustavo Martins, zagueiro, né, Quesada? Zagueiro, jogador da base do Vasco, né? Passou pelo Sub-17 aí do Grêmio. Gustavo Martins tem um certo talento aí, né? Ele corrige o sistema defensivo e tira um atacante, né? Ou seja, acho que a vaca foi pro brejo, né? 7 jogados deste segundo tempo, o São Paulo vem para o campo de ataque, falhou, o zagueiro Calleri ganhou, furou! No primeiro lance do Wagner, ou melhor, que já foi, né? Do Gustavo Martins, o Calleri fura o chute, dá nas mãos do Everton do Vale. Acho que o problema tá ali na posição e não no jogador, viu, Martelli? São Paulo tenta descer para o campo de ataque pela meia esquerda, pisa na bola. Balbuena antes de todo mundo, fica com ela, mas passe à frente errado. Luciano, perna esquerda, lançou Marcos Antônio pela ponta direita. Chega na cobertura, corta a marcação do Grêmio. Sai jogando dentro da grande área o goleiro Everton. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Grêmio com a posse de bola pela meia direita, João Pedro pisa nela, volta pela quarta zaga, trabalha mais uma vez, é pro seu zagueiro. Acabou de chegar, Gustavo Martins, rifa pro campo de ataque, corta a marcação do São Paulo, volta para Noriega, Noriega para TT volta no ciclo central do gramado para Arthur pisa na bola, busca opções, repito a você, São Paulo tá com um jogador a mais, foi expulso o zagueiro do Grêmio, Amuso prejudicado, então vai pro banco, Grêmio fica lá na frente com William, TT, Carlos Vinícius, mas só 2 meias. Arthur e Noriega, vem pro campo de ataque, o Grêmio pela meio direita, pisa na bola, João Pedro pedala, balança, faz o giro frente à marcação, vai ser obrigado a voltar o jogo, São Paulo sobe a marcação, é por dentro para Arthur dominou, girou frente à marcação, protegeu, não tem ninguém. Se vira Grêmio, Arthur pelo círculo central do gramado para Noriega para William ganhou espaço, William girou no círculo central pela meio direita para Arthur pisou na bola, soltou para TT, volta o jogo para Arthur domina, bota na grama pela meio direita, o passe chegou mascado, Arthur faz o giro, tem por dentro mais uma vez o TT gira e o São Paulo confortável, marcando no seu campo de defesa. Ferramenta profissional é Wonder, da obra oficina, produtos que vencem durabilidade e performance, é bom trabalhar com Wonder. Qual é o banco do São Paulo pensando em opções? Até porque não que o jogo esteja fácil, longe disso. Inclusive vem Grêmio, hein? Bela bola lançada, Noriega para vez cair. Não, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, jogador profissional. O Malo livre, ele domina adiantando pela linha de fundo, pô. Tiro de meta do VAR. Feio, hein? Feio. Depois do lançamento ali, tinha toda a liberdade, né? Para tentar um cruzamento, tava sozinho, né? Sozinho, foi um erro de domínio assim, bizonho. O São Paulo tem Coronel, Mike, Tolói, Ferrarese, Dória, Wendel, Luan, Pedro Ferreira, Tapia, Luca e Ferreirinha. Coronel e Dória no banco? Coronel e Coronel Dória. É goleiro? Coronel é goleiro. E o Dória? O Dória é zagueiro, acelera.
No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando a bola, rolando pra você. Brasileirão, terceira rodada. É o brasileiro no estádio do Morumbi avançando para sua terceira rodada. Relógio marca 10 minutos jogados do do segundo tempo. São Paulo 1 com jogador a mais. Foi expulso Wagner Leonardo. Grêmio 0 na Bandeirantes. O plantão esportivo é seu. Fala, Bueno. Amanhã no Campeonato Brasileiro teremos Atlético Paranaense, Santos, Fluminense, Botafogo, Corinthians e Bragantino, Internacional e Palmeiras. São Paulo veio para o campo de ataque na ponta direita, domina livre de marcação. Ramon cruzou pro toque de cabeça, passou por todo mundo, chegou na segunda trave. Pro meio da área tá impedido, o juizão mandou seguir. Não dá, né? Tava impedido o Luciano, ele toca de cabeça pro meio da pequena área, chega lá o Danielzinho, põe para dentro do gol. Não vale mais nada, não é isso, do Vale? Parou ali até não antes. Tem como, né? Só se tivesse um outro jogador do Grêmio na linha final do campo. O Luciano já imaginando, já estava até fora do campo por ali. A arbitragem anula qualquer possibilidade, mas é o São Paulo chegando em busca do segundo. Placar de 1-0, o São Paulo está vencendo o jogo. Tiro de meta para a equipe do Grêmio bater. O Everton de perna direita quebra para o campo de ataque. Carlos Vinícius no corpo de Sabino. Carlos Vinícius girou, tomou e bom, é falta para o Grêmio. Nossa senhora, seu juiz. Eu escuto aqui ao meu lado. Que isso? Ele não deu essa falta, Quesada. O árbitro tá se complicando num jogo que não precisa se complicar, né? Olha o São Paulo. Lançamento do São Paulo para o meio da grande área, era para Lucas, corta a marcação do Grêmio, volta pelo círculo central do gramado, trabalha Arthur Sá jogando. Não se comprometa, seu juiz. Está jogando o Grêmio pela meia direita. 1 pro São Paulo, 0 pro Grêmio. Grêmio pela meia direita, insiste. Arthur protege a bola como ninguém. Quina da grande área, olhou pra área, não dá pra cruzar. São 2 no meio da área. Arthur pisa nela, erga a cabeça, busca espaço, volta um pouquinho mais atrás pra TT. TT não tem ninguém, obrigado a voltar pelo círculo central. É pra Noriega. Noriega escapa da marcação, gira pela meia direita pra TT. TT pisa na bola. Na frente dele tem Lucas na marcação, ele volta o jogo. No campo de defesa para Gustavo Martins. Ferramenta profissional é Wonder. Dobra Oficina, produtos que vencem durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. TT tem a posse de bola no campo de ataque pela meia direita, ele gira frente à marcação, erga a cabeça, busca espaço pelo círculo central, é para Noriega, Noriega pisa na bola, tá pressionado e vai perder, não perdeu, Noriega pela meia direita e consegue o passe para João Pedro para Noriega, João Pedro fica sentindo, pede a falta, o juiz não marca, ele não marca nada, viu minha gente? Vira o jogo da meia direita para a meia esquerda, Noriega para a meia esquerda, boa bola para Ramon. Lá na ponta esquerda, Marlon para William. William tenta escapar da marcação do Lucas Ramon. Chegou o William desarmado, perdeu na bola. Lucas Ramon no contragolpe para a equipe do São Paulo. Caleri caiu, pediu a falta, o juiz não deu. Ramon por dentro para Lucas. Lucas escapou, girou o bolão para Caleri. Passou da bola, chegou o Luciano. É só soltar, soltou Caleri, vai fazer o gol. Gol! São Paulo! Caleri! Toca no Caleri que é gol! Num duelo em que tem um titular numa noite esporádica, Lucas Ramon, o outro experiente William, jogada pela meia direita, Ramon ganha, leva pelo círculo central, escapou da marcação, sofreu a falta, ficou sentindo, Lucas ganha, mete um bolão nas costas da zaga pela ponta direita, Luciano dominou na quina da grande área, invadiu, ergueu a cabeça, só para clarear. Trabalha a perna esquerda de Luciano. Luciano, 3 dedos na bola entre as pernas do Balbuena. Bota Caleri na marca da Cal livre com gol aberto. O Everton tinha passado, aí é com ele. Aí é a praia dele. Aí é com o argentino Caleri de perna direita. Ele chapa pro fundo do gol. Na marca dos 14 minutos jogados do segundo tempo. Amplia o São Paulo com um jogador a mais. O tricolor pulsa, estremece, vibra no estádio do Morumbi. O trio de ataque funciona. Lucas, Luciano, Caleri. Bola no fundo do gol. São Paulo 2. Grêmio 0 do Vale. Se em 2025 parecia um sonho, em 2026 é a realidade do São Paulo. Lucas, Luciano, Caleri, os 3 juntos e articulando. A bola passa nos pés dos 3 jogadores mais importantes do elenco do tricolor paulista. Com o Lucas achando um grande passo. O Caleri fez que ia, o Luciano vem por trás, invade a grande área enquanto o Caleri se posiciona.
apenas para empurrar depois do passe do camisa 10. Marcar o segundo dele no Brasileiro, o quinto no ano, artilheiro do São Paulo na temporada, Jonathan Calleri. Tricolor Paulista 2, Tricolor Imortal 0. Leandro Quesada, 2 pro São Paulo, 0 para a equipe do Grêmio. Como são as coisas, hein? O Calleri volta e já tem 5 gols. Tem gente que não faz 10 no ano, hein? Calleri, 5 gols. 2 pro São Paulo, 0 pro Grêmio. Lucas insiste pela meia esquerda, olha pro meio da grande área, abandona a ponta, vem por dentro o balão pra Luciano. Luciano pela meia esquerda, boa bola, Enzo Dias devolveu pra Luciano, linha de fundo, caiu, pede a falta, se a falta é pênalti! Se a falta é pênalti! Penalidade máxima pro São Paulo. Luciano cai dentro da grande área. O João Pedro foi nas costas, ele adiantou. Sávio Pereira Sampaio dá pênalti pro São Paulo do Vale. Eu fiquei com a impressão, né, de pênalti, de atropelo por ali do 53, o Gustavo Martins, né? Ele acaba, de alguma forma, perdendo o tempo de marcação do Luciano, que ia ganhando para tentar, quem sabe, um cruzamento, já que era linha de fundo. É derrubado pelo 53. É uma primeira impressão que eu tive, de fato, de penalidade. A situação pode ficar ainda mais complicada para o Grêmio aqui no Morumbi. Quesada, 2 pro São Paulo, 0 pro Grêmio. Você vai falar, já tem pênalti. Não tem do que reclamar, né? O muito esperto Luciano. E aí, nossa, como foi juvenil o jogador da equipe do Grêmio. Muito juvenil. Não foi pouco não, né? Pênalti claríssimo. E a chance agora do São Paulo ampliar. Olha, do jeito que está caminhando, uma grande chance do São Paulo fechar uma grande goleada hoje no Morumbi. O time do Grêmio está totalmente entregue, totalmente perdido, né? Perdidaço em campo. E já, acho que é o Luciano que bate dessa vez, né? Só tá faltando ele. Ele fez um sinal assim, ó, com o dedo indicador na altura do símbolo do São Paulo. Tipo assim, agora sou eu, né? Já foi você, Lucas, né? Agora sou eu, né? Agora, hoje nós temos a guarita, né? Depois que aconteceu Andreas Pereira e Corinthians, tem a guarita ali na marca da Cal, né? Os caras protegem como se não houvesse amanhã, né, Quesada? Sim, tem isso também, né? Agora, o Gustavo Martins ali, nossa, ele tá totalmente perdido, né? Entrou numa roubada, nem sei se essa era a alteração a ser feita, não é? Podia ter colocado o Noriega, que também não tá jogando nada, né? Como zagueiro. Queimou a substituição necessária, tirou a velocidade do Amuso e realmente não conseguiu resolver nada aí para tentar deixar esse Grêmio um pouco mais ofensivo. Ao contrário, né? Vai virar praticamente um treino agora de ataque contra a defesa e o São Paulo tendo a chance de fazer o terceiro. Lucas entregou a bola pro Luciano e falou alguma coisa no ouvido dele, hein? Vai Luciano pra bola, o torcedor pediu. 17 minutos jogados deste segundo tempo. São Paulo com um jogador a mais desde o início da segunda etapa. Já marcou o segundo com Calleri. Agora Luciano que deu assistência, toma distância para fazer o cobrança do pênalti. De São Paulo para todos os cantos do mundo. O microfone da Bandeirantes levando para você mais uma cobrança de pênalti nesta noite. O primeiro quem marcou foi Lucas. O segundo quem marcou foi Calleri, mas não de pênalti. Agora de pênalti. Tem a chance para fechar o trio LLC, já tem nome o trio? Luluca. Como é que é? Luluca. Luciano, Lucas e Calleri. Boa, Paulo do Vale. Pênalti pro São Paulo bater. Toma distância, Luciano. Posicionado dentro da grande área. O Everton no centro do gol. Canhoto Luciano com as 10 nas costas. Toma distância, Luciano. 18 minutos jogados do segundo tempo. Já tem autorização, Luciano. Pouca distância, partiu a bola, bateu no gol. Brilha o Everton no canto médio esquerdo, defende o goleiro do Imortal. O Luciano perde o pênalti, tá no centro da grande área, lamentando o Everton de 2, pegou um do Vale. O Luciano fica inconsolável, como se o jogo tivesse 0-0, mas dá pra entender, né? Porque é uma situação também que o Crespo precisa explicar a situação de quem é o batedor do São Paulo, né? Até porque hoje pode não fazer tanta diferença, mas é preciso ter uma definição. Sábado o Calleri bateu, hoje o Lucas bateu com emoção, agora o Luciano perdeu e o torcedor, claro, apoia o Luciano aqui gritando o nome dele. Falta para o São Paulo bater na sequência do pênalti. Falta pela meia direita, linha lateral da grande área. Toma distância para fazer a cobrança. Enzo Dias com a perna esquerda, Danielzinho com a perna direita. Jogadores lá para o meio da grande área. Enzo na primeira trave, desviou Alan Franco por cima do gol. O Luciano ovacionado no Morumbi, mas perdeu o pênalti, Quesada.
O Everton fez aquela bobagem que originou o pênalti, né, no primeiro tempo, convertido pelo São Paulo, ok, pelo Lucas Moura, né, no lance com o Danielzinho. Mas assim, ele acertou os dois cantos, né? Ele toca na bola no chute do Lucas Moura, 1-0 São Paulo. E agora no chute do Luciano ele acerta o canto e impede o terceiro gol. Aí ninguém pode reclamar, né? Pelo menos está acertando os cantos das penalidades. Placar de 2 para o São Paulo, 0 para a equipe do Grêmio no toque da Bandeirantes. Você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, terceira rodada no estádio do Morumbi. Relógio marca 20 minutos jogados do segundo tempo. São Paulo 2. Lucas e Caleri. Grêmio, jogador a menos. 0 Bueno. No estádio de São Januário, o Vasco segue perdendo pelo placar de 1-0 para a equipe do Bahia. Gol de Luciano Juba. Bandeirantes. Pode contar com alta performance, o segurança pode contar com amortecedor HG Nakata, vai de Nakata. 20 minutos jogados deste segundo tempo, o São Paulo tem a posse de bola pela meia direita, o banco do São Paulo se aquece. E ele vem, é isso? Ferrarese e mais um ali, vamos ver se eu consigo identificar, mas o Ferrarese eu identifiquei. Zete. O Zete... Tava aqui no camarote dos ídolos. O Zete é preparador, né? Coordenador de goleiros. Aloysio Chulapa. Do São Paulo. O Aloysio tá tomando Danone. Tava aqui também, viu? Do nosso lado, também. Hein? 21 minutos jogados deste segundo tempo. Vem para o campo de ataque. Mais uma vez a equipe do São Paulo que vence o jogo pelo placar de 2-0. Já vou para a live no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ouvinte da Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do mundo. O São Paulo tá vencendo o jogo pelo placar de 2-0. Lucas Ubira centralizado, entrada da grande área, giro para cima da marcação. Armou para bater no gol, não bateu, soltou na ponta direita, bola no cruzamento, vem pro gol, passou por todo mundo pela linha de fundo. O Ramon cruzou a bola venenosa, passa do Everton, passa de Luciano Caleri, passa direita do gol. Linha de fundo, tiro de meta pro Grêmio bater do Vale. O Grêmio vai mexer, saindo o Noriega com a 19, entrando, até identificando aqui a placa, saindo 95 Carlos Vinícius, entrando 77 André Henrique, certo? Então saindo Carlos Vinícius, artilheiro do time, com 95, entrando o André Henrique com a 77, saindo o João Pedro com a 18, entrando o Enamorado com a 99 e uma terceira alteração, saindo o TT 21, entrando o Pavon com a 7. Portanto, as 3 do Grêmio. O São Paulo já está por ali, já vai aproveitar para mexer também e a gente vai confirmar daqui a pouco porque a bola volta a rolar. Quesada, anote aí, Pavon, André Henrique e Enamorado de Ti. Nossa, em campo. O Enamorado, por Deus, colombiano e é jogador do Júnior Barranquilla. Ponta. O André Henrique é um 9. E o Pavon também é um ponto. Ou seja, ou vira o jogo ou toma de 5. É isso. Esse é o esquema agora do Grêmio. Se um importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Os fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Placar de 2-0 para a equipe do São Paulo. São Paulo trabalha agora no campo de defesa. Gira Alan Franco centralizado no círculo da grande área. Pedindo a bola agora no círculo central, Sabino recebe, gira pela meia direita, mete a bola para Danielzinho para Pablo Maia para Luciano, tentou fazer o corta-luz, não tinha ninguém. André Henrique é lançado à frente, a bola era na frente, bandaram a bola por trás, ele perdeu na meia esquerda, ganha São Paulo, o Dias bateu cruzado, corta a marcação parcialmente por baixo, Balbuena tira, afasta a marcação da equipe do Grêmio, volta a bola pelo círculo central do gramado para Danielzinho desce para o campo de ataque para a equipe do Tricolor, já vencendo o jogo pelo placar de 2-0, vem goleada em torcedor do São Paulo, 23 minutos jogados deste segundo tempo. Pablo Maia domina para Luciano por dentro para Marcos Antônio enxergou passando na ponta esquerda, tentou cruzamento para ninguém, vem no pé de Enamorado. Aí Sérgio jogando no campo de defesa, a equipe do Grêmio, passe errado, ô Grêmio, hein? Ai, Luiz Cássio, você tem trabalho, hein, meu bom? Meu Deus. Agora o São Paulo mexe. Sai Lucas, 7, aplaudido pelo torcedor, entra Ferrarese, 32. E vem aí o Tapia também. Tapia tá com moral, hein? Sobe a placa, saindo 20. Ou melhor, 28. O Alan Franco para a entrada, portanto, do 14, Tapia. É verdade, né? Sai Lucas, entra Tapia. Sai Alan Franco, entra Ferrarese. Mas eu só respeitei
a placa por aqui, viu, Martelli? Entra Leandro Quesada. Tapia e Ferrarese, certo? Aí ele mantém o esquema, né? Eu pensei que ele ia manter 2 zagueiros e colocar mais um, né? Não, tudo bem, continua no mesmo esquema que tá dando certo. Não mexa, Crespo, naquilo que tá dando certo nesta noite no estádio do Morumbi. Futebol, pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Saiu jogando mal o Grêmio, Luciano ganhou, levou na linha de fundo, bateu cruzado para o meio da grande área, vai pitar um gol. Marcos Antônio, inacreditável, perdeu! O Tapia recebeu uma bola de cabeça na segunda trave, embaixo do gol, deu um Tapia na bola, mas ela pega no pé da trave, Tapia! Incrível o gol que perde o Tapia no terceiro do São Paulo, do Vale. É que eu acho que o Tapia não foi em cheio, viu, Martelli? Se fosse em cheio, essa bola entrava. E ele acabou de entrar no jogo, né? Já perde uma chance, mas é impressionante, hein? Como o São Paulo chega com uma facilidade completa no gol na meta gremista. Leandro Quesada para fazer o gol, Tapia. Não pode ser só o Tapia de tapiar, não. Tem que ser um Tapia bom, viu, Quesada? Tá louco, que coisa. Como pode um profissional perder um gol desse, né? Inacreditável Futebol Clube, que absurdo. Eu faria. Vem pro campo de ataque, o São Paulo na ponta direita, cruzamento para trás, passou por todo mundo, chegou, Pablo Maia apitou, bateu, isolou! O São Paulo tá num treino de finalizações no Morumbi, o São Paulo para fazer o terceiro e não faz, do Vale. E é impressionante, né? O Grêmio numa pane absurda, né? Absurda, prontinho para tomar uma goleada histórica aqui no estádio do Morumbi. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. 26 minutos jogados deste segundo tempo. O São Paulo está vencendo o jogo pelo placar de 2-0 e 10 para o campo de ataque na ponta direita, na querida grande área. Luciano pela linha de fundo. É para Ramon cruzou na segunda trave, corta a marcação. Põe para fora a zaga do Grêmio, linha de fundo, escanteio para o São Paulo na ponta esquerda aí do Vale. E o Caleri, ele faz um sinal ali de vamos lá, vamos continuar rodando, vamos continuar amassando o Grêmio, não. O São Paulo, pelo menos na visão do Caleri, não pode parar, não. Tem que amassar o Grêmio ainda mais. Escanteio tá por ali. O Enzo Dias e também o Danielzinho. Futebol, pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Escanteio batido curto pela meia esquerda, toma distância, Pablo Maia por dentro, ameaça cruzar, volta a jogada para Marcos Antônio, ele levantou pela meia esquerda, boa bola para Enzo Dias, escapou da marcação, tentou levar, perdeu a bola, enamorado domina pela meia direita, dentro da grande área, livre de marcação, voltou para Pavon pela meia direita, não tem ninguém, o Arthur puxando na ponta. Volta a bola para o São Paulo que está jogando no campo de defesa, na Bandeirantes do youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Leonardo tá dizendo aqui, o Luciano perdeu 2 gols e um pênalti, não marcou ainda, mas deu assistência pro Caleri. Mariceu disse que falou que ia ser 2-0, Rosa Garcia. Gabriel também conosco. Luciano vai fazer o terceiro gol do São Paulo. Aí é para a explosão do torcedor aqui no estádio do Morumbi. 2 para o São Paulo, 0 para o Grêmio. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. São Paulo tem a posse de bola pela meia direita, pisa nela, Lucas Ramon pela linha de fundo, é para Tapia frente à marcação, ele gira, volta a jogada por dentro para Marcos Antônio escapou da marcação, perdeu, ganha o Grêmio tenta descer o contra-golpe, não tem ninguém, lançamento à frente para disputar de cabeça, William perde a bola, volta para o São Paulo. É difícil com um jogador a menos, hoje, ainda mais hoje no futebol tão físico, né, Quesada? Hoje... já estava difícil com 11, né? Agora vai ficar esse futebol aí, só se defendendo, né? Para evitar algo pior, que seria uma goleada. Vem pro campo de ataque o São Paulo, cruzamento para trás, no meio da grande área, tirou uma marcação, sobrou, Danielzinho pro gol, para fora, direita do Everton. O Danielzinho ia marcando um golaço no estádio do Morumbi. A bola se ofereceu na entrada da área, ele deu na cara da bola, encheu o pé e por pouco ela não entra no gol. Danielzinho vinha marcando o gol do São Paulo. Visão, viu um desvio? Não vi quem, viu, do Vale? Mas beleza. Foi no zagueiro. Agora, o Grêmio não consegue afastar uma bola, né? O Pavon acabou de entrar no jogo e não conseguiu afastar uma bola direito. Esse é o Grêmio, é a imagem do Grêmio no segundo tempo. Escanteio o São Paulo, Enzo na bola. Escanteio para o São Paulo bater pela meia esquerda, 29, Enzo levantou, segunda trave, o toque pro gol, Everton. O Everton, tranquilo no centro do gol, faz a defesa e bota em contra-golpe a equipe do Grêmio. Pela ponta direita, é Namorado, perde a bola, é Namorado. São Paulo tá bem fisicamente, hein? Já tem 7 jogadores do São Paulo no campo de defesa, é Namorado, sofre a falta.
Não precisava, né, Caleri? Falta pro Grêmio na ponta direita, para lançar pro meio da grande área do Fani. Acho que é pro São Paulo dar uma descansada ofensivamente, né? Porque o volume de jogo ofensivo de São Paulo foi grande nos últimos minutos. Agora o Caleri faz ali uma faltinha para dar uma descansada e colocar o Grêmio numa condição, quem sabe, de pelo menos voltar pro jogo e assustar aqui no Morumbi. Falta pro Grêmio bater pela meia direita, toma distância para fazer o levantamento com a camisa de número 7 nas costas. Pavon, William também chega por lá. Passamos de 30 minutos jogados do segundo tempo. Jogadores do São Paulo fazendo a linha de impedimento na entrada da grande área, na Bandeirantes de São Paulo pro mundo. Toma distância, Pavon pra bola. Jogadores lá pro meio da grande área, tá autorizado. Pavon, perna direita, levantou na segunda trave, o toque de cabeça por cima de todo mundo. Corta a marcação do São Paulo. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, terceira rodada do estádio do Morumbi. Relógio marca 30, agora 31 jogados do segundo tempo. São Paulo 2, Lucas e Caleri. Grêmio, jogador a menos desde o início do segundo tempo. 0, QG de Esportes da Bandeirantes no plantão. Fala, Lucas Bueno. O G4 do Brasileirão agora, neste momento, conta com São Paulo em primeiro, Bahia em segundo, Bragantino em terceiro e a Chapecoense em quarto lugar. Placar de 2 para o São Paulo, 0 para o Grêmio na Bandeirantes. Ô, Bueno, uma dúvida aqui do nosso ouvinte. Quanto é que foi o jogo do Mirassol? Contra o Cruzeiro. Mirassol 2, Cruzeiro também 2. Tá respondido. Ei, Cruzeiro, hein? Ah, mas tudo bem, Mirassol, bom time, né, ô Quesada? Ah, é um bom time desde o ano passado. Aqui, viu? Desde o ano passado, teve algumas mudanças, perdeu muitos jogadores, contratou outros tantos, né? O Danielzinho, que tá aí hoje no São Paulo, era do Mirassol, o Lucas Ramon também. Agora conseguiu manter uma força, né? E ninguém vence o Mirassol lá, né? Que coisa excepcional, né, Marcelo? É difícil ganhar, hein? A pausa para hidratação no Brasileiro é diferente, viu? Ela é depois, é aos 30, por aí vai. Jogadores vão se hidratar, deixa eu ver quem tá... Ó, jogador olhando pra cima porque a torcida do Grêmio tá indo embora, hein? Afinal de contas, até sistema de segurança, eles têm que sair 15 minutos antes. Senão só depois de uma cota. Difícil, né, o Quesada? Seu time tá perdendo, 2 gols a menos, 1 jogador a menos, não é a noite do Grêmio, hein? Não é. Agora, futebol é um negócio incrível, né? Você vê esse último lance do Grêmio, a bola na área. Imagine se o Grêmio faz o gol, né? Quer dizer, aí o Grêmio cria uma expectativa que não está passando pela cabeça do Grêmio. Assim, vendo o jogo, pela experiência de ver muitos jogos, a gente já fez muitos jogos na vida, né? Você, eu, PDV, enfim. A gente vê um jogo desse e fala, pô, o time está entregue, né? O que vai fazer nesse final aí? É fechar a casa, porque a derrota já está consumada. E aí não tomar mais gols, né? Tomar 3, 4, 5. Mas poderia ter entrado no jogo, né? Futebol é muito louco. Mas a tendência é que o São Paulo tente chegar ao terceiro gol aí, porque essas alterações que foram feitas pelo Luiz Castro, o time já começou mal e aí com 1 a menos ele tentou fazer algumas coisas, mas elas não deram absolutamente certo até agora. Bola vai voltar a rolar no estádio do Morumbi. Jogadores do São Paulo já estão em campo. Jogadores do Grêmio ainda conversando ali com o técnico Luiz Castro. E o trabalho do Luiz Castro, hein, Quesada? Ficou marcado aí por causa dessa vitória de forma positiva, né? Essa vitória excepcional de 5-3 para cima do Botafogo. Mas o time mostrou uma força de ataque, mas apresentou também vários problemas defensivos, que são os problemas que eu citei antes da bola rolar, né? Problemas que já vinham com o Mano, anteriormente com o Gustavo Quinteiros, de um time que tem fez pelo menos no Campeonato Brasileiro, não é? Mais tomou gols do que fez, não é? Então precisa acertar defensivamente. E hoje a defesa do Grêmio foi um negócio tenebroso, né? Muito mal, Balbuena muito mal. Balbuena que era do Corinthians, né? Parece um ex-jogador. Meio campo pouco combativo. Wagner Leonardo péssimo no jogo. Os laterais também. Tudo errado hoje no Grêmio. Placar de 2-0 para o São Paulo. Volta a rolar aqui no estádio do Morumbi. Pavon recolhe pela meio direita, inverte o lado do campo pela meio esquerda. Era para William, corta a marcação, toca de cabeça. Ramon tira de qualquer jeito. Glauber tá conosco, Nigel, Nilge também conosco. Gabriel Mota, muita gente ligada no microfone da Bandeirantes. De São Paulo pro mundo, levando a você o Campeonato Brasileiro. 2 para o São Paulo, 0 pro Grêmio. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, boazinha, boa. É boa ideia do Brasil. Desce o Grêmio para o campo de ataque, é namorado pela ponta direita, vai tentar
ganhar escanteio. Mas o Dias tirou, botou pra fora do gol. Linha de fundo, escanteio pro Grêmio que respira na ponta direita. Escanteio pro Imortal aí do Vale. E o Pavon, que tá aqui quase como um zagueiro pelo lado direito, corre para fazer a cobrança do escanteio. Camisa 7 que entrou agora há pouco no jogo. Pavon toma distância para fazer a cobrança de escanteio. Todos os jogadores do Grêmio no meio da grande área, com exceção de 2 que ficam fora dela. Arthur e um pouquinho mais atrás ali o Noriega. Vem levantamento para a grande área do São Paulo. Pavon toma distância, ele chutou a bola na placa, ela voltou, ele chutou para a torcida. Pavon vai para a cobrança de escanteio. 35 jogados, levantou a segunda trave, o toque de cabeça por cima do gol. Mais alto que todo mundo, Noriega infiltrou na última hora, botou pela linha de fundo aí do Vale. E leva perigo, né? Num jogo que o Grêmio praticamente não assusta, dá para colocar na conta como chance criada. E o Lucas Moura tá lá no banco de reservas, batucando com a torcida do São Paulo, como se fosse agora um torcedor sentado no banco do tricolor paulista. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Grêmio desce para o campo de ataque na ponta esquerda do Bina. William recolhe um pouquinho mais atrás para Marlon. Marlon para William, passe errado, intercepta a marcação, foi para fora. Lateral para o Grêmio bater, o Imortal desce no campo de ataque. Na meia esquerda, toma distância, Marlon para repor a bola em campo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Lateral para o Grêmio bater no campo de ataque, toma distância, faz a cobrança à frente, escapou da marcação, enamorado, pediu na ponta direita, gira bem a bola para Pavon. Pavon que na grande área, escapou de 2, perna esquerda, mais uma finta, dá para bater, a inversão é para William. William domina dentro da grande área, pedalou, balançou, levou na linha de fundo, cruzou rasteiro, tirou a marcação mal, afasta no bate, bate o chute fraco para fora do gol. A direita do Rafael, linha de fundo, tiro de meta pro São Paulo, e só isso. Pera aí, a bronca que tá tomando. Quem é esse aí? É o Enzo Dias? Que isso, hein, Rafael? Mas deu uma bronca no Enzo Dias, viu, do Vale? Pois é, né? Até porque é um gol que pode colocar o Grêmio de volta no jogo. E por falar de jogo, daqui a pouco quem vem é o Pedro Ferreira na equipe do São Paulo. O da Copinha? O da Copinha, bom jogador. Que inclusive oscilou, hein? Uma hora ele ia pra Copinha, outrora ele ia pro profissional do Vale. Exatamente, e já tem clube de olho no Pedro Ferreira, clubes da Europa de olho no futebol do Pedro Ferreira. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Já mudanças do São Paulo que tá vencendo o jogo pelo placar de 2-0, 37 minutos jogados deste segundo tempo. Canal do Ed aqui conosco, obrigado pelo carinho de sua audiência. Conosco aqui na Bandeirante São Paulo, vem Caleri laçado, ponta direita, passadas largas, 2 vão pro meio da grande área, Tapia para pedir, Tapia, quase que a bola chega. Caleri cruzou, Balbuena, bota pra fora, linha de fundo, escanteio, São Paulo na direita do Vale. E volta a assustar, né? O São Paulo deu uma descansada ofensivamente falando, o Grêmio deu uma brecha ali, o tricolor chegou de novo. Vamos ver se o Crespo mexe agora ou mexe depois, acho que depois do escanteio. Vem a dupla de Ferreiras, viu? Que o Ferreirinha também tá por ali. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. 38 minutos jogados do segundo tempo, o Grêmio perdeu seu zagueiro Wagner Leonardo, expulso no comecinho do segundo tempo. São Paulo ampliou para 2-0. 2-0 na Bandeirantes, escanteio para o São Paulo bater lá pela ponta direita. Toma distância para fazer o cobrança, Enzo Dias. Danielzinho, a opção também, mas Danielzinho é destro, Enzo Dias é canhoto. Falta pouco, São Paulo. Cruzamento para o meio da grande área, no alto, toca de cabeça, a quarta marcação do Grêmio, rebote, veio o chute pro gol, para fora do gol. Lucas Ramon encheu o pé na bola, passa direita, linha de fundo, tiro de meta pro Grêmio aí do Vale. E vai sair o Marcos Antônio, camisa 8, para a entrada do Pedro Ferreira, 46. E o Morumbi indica o quanto o torcedor tá feliz com o Marcos Antônio. Sai também 10, Luciano, entra 11, Ferreirinha no São Paulo. Faltou o gol do Luciano no pênalti, mas vai embora o Luciano. Faltou, né? Quesada. Faltou, ele merecia, enfim. Mérito também do goleiro Everton, né? Mas para fechar uma noite legal do São Paulo, até elogiando aí o trio, né? Caleri, Lucas e Luciano. Faltou realmente o gol do Luciano, mas enfim, eu acho que é motivo. Ele sai balançando a cabeça, né? E aí o técnico dá um apoio ali e tal. Mas acho que o Luciano começou muito bem a temporada. Eu acho que um pouco de reconhecimento faz bem aí pro Luciano.
Quem é o seu batedor oficial de pênaltis do São Paulo? Leandro Quesada. Você tem que escolher um para todos os pênaltis. Mas não é porque o Luciano perdeu hoje que eu não o colocaria como batedor oficial, entendeu? Eu deixaria o Luciano, cara. Mas se for o Caleri ou o Lucas também, porque vão fazer e vão perder. Rogério Ceni. 40 minutos jogados deste segundo tempo. São Paulo desce para o campo de ataque na ponta direita. Pedro Ferreira desarmado pela marcação. Falta para o Grêmio. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, terceira rodada no estádio do Morumbi. Relógio marca 40 minutos jogados do segundo tempo. São Paulo 2. Lucas e Caleri. Grêmio 0, um jogador a menos. Na Bandeirantes, o plantão esportivo é seu. Fala, Bueno, depois do ataque do São Paulo. Ferreirinha ganhou para a meia esquerda, não soltou. Ferreirinha. Ferreirinha, cara. Você limpa a marcação, o Danielzinho vai, você não solta, uma hora depois você solta. Mas nunca que eu vou ver o craque Neto de Tanga. Fala, Lucas Bueno. Nesse momento, o Z4 do Campeonato Brasileiro conta com Santos, Vasco, Cruzeiro e, em último lugar, a equipe do Corinthians. Ferramenta profi... Como é que é, Duval? Esquece o quê? Esquece a Tanga. Ferramenta profissional é Wonder Dobra Oficina. Produtos que vencem durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. Relógio marca nesse momento 41 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Vem pro campo de ataque a equipe do Grêmio na meia direita. Enamorado escapou da marcação, pediu a falta, o juiz deu. Falta a próxima grande área, meia direita. Falta do Enzo Dias aí do Vale. 18.406 pagantes. Para uma renda de R$ 863.361. Podia ter vindo um pouquinho mais de gente, né, Quesada? Mas tá bom. Ruim não tá, né? Assim, é muito jogo e tal. Agora, o São Paulo tá bem no Brasileiro, né? Umas 30 mil, de repente, né? A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Falta pro Grêmio bater, toma distância para fazer a cobrança. Pavon e Marlon. Pavon pra bola. Pavon levantou, segunda trave. Era bom se o campo fosse uns 10 metros mais, né, longo. Na bandeira de escanteio do Vale. Aqui o campo do Morumbi é grande. É grande, vai cobrar o tiro de meta o Rafael. São Paulo chegando a 7 pontos no Campeonato Brasileiro em 3 rodadas sem perder, hein? Tá invicto São Paulo no Brasileirão. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Daqui a pouco vem o apito final no microfone da Bandeirante. João Paulo Capelanes para todos os cantos do Brasil, levando para você a repercussão de São Paulo 2, Grêmio 0. Amanhã tem mais bola rolando, hein? Futebol da Bandeirantes em todos os cantos do Brasil. Ferreirinha pela meia esquerda, mandou na ponta, vem por dentro, boa bola para Danielzinho. Danielzinho escapa da marcação, erga a cabeça, gira pela ponta direita, passe a longo. É forte demais o campo, acabou, linha de fundo, tiro de meta pro Grêmio bater do Vale. O campo acaba de um lado e acaba do outro também na tentativa do Pedro Ferreira, acionando o Lucas Ramon, hein, pela primeira vez entre os titulares. Entrou no final de semana contra o Primavera, agradou, hoje já ganhou a posição. E o Cédric, Martelli, até porque o São Paulo tá cheio de gringo, o Cédric nem no banco. O Mike tá no banco? O Mike tá no banco. Acho que a tendência é essa, viu? Quantos anos tem o Ramon? Quero te pegar de surpresa, Ramon não, tem 30 anos. Acho Lucas que é Ramon, então. O Cédric também é um pouco mais velho. Agora, você tem o Mike. Tendência é ficar com esses dois, senhor Leandro Quesada. Ou tentar contratar alguém aí, 31. Né? 31 quem? O Lucas Ramon. Faz 32 agora em março. Deixa eu ver o São Paulo chegando, o lançamento é bom. Pedro Ferreira, ponta direita pra Tapia. Ferreirinha tá pedindo, Tapia! Ô Tapia, capricha, Tapia! O Ferreirinha tava livre na área, era só levantar. Nossa Senhora do Vale. Acaba vacilando ali. O Tapia é bom de frente pro gol, pra correr, pra brigar uma bola, às vezes acaba faltando um fundamento. E vem o São Paulo e daqui a pouco os acréscimos. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada do Brasil. Se assim pode confiar. Vem pro campo de ataque o São Paulo pela meia esquerda e escapa da... Nossa, Ferreirinha.
Linha de fundo, foi penteando. Tiro de meta pro Grêmio do Vale. Ex-jogador do Grêmio. Acho que o gremista não sente tanta falta do Ferreirinha. Vamos a 52. Mais 7 minutos aqui no Morumbi. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada do Brasil. Se assim pode confiar. Finzinho de jogo no microfone da Bandeirante. Já o apito final. João Paulo Capelanes para todos os cantos do Brasil. O São Paulo está vencendo pelo placar de 2-0. Bruno Lucas disse que podia estar 6. E é verdade, podia estar 6 para o São Paulo. São Paulo desce, insiste para tentar o terceiro gol. Ué, que é isso aí do Vale? Amarelo pro Ferreirinha, porque ele ficou reclamando que a bola teria desviado e o escanteio não foi marcado pela arbitragem, então vai para casa com o amarelo Ferreirinha. Ferreirinha quem domina pela meia esquerda, trabalha a bola de primeira para Caleri gira o jogo pela meia esquerda para Danielzinho para Sabino ergue a cabeça, chama pro jogo na ponta direita, desce mais uma vez a equipe do São Paulo, Pedro Ferreira pela ponta para Ramon, Lucas Ramon levantou, Lucas Ramon, hein, também, viu? Treinar um cruzamento aí, fundamento, inclusive PDV tem uma crítica às cobranças de falta, PDV. As cobranças de falta? Isso. Uma crítica? Do pré-jogo, que você estava vendo aqui o aquecimento. Não, os caras só fazem isso na vida, né? E aí o Lucas estava aqui cobrando sem barreira e não acertava uma no gol. Eu falei, pô, o cara não tá declarando imposto de renda. Ele tá fazendo o que ele sabe fazer e tá errando, né? Leandro Quesada. Diga. Finalzinho de jogo. Já treinastes falta sem barreira? Aí não tem graça, né, pô? A graça é a barreira, né? Você passar pela barreira. Mas você acertava o gol? Você acertava o gol ou não? Claro, Não era um... Sem barreira. Com barreira. E sem barreira? Sem barreira aí é mais fácil, né, pô? Aí só se o cara for uma anta pra não conseguir acertar o gol sem barreira, né? No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitepay.com.br. 47 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando para você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos até 52 minutos do segundo tempo. Finzinho de jogo no estádio do Morumbi. O São Paulo vai vencendo, vai conseguindo mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Trabalha no campo de ataque mais uma vez a equipe do São Paulo, pisa na bola. Sabino por dentro, boa bola. Um passe para Caleri tá fora da grande área, gira para Sabino por dentro, se apresenta para fazer o domínio. Pablo Maia ergue a cabeça, busca espaço para a equipe do São Paulo, gira pela meio direita, se apresenta, vem de trás Ferrarese pela meio esquerda para Sabino posicionado pela meio esquerda como se fosse o meia, para Ferreira escapou da marcação, girou, bateu no gol por cima do Everton, tiro de meta para o Grêmio do Vale. Essa é da característica do Ferreirinha, né? Quando ele recebe aqui na entrada da área, ele puxa a bola, tenta a finalização e até que fez direitinho agora, com força, bateu por cima. O Everton apenas acompanhou. O São Paulo vence 2-0. Conte com alta performance e a segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. Se HG Nakata pode contar. São Paulo indo a 7 pontos, hein? Em 3 jogos. Naquela declaração caiu mal, faltariam 38 pontos agora, né? Para o São Paulo chegar aos 45. Exato. Mas não é o objetivo do São Paulo no Brasileiro, hein, Quesada? Tem que ser muito mais que isso sempre. Sempre. É que às vezes o cara dá uma de sincerão, né? E ninguém gosta de ouvir as verdades, né? Mas aí pode ser visto de uma outra maneira. Botou uma pressão para mexer com o elenco, né? 7 pontos em 3 jogos é um baita número para início de campeonato. Ferreirinha vem pra cima da marcação de telefone na linha de fundo, só tiro de meta, não, dessa vez este escanteio. Ferreirinha descola o escanteio pela meia esquerda e vem bola na área do Grêmio. Toma a distância, Ferreirinha pro escanteio aí do Vale. E o Martelli, o São Paulo no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele começa empatando com o Sport 0-0, empata com o Atlético Mineiro 0-0, empata com o Cruzeiro 1-1, empata com o Botafogo 2-2 nas 4 primeiras rodadas e vai vencer o Santos na 5ª rodada. Vai terminar o jogo no estádio do Morumbi, 49 minutos jogados deste segundo tempo. Gizão corrigiu, vi tiro de meta, ele deu escanteio, a bandeira foi lá e falou tiro de meta. O Everton toma distância para fazer o levantamento. O Grêmio está perdendo o jogo pelo placar de 2-0. Na Bandeirantes, daqui a pouco o apito final. Para todos os cantos do Brasil, João Paulo Capelanes assume. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, obrigado pela companhia. J. Ferreira está conosco. Um abraço ao Bruno Lucas.
Gabriel Mota, sempre ligado no microfone da Bandeirantes. Amarelo. Pintou pra quem? Pro André, jogador do Grêmio. André amarelado, mais um André Henrique. 50 minutos jogados deste segundo tempo. Falta para o São Paulo bater no campo de ataque pela meia esquerda. Tá caído e tá sentindo. Me parece ser Enzo Dias, não é isso, do Vale? Isso, sente ali a região da cabeça ali, desgaste, a pancada, e agora o São Paulo só administra, vai garantindo mais uma vitória. O São Paulo 5 jogos de invencibilidade e volta a fazer do Morumbi sua fortaleza. Grupo Souza, Anima Eficiência e Segurança e Serviços. No Grupo Souza, Anima. 50 minutos e 30 jogados deste segundo tempo. O São Paulo está esperando o fim do jogo. O Grêmio também, Gizão, quer jogo. Na Bandeirantes já vem um apito final com o João Paulo Carpelanes. Vem para o campo de ataque o São Paulo. Sabe no meio esquerda, levantou para a tapa. A segunda trave, o toque por cima do gol. Pela linha de fundo, tiro de meta pro Grêmio bater do Vale. E o torcedor aplaude. Já em fim de festa, já satisfeito com a vitória do São Paulo. 2-0 para cima do Grêmio. O Tricolor joga novamente pelo Paulistão. Domingo, 8h30 da noite. Domingueira de cinzas, Pedro Martelli. Tiro de meta para a equipe do Grêmio bater em Campinas. Paulo do Vale estará lá. Tem Santos e Velo Clube, tem São Paulo, tem Corinthians. Todo mundo jogando 8h30, a última rodada do Campeonato Paulista. Antes de quarta, semifinal e por aí nós vamos. Vai terminar o jogo no estádio do Morumbi. O São Paulo vai vencendo por 2-0, Gizão. Pode terminar, seu juiz. Pode terminar, seu juiz. São Paulo trabalha para a meia esquerda. Ferreirinha de primeira para Danielzinho. Danielzinho para Ferreirinha. Apostou corrida. Pavão chegou. Recua Pavão dentro da grande área para o Everton. O Everton de perna direita. Escutou o Arthur gritar. Sai o Grêmio. Vem lançamento rasteiro pela ponta direita. Tentou descer namorado. Corta a marcação do São Paulo pela meia esquerda. Insiste Ferreirinha. Mas entrou agora, Ferreirinha. Chega na bola. Lateral para o Grêmio bater. Sávio Pereira Sampaio. Já olhando o relógio, árbitro do jogo. Vai marcar 52. Ele apita e aponta o centro de campo. Termina o jogo no estádio do Morumbi. Para a felicidade do torcedor do São Paulo que vence. 2 para o São Paulo. Lucas e Caleri, 0 para o Grêmio. Na Bandeirantes, o apito final é seu. Vai, João Paulo Capelani. Valeu, Martelli. Martela Martelli deu o tricolor do Morumbi, que era o hino do São Paulo Futebol Clube. Vamos quebrar o protocolo. O hino do tricolor do Morumbi. Como é bom ser São Paulino, né, gente? Fala a verdade. Se olhar pro espelho todo dia, sou trimundial. Tenho 3 Libertadores, tenho um estádio maravilhoso, uma torcida que lota sempre, que apoia. São Paulo na maior crise administrativa da sua história. Devendo quase um bi. Presidente empichado. O time não sai das páginas policiais. Um monte de denúncia envolvendo o clube. Promotor do Ministério Público falando que o Morumbi virou um grande caça-níquel. E o São Paulo, simplesmente, mesmo assim, é líder provisoriamente do Campeonato Brasileiro. 7 pontos em 9 disputados, como falou muito bem Leandro Quesada. Caleri fazendo gol, recuperado. Lucas dando assistência. Luciano jogando bem, apesar do pênalti perdido. Paulo do Vale, como é bom ser São Paulino, PDV! Ah, deve ser ótimo, Capela. E o São Paulo volta a campo domingo contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Inclusive o São Paulo tentou negociar o manto desse jogo, mas por conta da data apertada não teve margem. Mas se tivesse combinado antes, dava para o São Paulo até jogar aqui no Morumbi negociando com a Ponte Preta, mas o jogo no domingo de carnaval será em Campinas, do Moisés Lucarelli. O São Paulo, se é líder provisório do Campeonato Brasileiro, no Paulistão é o 8º colocado, ou seja, está dentro do grupo que vai à próxima fase. Precisa fazer o básico depois de um susto para se classificar e sonhar com o título do Campeonato Paulista. Aliás, se o São Paulo for avançando, chegar a uma final, não terá o Morumbi, hein? O Morumbi será palco para shows do AC/DC, negócios que foram fechados ainda na gestão Casares, né? Não teremos, acho que, a venda de ingressos da presidência, mas o Morumbi será utilizado para shows caso o São Paulo vá avançando no Campeonato Paulista. Mas o papo hoje é que o Tricolor vence bem e vai avançando no Campeonato Brasileiro, pontuando. São Paulo demorou 5 rodadas para chegar a 7 pontos no ano passado. Foram 4 empates e apenas a vitória no 5º jogo no Campeonato Brasileiro. Agora são 2 vitórias e um empate em 3 rodadas até aqui, Capela.
Quem diria, hein? Eu tô dando uma olhada aqui no jogo entre Bahia e Vasco. Por quê? Porque o Bahia tá vencendo em São Januário. O árbitro deu 11 minutos de acréscimo. O Vasco numa pressão danada, vamos ver, chute em cima da marcação, pequena área, tirou ali o time do Bahia. Faltando aí 1 minuto, falta 1 minuto. Faltavam 2 minutos, agora falta 1 minuto para terminar o jogo. E é um jogo importante porque mesmo que estejamos ainda no início do Campeonato Brasileiro, é importante o São Paulino secar outro tricolor, o tricolor de aço, o tricolor baiano. Porque o Bahia também tem a mesma pontuação do São Paulo. O São Paulo lidera no critério de desempate. Então se o Vasco empatar esse jogo, tem 1 minuto para isso. O São Paulo ele fica na liderança absoluta, isolado do Campeonato Brasileiro. Ai, Capela, mas é começo de campeonato. Tudo bem, é verdade. Mas se o São Paulo começa nas 3, 4 primeiras rodadas na zona de rebaixamento, olha lá! Na zona de rebaixamento, olha lá! Mas como o São Paulo agora está liderando, agora é começo de campeonato, não. Tem que valorizar. Então, ó, o Vasco na pressão, torcedor São Paulino torcendo aí, obviamente, para um golzinho do Vasco, pelo menos um empatezinho. Deixa eu ver a descida aqui, Felipe Coutinho saiu vaiado do campo de jogo, inclusive. O Vasco com uma pressão danada, bola pelo lado esquerdo, cruzamento, último lance do jogo, vai sair o goleiro, saiu mal de soco, voltou. Se fecha o Bahia, hein? Se fecha o Bahia e o Vasco é só pressão. Vamos com o craque Bandeirantes da vitória do tricolor do Morumbi. O craque do jogo. Fala pra você, velho. Eu fiquei assustado com o jogo que o Grêmio entregou hoje contra o São Paulo e termina o jogo em São Januário. Vaias do Rio de Janeiro. O time do Vasco é muito ruim, gente. Mas é muito ruim o time do Vasco. Tá, méritos aí, gol do Luciano Juba, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Agora a torcida tá xingando o Fernando Diniz mais uma vez. Não sei não o Diniz, hein? Eu não sei não se o Pedrinho vai mexer aí no comando técnico do Vasco, porque mais um jogo, mais uma derrota e o Vasco lá embaixo. Realmente, a vida não tá fácil do Fernando Diniz. Com o craque Bandeirantes a gente vota. São Paulo 2, Grêmio 0. Começo contigo. A voz da experiência. A voz da sapiência. A voz de um sujeito com tantos anos de serviços prestados ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. A um sujeito que tem credibilidade. A um sujeito que acompanha tudo do futebol, nacional e internacional. Primeiro voto do craque Bandeirantes é teu. Paulo do Vale. Muito bem, desde 2020 no Grupo Bandeirantes em São Paulo e no jornalismo esportivo desde 2011, hein? Lá se vão 15 anos. Eu ainda tenho cabelos. É o seguinte, o meu voto tem briga boa, viu? Eu vou votar no... Eu vou votar no Lucas Moura. Lucas Moura, craque Bandeirantes. Eu acho engraçado, né? Conforme eu vou falando, elogiando, que realmente é do fundo do meu coração que essa foi crescendo na cadeira. Parecia um pombão, um pavãozão abrindo a penugem dele. Leandro Quesada, você é tudo isso e muito mais, Lelê. E aí, Leandro Quesada, voto do PDV, Lucas Moura. Isso não tem nada a ver, mas já que eu fui citado, eu estava balançando a cabeça em total desaprovação por tudo que você estava falando. Balançando seus belos cabelos, maravilhosos. E se prepara, porque você não vai ter cabelo pro resto da vida não, viu, PDV? Pode se preparar aí. Daqui a pouco a casa cai, né? Daqui a pouco a casa cai. Esses anos de jornalismo arrebentam com a gente, viu, PDV? Vou de Marcos Antônio. Marcos Antônio. Marcos Antônio. Você é fã do Marcos Antônio, né? Eu gosto muito do Marcos Antônio. A gente tem que falar aquilo que a gente tá vendo no jogo também. Ele falhou um momento ali que o jogo tava 0-0. Ele perdeu uma bola que normalmente ele não perde, né? Depois disso parece que ele apertou ali o botão ligado, né? Ligadaço, e aí ele começou a jogar um grande futebol, participou muito do jogo do São Paulo no meio-campo, participa da jogada do primeiro gol, é dele o lançamento pro Danielzinho, né? Marcado pelo Lucas Moura. E fez outras jogadas interessantes também durante a partida. É um cara muito bom para o São Paulo. Tudo bem que pode ter alguém que exagere, seleção e não sei o que e tal, mas para o São Paulo, pensando em time, acho que o São Paulo, de muitas coisas erradas que o São Paulo vem fazendo, você abriu aí o nosso programa falando sobre os erros são paulinos em todas as áreas, né? Acho que o São Paulo tem motivo para ficar feliz de ter algo que deu certo. E esse Marcos Antônio realmente deu certo. Bom jogador, viu? Bom jogador. Marcos Antônio, seria absurdo pensar em Marcos Antônio na próxima convocação do Ancelotti ou merece uma chancezinha, hein?
Não, eu acho que tem... gente na frente. E tem pouco tempo pra ele. Se ele tivesse feito 2 boas temporadas, né? Ele gastou a bola a temporada passada, Ele foi, né? Ele tava no grupo aí, né? Recentemente o nome dele tava no grupo. Sim. Né? Mas eu acho que não. Acho que não vai ser dessa vez, não. Marcos Antônio, voto de Leandro Quesada. Lucas Moura, o voto de Paulo Vale. E aí, Lucas Bueno, o que eu faço? Você vai com o Marcos Antônio, com o Lucas Moura, vai com outro cara pra me quebrar? E aí? Poderia até te quebrar nessa aí, falando um pouco do Caleri, mas vou acompanhar Paulo do Vale, votando no Lucas Moura. Lucas Moura, o craque Bandeirantes, foi pra rede cobrando pênalti. Lucas Moura ganha o prêmio de craque Bandeirantes. Deu São Paulo, deu nós. São Paulo 2, Grêmio 0. Vem aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a marca de ferramentas mais completa e premiada do mercado. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. O São Paulo chegando o lançamento para Danielzinho de cabeça, saiu Everton, pênalti marcado para o São Paulo, lançamento nas costas da marcação, Danielzinho infiltrou o Everton, foi caçar o que o Everton? Mas foi caçar o que o Everton? O Everton comete uma lambança, comete o pênalti, toma cartão amarelo, que lance. Lucas toma distância, Lucas para fazer a cobrança, 1, 2, 3, 4 passos da bola no centro do gol, Everton com os braços erguidos, Lucas partiu para a bola, Lucas, o gol! Pro tricolor paulista no momento em que é necessário um jogador frio, um jogador experiente, com a 7 nas costas, Lucas pega a bola, bota embaixo do braço de perna direita, uma parada, 2 passos do pé de apoio, chapa no canto inferior direito de Everton, que acerta o canto e com a ponta da luva não chega, caprichosamente pega na ponta da luva do Everton, morre no canto inferior direito da meta do goleiro do Grêmio, na marca dos 24 minutos jogados do primeiro tempo, para esse tricolor paulista pulsar, estremecer e vibrar, Lucas bate o pênalti e volta no gol. Agora São Paulo 1, Grêmio 0. William tenta escapar da marcação do Lucas Ramon, chegou o William desarmado, perdeu na bola, Lucas Ramon no contragolpe para a equipe do São Paulo, Caleri caiu, pediu a falta, o juiz não deu, Ramon por dentro para Lucas escapou, girou o bolão para Caleri, passou da bola, chegou o Luciano, é só soltar, soltou Caleri, vai fazer o gol. Titular numa noite esporádica, Lucas Ramon, o outro experiente William, jogada pela meia direita, Ramon ganha, leva pelo círculo central, escapou da marcação, sofreu a falta, ficou sentindo, Lucas ganha, mete um bolão nas costas da zaga pela ponta direita, Luciano dominou na quina da grande área, invadiu, ergueu a cabeça, só para clarear, trabalha
a perna esquerda de Luciano. Luciano, 3 dedos na bola, entre as pernas do Balbuena, bota Caleri na marca da Cal, livre com gol aberto. O Everton tinha passado, aí é com ele, aí é a praia dele, aí é com o argentino Caleri de perna direita, ele chapa pro fundo do gol. Na marca dos 14 minutos jogados do segundo tempo, amplia o São Paulo com um jogador a mais. O tricolor pulsa, estremece e vibra no estádio do Morumbi. O trio de ataque funciona. Lucas, Luciano, Caleri, bola no fundo do gol. São Paulo 2, Grêmio 0 do Vale. 11h47, abrindo os trabalhos, apito final, Rádio Bandeirantes, vamos juntos até a 1h da manhã. Ei, torcedor São Paulino, hein? Olha, quando a gente erra, e a gente erra muito, né? Vou falar por mim, eu erro todo dia, talvez esteja errando agora, inclusive. O pessoal pega recorte na rede social, cobra a gente, ah lá, vocês não sabem nada, que não sei o quê, que piriri, pororó, pururu, vocês não sabem de futebol. Quando o Crespo apareceu com aquele discurso de bater 45 pontos, tem que ser 45 pontos, a gente tá lutando contra rebaixamento, eu falei, velho, o Crespo transferindo responsabilidade, o time de São Paulo não é ruim. É que temporada passada, o departamento médico, de fisiologia, os caras não conseguiram recuperar jogador, o São Paulo não tinha matéria-prima. E nós fizemos aqui, Leandro Queçada, ouvintes da Bandeirantes, internautas do YouTube. Nós falamos aqui, o time do São Paulo é bom, pô. O time é bom, pode não ter um elenco maravilhoso, porque pra mim, elenco maravilhoso só quem tem é o Flamengo. Nem Palmeiras, nem Cruzeiro, nem o Galo que gasta os tufos aí. Só o Flamengo, nem o Palmeiras. Tem muito time bom, mas elenco maravilhoso só o Flamengo. Era óbvio. Quando você tem time bom e você consegue parar de transferir responsabilidade, parar de chorar toda hora em coletiva, parar de transferir aí a bronca. A gente sabe que os problemas políticos do São Paulo, administrativos, financeiros, de conselho, é uma várzea, é uma bagunça. Mas se você tem um sujeito para blindar vestiário, como o Corinthians teve o Fabinho Soldado, como agora o Rafinha tá fazendo no São Paulo, e montar um bom time, e o treinador começar a trabalhar taticamente a equipe, como falou na saída de campo o Caleri, pronto. Aquilo tá pra cair, irmão. Um time que o São Paulo tem, com uma folha salarial que o clube tem, falar em 45 pontos, dane-se que o presidente foi empichado, dane-se que estão fazendo coisa errada, isso aí quem tem que ver é o Ministério Público, o promotor que já falou, inclusive, que o Morumbi tá virando um grande caça-níquel. Então limpa essa corja aí, que tá, infelizmente, arranhando a imagem da instituição, e foca no time, porque o time é bom, Leandro Queçada. Alan Franco, Rafael, Marcos Antônio, Danielzinho, você tinha o Alisson até outro dia, que é bom, o jogador poderia ser útil, Luciano, Lucas, Caleri, o trio Luluca, que o PDV falou durante a transmissão. O time é bom, Queçada! Eu acho que o time tá na média do futebol brasileiro, tirando o Flamengo. Nota, 0 a 10 e pro um time de São Paulo. pouquinho o Flamengo. Gosto de nota, que você dê as notas, vamos lá. Uma nota 6, 6,5. 6, 6,5. Que é suficiente para fazer o que o São Paulo tá fazendo. Timemente falando, entre aspas, esquece elenco, vamos falar de time. Então, abre aspas, timemente falando. Qual time hoje no futebol brasileiro, tirando o Flamengo, é melhor que o São Paulo? No papel, papel não entra em campo, não no papel, vamos lá, de jogador, de bola, de cara que pode entregar se o time tá bem estruturado. Vamos lá. Eu acho que o Palmeiras tem potencial para superar o São Paulo nessa temporada, mas ainda precisa... por exemplo, o Palmeiras não fez um bom jogo contra o Corinthians, mas ganhou o jogo, né? Perfeito. Acontece. Então vamos lá, Palmeiras melhor. Melhor assim, mas o São Paulo pode pegar e bater de frente e jogar. Possivelmente o São Paulo vence o Palmeiras em tudo nessa... Exato. Né? Vai saber. Palmeiras, Flamengo. Palmeiras e Flamengo só. Só, tá vendo? De resto, eu acho que São Paulo, Corinthians, esse Cruzeiro que ainda não tá funcionando com o Tite, Mirassol novamente vai fazer uma boa campanha no ano. É mesmo que seja. Não vai só. Esse ano não tô batendo. Não vai cair não, pode escrever. E aí vamos ver se vai aparecer alguma coisa aí, né? Fluminense também não é tão ruim assim, né? Eu acho que tá muito igual e sério mesmo, acho que tá meio que nivelado por baixo, viu, João? Tô vendo aí o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, por exemplo, não é melhor que o São Paulo. O Vasco é inferior.
O Bahia tá pau a pau. Pau. Inclusive treinado pelo grande ídolo São Paulino, Rogério Ceni. Quem mais que a gente tem aí que a gente pode ver? Vamos lá. Atlético Paranaense. São Paulo é melhor que Chapecoense, que Curitiba, que o Atlético Paranaense, que o Grêmio de hoje, que o Vitória. Que o Remo. Que o Internacional. Isso. Acho que é melhor que o Santos. Também acho. E melhor que o Vasco. Tá vendo, Quessadinha? Então eu acho que assim, transformaram, é claro que a questão administrativa reflete em campo, a política também, mas transformaram, acho, num pandemônio. Meu Deus, o São Paulo ele vai cair no Paulistão da Série A2. O São Paulo vai lutar para não cair no Brasileiro. E daqui a pouquinho, alô, Paulo Vale, você tá na escuta aí, PDV? Eu estou. PDV. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá na escuta, então PDV. Tá Você que... Tô sim. O PDV, que é um grande repórter, não é fazendo média, tá? Mas é um grande repórter, daqui a pouco ele vai chegar na entrevista coletiva com essa voz peçonhenta e vai falar assim, Crespo. Peçonhenta, que isso? Faltam 38 pontos? Não, aí também não. Essa eu já fiz, pensou, eu sei. Já pensou você mete essa de novo? Todo jogo que o São Paulo ganhar. Faltam 32, faltam 26, faltam 12. Você pode atualizar, não tem problema nenhum. Antes da minha pergunta, só atualizando. Faltam... Joga o microfone na testa dele, né, Pedro? Mas aquela pergunta lá, faltam 42... Fundamental, porque naquele momento o discurso ainda não tinha mudado muito na cabeça do Crespo, né? Precisou fazer uma lavagem cerebral no homem, a chegada do Harry Maci Jr., do Rafinha, pra colocar na cabeça dele. O time é bom, velho, foca no time que o time não vai lutar pra cair, vai lutar por alguma coisa melhor. Título, acho muito forte, mas vaga na Libertadores, por que não, hein, do Vale? Eu acho que o Crespo tá traumatizado com o ano passado de lesões, né? Porque... o time do São Paulo ano passado estava depenado, né, na reta final. Então, em nenhum momento, desde que ele chegou, ele pôde escalar o time que ele escalou hoje, com Lucas, Luciano e Caleri. Em nenhum momento. E com o Marcos Antônio também, que hoje é uma arma, né? Então, assim, acho que o que o Crespo mais teme ainda no São Paulo, independente de situação política, salário e tal, é o departamento médico. É ter jogador à disposição e jogador de qualidade. Acho que é muito o trauma do ano passado que ainda impede o Crespo de sonhar e sorrir, viu, Capela? Eu tô contigo. Ô, PDV, você tem de cabeça aí, eu sei que você tem muita coisa anotada aí, no celular também, mas de cabeça, quantos jogadores ficaram fora da temporada passada? Porque, de novo, é difícil você ter um elenco maravilhoso. Minha opinião é essa, tá tudo certo. Se alguém me convencer do contrário, eu mudo de opinião, não tem problema nenhum. Eu só acho que o Flamengo é o único time no futebol brasileiro que tem elenco bom. Elenco bom, que você fala assim, caramba, esse aqui é um elenco estrelado, você tem opção pra caramba no banco de reservas. Nós mostramos aqui o Palmeiras, que gastou mais de 700 milhões de 2 anos pra cá. Você pega o banco de reservas do Palmeiras contra o Corinthians, meu Deus do céu. Não tô falando que a boleirada é ruim, mas estamos falando de Larson, tá começando a carreira, Luigi, Benedetti, entendeu? Nada contra a molecada, pelo contrário, mas um time que tem uma folha salarial alta, que gasta muito, para não ter um elenco para poder bater de frente com o do Flamengo, acho que alguma coisa de errado não está certa. E aí, PDV, já deu tempo de apurar aí quantos jogadores de São Paulo ficaram fora na temporada passada? Foram mais de 70, né? Entre idas e vindas do departamento médico, foram mais de 70 lesões no elenco do São Paulo em 2025. E agora a preocupação com o Bobadilha, né? Que saiu com uma lesão. Ele não chegou a chorar, né, na saída de campo, mas ele tava... Sabe quando o jogador sente, viu, Quessadinha, PDV e ouvintes? O jogador sente que, não é uma coisa tão simplesinha, né? Sai balançando a cabeça, meio indignado, meio bravo. Vamos torcer, né? Eu não acho o Bobadilha um jogador espetacular, tá? Mas eu acho que é um jogador muito útil, sem dúvida alguma. E aí talvez seja a grande primeira baixa. Vamos torcer pra que não, né, PDV? É que me pareceu ali joelho, né? Não sei se pela TV vocês conseguiram não, detectar. Isso aí. Deu impressão mesmo, viu, PDV? Deu impressão. Então eu acho que foi isso que inicialmente chateou o Bobadilha, né? Uma região mais delicada de você machucar, independente da lesão. Mas vamos aguardar, né? Amanhã, no mais tardar amanhã, aí o São Paulo deve ter já esse diagnóstico do Bobadilha. É verdade. Então, Leandro Quesada, é o seguinte, eu sei que o torcedor tá empolvoroso, sobe o hino do São Paulo aí, vamos. Como é bom ser São Paulino, seremos campeões, soberano.
Quesadinha, é o seguinte, eu não quero colocar o torcedor nas nuvens, não estamos aqui para iludir ninguém, mas uma coisa é fato. São Paulo, depois que o Casares saiu, chegou o novo presidente, está minimamente aos pouquinhos tentando organizar a casa. Qual é o limite para o São Paulo na temporada? Teremos uma Copa Sul-Americana difícil, mas o São Paulo entra sempre muito forte. Um Campeonato Brasileiro que o São Paulo largou bem. Um Campeonato Paulista que o São Paulo está praticamente classificado para a próxima fase. O que esperar do nosso São Paulo para a temporada 2026, hein, Quesada? Não, a chance do São Paulo é nas competições de Copa. O Paulista, ele é um híbrido, né? Porque classificam-se 8 depois de 8 rodadas. O São Paulo vai para o mata-mata. Acho que no Paulistão o São Paulo tem aí as mesmas possibilidades de Corinthians e Palmeiras, que eu acho que são os mais fortes, os 3 mais fortes para conquistar o título. E na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Brasileiro, eu ainda acho que é Flamengo. Qual é a tampa do São Paulo no Campeonato Brasileiro? Depende do tamanho. Você está falando da tampa da panela? Porque assim, o São Paulo ganhou do Flamengo. Eu fico imaginando assim, que essa dia são 38 rodadas. O Santos ganhou do Flamengo ano passado e quase foi rebaixado também. Então isso não conta pode ser nada. Não. Quer dizer, não adianta ganhar. Não. Também não adianta fazer. Ganhar. Não adianta fazer 7 pontos em 9 e depois perder 3, 4 jogos. Mas largou bem, pô. Sim, mas não necessariamente largar bem significa que você vai ganhar o título. O campeonato é muito longo, vai acontecer muita coisa. Você falou um negócio que é fundamental. Há muito tempo a gente não via aí o trio jogar uma mesma partida, né? Estou falando de forma seguida, né? Caleri, Lucas e Luciano. Foi difícil. Quando tinha um, o outro estava machucado. Quando tinha o outro estava fora, né? Então essa é uma boa informação. Eu acho que o time titular do São Paulo pode brigar por Copas, mas você não vai conseguir escalar esses caras todos os jogos. É muito jogo, cara. São São 70 jogos na temporada. no brasileiro, Quesada? Não tem elenco pra isso. Não, elenco. Tipo assim, a gente acabou de falar Copas, que tem time, mas não tem elenco. Vamos lá, vamos supor o seguinte. Nas Copas é mais suave, Campeonato Paulista, Quesadinha. A hora que o pau cantar no mata-mata, ou no mata, né? Tem que usar o titular, põe né? a tropa de elite. Porque daqui a pouco tem a pausa para a data FIFA, daqui a pouco tem a Copa do Mundo. Praticamente nenhum jogador na PDV vai jogar a Copa do Mundo pelo São Paulo. Vai talvez o Arboleda, correto? Não vai, porque não é mais chamado, né? Não, coloquei talvez qualquer asterisco. Vai Ninguém saber, mais. né? Bobadilha. Vai ser o Bobadilha. É. E acho que é isso. Alan Franco não, Caleri não, vamos lá, Enzo Dias não, os brasileiros... O Marcos Antônio já entrou no radar do É. Ancelotti, né? Mas acho difícil agora, né? Então é isso que eu tô querendo dizer, assim, você vai entender meu ponto de vista, Quesada. Eu sei que é muito mais, entre aspas, fácil ou menos difícil você focar nas competições de mata-mata, entendeu? Mas São Paulo largou bem no Campeonato Brasileiro. Por que, às vezes, não priorizar o brasileiro? Vamos supor, Copa Sul-Americana, vai começar a Sul-Americana. Põe o time alternativo, põe o time misto aí, entendeu? Aí depois, se for avançando legal, chegando umas quartas, uma semi, aí mete a tropa de choque. Mas por que não focar no Campeonato Brasileiro? Seria um movimento ruim? Não acho que seja ruim. Eu, na realidade, nem defendo isso. Eu acho que não tem que priorizar nada, tem que tentar jogar tudo. Mas, ao mesmo tempo, pode parecer contraditório isso que eu estou falando. Ao mesmo tempo, é preciso também analisar o quê? Que não dá para escalar esse time, né, com Marcos Antônio, com o Danielzinho, com o Lucas, com o Luciano, com o Caleri, em todos os jogos do ano, cara, né? Então, enfim, agora é o início de campeonato, é muito cedo a gente fazer qualquer tipo de previsão. Se o São Paulo puder jogar assim em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, é óbvio que ele vai disputar alguma coisa. Agora não vamos esquecer, esse é o recorte só do brasileiro. No Paulista, o São Paulo não vem fazendo uma campanha maravilhosa no Paulista, né? Não vem, a campanha não é maravilhosa, né? Não. É uma campanha... Começou mal, largou mal no Paulista, É uma né? campanha Estreia mediana. tomando 3 do Mirassol fora. Você vê aqui, o time tem 3 vitórias e 3 derrotas no Paulistão. E um empate. Começou a engrenar agora. Começou a engrenar agora. Começou a engrenar no Brasileiro, que é uma competição mais difícil. E outra, eu falei antes do jogo. São Paulo estava devendo antes do jogo. 12 gols feitos e 13 sofridos. Que é a mesma coisa da temporada passada. Ficou devendo. Então precisa ajustar também. Só que na temporada passada não tinha o trio. Esse ano você tem o trio. E o trio jogando é outra parada, cara. Com esse trio, São Paulo encara
qualquer time hoje no futebol brasileiro. Só que esse trio não vai jogar toda hora, cara. Não aguenta. O Lucas Moura não aguenta. Outra, são 5 jogos em gramado sintético. Você já não tem o Lucas Moura, que não joga no gramado sintético. Já não tem o trio. Tem essa aí. Tem vários fatores. Eu não quero aqui estragar a festa São Paulina. Mas já estragando? Não estou estragando. Eu só estou falando que eu acho que essa empolgação... Da mesma forma que eu acho que o técnico vira e fala, precisamos de 45 pontos jogando o time para baixo... tão pior quanto isso é você achar que depois de 3 rodadas tem um campeonato que está definido, cara. Não tem, você não fez isso, tá? Mas não tem nem para 8 nem para 80. Vamos com calma, a gente já viu muita coisa acontecendo no Campeonato Brasileiro. Vamos com calma. Porque, Sadinho, São Paulo ganhou. Vem numa fase boa. Mas ganhou, eu não tô tirando. Em título. Não. Aqui é São Paulo, tri do mundo. Quem tem que pensar em título é o Hernan Crespo, eu tenho que analisar futebol aqui. Tá bom. Aí esse é o problema do São Paulo, do Hernan Crespo, eu não tenho nada a ver com isso. A problema não tem nada a ver com nada de time tentando título ou não. Eu só falo aquilo que eu acho vendo os jogos de futebol. Eu acho que a empolgação vale, serve, só que ela tem que ser controlada, como tem que ser controlada também a posição quando alguém fala que jogar o time para baixo, falar de 45 pontos, entendeu? Eu acho que ele foi muito sincerão da massa aí, o Hernan Crespo. Talvez tenha mexido de forma positiva, né, com o elenco, né? De repente os caras ouviram isso e falaram, vamos dar uma resposta aí. A gente pode fazer mais do que a gente fez, né? Perfeito. 12:03, estamos ao vivo no apito final. Daqui a pouquinho tem entrevista coletiva do técnico Hernan Crespo. E por falar em coletiva, já o Luiz Castro, só uma sublinhada antes, hein? Tava pegando os números aqui do Fernando Diniz nos últimos 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro, tá? 1 vitória, 1 empate e 9 derrotas. Repita. 1 vitória, 1 empate e 9 derrotas, os últimos 11 jogos do Diniz comandando o Vasco no Campeonato Brasileiro. Não sei nem se ele vai para entrevista coletiva, hein? Acabou de perder para o Bahia em casa, a torcida mandou ele tomar caju, realmente a situação tá periclitante lá na colina. Vamos com a entrevista coletiva, tá rolando aí, ô PDV, o Luiz Castro, é isso? O Castro, vamos ouvir o Castro. Vamos lá, um trechinho. E nunca deixei os outros perceberem que podia haver alguma coisa para além do trabalho. Só o trabalho, acredito no trabalho. As coisas bateram sempre certas, eu acho que vão bater certas também e haveremos fazer coisas muito boas no Grêmio. Hoje é um dia muito duro, porque perdemos, não estivemos bem, nem na primeira parte, nem na segunda parte, por questões totalmente diferentes. Uma segunda parte por causa de uma expulsão muito cedo, que não nos deixou reagir na segunda parte, e uma primeira parte em que realmente nós, apesar do jogo não ter tido tanto desnível, mas o São Paulo mereceu ganhar nas duas partes. E o resultado, aliás, até fica curto para o São Paulo. Professor, tudo bem? César Fabres, Rádio Imortal. Queria que o senhor falasse para o torcedor do Grêmio sobre o nervosismo, até vou para o lado para melhorar para o senhor, o nervosismo, que chamou a atenção, quanto que os jogadores entraram nervosos. Até a expulsão do Wagner Leonardo é em termos de cartões de nervosismo, domínio que não conseguiu, um puxão porque se descuidou. Então, como trabalhar daqui adiante esse nervosismo, já que vai para uma fase quente de Campeonato Gaúcho, contra um time um pouco mais qualificado, né, que é o Juventude, e hoje não tinha pressão, o estádio não estava completamente lotado, mas os jogadores sentiram muito. Isso assustou muito o torcedor, esse nervosismo. Então, como o senhor vai conseguir, além, claro, das questões táticas que o senhor assumiu a responsabilidade? Os jogadores sentem, e ao longo de toda a época, e não só hoje, irão sempre sentir a pressão de ter que ganhar. Nós jogamos para ganhar. Não fica visível no jogar, muitas vezes, que queremos ganhar, mas nós vamos a jogo sempre para ganhar. Isso é uma pressão normal, é uma pressão natural que existe. Mas sentiram desde o início que não estávamos no nosso melhor nível para desenvolver o trabalho. E ao desenvolver o trabalho, é natural que isso perturbe, porque sentimos, nós, Grêmio, sentimos que a outra equipa estava melhor que nós. Isso deixa claramente, instabilizou a equipa. O que fazer? É o que eu lhe disse há pouco, eu não sei ver outra forma senão continuar a trabalhar. Agora, o tempo de trabalho, o que temos de tempo para trabalhar não é muito, já sabemos, mas não é muito para todas as equipas. Portanto, não podemos desculpar-nos por isso, mas vamos continuar no nosso caminho. E tenho esperança de que as coisas se resolvam muito rapidamente a nível de estabilidade exibicional. Professor, Everton Ramos aqui da Rádio Bandeirantes, como o colega bem lembrou, é um início de temporada pelo alto investimento em que as derrotas se sobressaem às vitórias. Você, Luiz Castro, nesse momento, acredita que consegue extrair mais
desse Grêmio? No dia que eu não acreditar no trabalho que faço, eu falarei publicamente ou no sítio certo que não acredito. Acredito no trabalho, acredito nos jogadores, acredito no Grêmio, acredito naquilo que se faz dia a dia. Já sei que é difícil, já sei que parece que é impossível a muita gente, mas é possível e acredito muito nisso. E não acredito porque estou agarrado a isto ou aquilo, não estou agarrado a nada. A minha vida é agarrada ao trabalho, como eu lhe disse, não é agarrada a mais nada. Não ando na vida pendurado em nada. Ando na vida pendurado ao meu trabalho. Sempre foi assim. E no momento da minha vida que tive de trabalhar 14 horas, trabalhei 14 horas. Com 3 empregos, trabalhei 14 horas. Não estou aqui por acaso. Estou aqui porque trabalhei, até um dia ter chegado à Champions League. Foi desde a 4ª divisão até esse momento. Foi debaixo de muito trabalho. Portanto, receio de trabalhar, receio dos momentos maus. Não tenho receio. Tenho de trabalhar e voltar as coisas ao contrário. Assim acreditem todos, como eu acredito. Resposta, olhos nos olhos, acredito e acredito muito. Mas sem qualquer tipo de arrogância. É de afirmação. Não quero minimamente neste momento deixar de transparecer que ainda está... Não estou nada. Estou a dizer aquilo que sinto. Sinto desde que comecei até hoje, sempre foi agarrado ao trabalho. E é isso que motiva todos os dias. E todos os anos que tenho ao serviço do futebol e estes 30 anos de treinador, foi assim. E assim continuará a ser. Em todos os lados onde eu estiver. Não desistirei nunca. Não é esse o meu lema. Nem deixarei quem está ao pé de mim desistir. Luiz aqui, boa noite, Raio Monteiro, Jovem Pan. Com o jogo de hoje, o Grêmio sofreu 11 gols nas principais partidas da temporada, né? Inter, Fluminense, Botafogo e hoje contra o São Paulo. Na sua visão, o que tem atrapalhado tanto o Grêmio nesse sentido defensivo, né? Por que o time sofre tantos gols nos jogos importantes da temporada? Quando entramos em bloco, temos muitas dificuldades em suster o adversário. Temos uma descoordenação que nos tem sido muito impiedosa naquilo que são os resultados finais. Estamos descoordenados defensivamente. É um problema que temos. Obrigado, mister. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Tá aí, então, né? O Luiz Castro, inclusive, respondendo pergunta do nosso Everton Ramos, que hoje está emprestado à Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, dizendo que acredita no trabalho e que o dia que ele não acreditar, ele será o primeiro a falar e comunicar a saída dele, ô Capela. Não, acreditar no trabalho, tudo bem, direito dele, o dever dele, o trabalho dele, fazer com que o Grêmio volte a jogar futebol. Agora, a questadinha triste, hein? O desempenho do Grêmio hoje, sobretudo no primeiro tempo, é digno. Pra quem não assistiu ou ouviu o jogo com a gente, que tá chegando agora na rádio, e aí, como é que foi o jogo? O time do Grêmio, se juntar o time da Copa CESP, da Rádio Bandeirantes, dá pra bater de frente, hein, questadinha? E assim, os mesmos problemas do ano passado a gente está vendo agora com o Luiz Castro, né? Eu lembro que ano passado a gente fez alguns jogos do Grêmio e a reclamação da torcida era que o time não era tão potente no ataque e que a defesa tava uma peneira. E o Mano, né, que sempre se notabilizou por montar equipe, João, que eram boas defensivamente, não conseguiu acertar aquilo que já vinha de errado também com o técnico anterior, que era o Gustavo Quinteiros. E aí a campanha do Grêmio nesse ano, ela né? Eu elogiei o Grêmio só uma hora aí, que foi a vitória contra o Botafogo pelo placar de 5-3. Mas nesse início de campeonato, hoje, por exemplo, o ataque não funcionou, né? Não funcionou, ao contrário da partida contra o Botafogo. O time do Grêmio não fez nenhum gol hoje. Foi poucas vezes pro ataque. E a defesa tomou 2 gols, podia ter sido até pior, né? Então, nesse início de campeonato, já tem saldo negativo aí, né? Mais tomou gol do que fez. Então, são os velhos problemas de sempre. Sai treinador, entra treinador, sai treinador, entra treinador, sai treinador, entra treinador. O Quinteiros tinha um pensamento, o Mano é outro perfil, o Luiz Castro pensa o futebol de uma forma diferente também, né? Defende também essa coisa do jogo posicional, tal, dos jogadores, né, de ter um time organizado, mas em que os jogadores ocupem aí as posições de campo, e hoje a gente não viu isso, né? Hoje a gente viu um time muito desorganizado, principalmente na defesa, com 2 zagueiros jogando muito mal, né? O Balbuena e o Wagner Leonardo, que depois foi expulso no segundo tempo, naquela gravata no Caleri. Um meio campo pouco inteligente, o Arthur é bom de bola, mas não jogou nada hoje.
O Edenilson saiu aí para a entrada do William ainda no primeiro tempo, né? O Noriega, jogador de gosto bem duvidoso, né? João Pedro e Marlon, 2 laterais que pouco apoiaram e tiveram dificuldades também na marcação. Carlos Vinícius, 9 gols na temporada hoje. Se alguém chegou no Morumbi hoje e alguém contou, olha, esse cara aí fez 9 gols em 9 jogos, hein? Saiu agora do Morumbi e falou, mas esse é o Carlos Vinícius? Não pode ser. Deve ser o clone dele, porque ele não jogou bem hoje. Não jogou. Pouco acionado, mas quando foi acionado também, né? Procurou pouco a partida. Amusso de um lado, o TT do outro. Realmente, e o Everton, né? Que fez a bobagem no lance do pênalti. Quase defendeu depois o pênalti cobrado pelo Lucas Moura. E depois defendeu o pênalti do Luciano, que seria o terceiro gol do São Paulo. Mas assim, tem muita coisa para ser resolvida. Mas é legal ouvir o Luiz Castro, né, dizendo que acredita no trabalho dele, acredita no trabalho dos jogadores. Aí eu repito, são só 3 rodadas, né? Quantas rodadas ainda pela frente? 35. Então, tem muita coisa para fazer ainda com esse Grêmio. Mas tem muito trabalho. Vai ter muito trabalho, porque hoje o que eu vi do Grêmio, eu fiquei impressionado de forma negativa com o trabalho feito hoje no Morumbi. É um rebaixamento aí, pelo menos para ser cotado pro Grêmio, ou é muito forte? É o que o Grêmio tem feito nas últimas temporadas, né? Ano passado, o Grêmio terminou no Brasileiro com 6 pontos acima da zona do rebaixamento. Lembra? Correu risco, né? Claro que sim. Teve uma parte ali do campeonato, aquela reta final, em algumas rodadas o Grêmio era apontado por alguns como um time que poderia cair, né? Faltando 3 rodadas, o Grêmio ainda matematicamente tinha chances, né? Era difícil, mas mas um pouquinho antes já estava, era até pior, né? É verdade, tem toda a razão. O time que termina o campeonato 6 pontos acima do rebaixamento, isso daí é quase um empate técnico em eleição, sabe? Cara, são aqueles 2 pontos percentuais para cima e os 2 para baixo. No data quesada, o Grêmio poderia ter caído, né? É isso, cara. Como o São Paulo também só escapou de algum risco, porque a chegada do Crespo dá aquela arrancada no Brasileiro, lembra? Eu lembro. O Quesadinha, nós tivemos no Campeonato Brasileiro do ano passado, não vou lembrar de cabeça agora, obviamente, mas uns 8, 9, quase 10 times, quase metade do Campeonato Brasileiro bateu 50 pontos. Cara, 50 pontos para 45, estamos falando de 2 jogos. 2 jogos salvaram aí algumas equipes de evitar um rebaixamento. Então, assim, o Campeonato Brasileiro temporada passada foi sim nivelado por baixo. A gente viu a quantidade de time sassaricando para lá e para cá, tentando de todas as formas evitar rebaixamento. Aí quando bateu 47, 48, ufa, acho que escapamos. Nem quem bateu 45 estava livre dessa situação aí. Por isso que surgiu a declaração que agora, né, até viralizou, do Crespo dizendo: precisamos de no mínimo 45 pontos, né? Esse é o nosso projeto, ou seja, o nosso projeto é fazer os 45 para não sofrer. Agora, você tem razão, cara, a pontuação foi um negócio bem pobre no campeonato. Né? Nossa senhora, tá louco. Para de baixo a tabela de classificação. Foi, olha, tristíssima. 00:15 marcando o quinto sinal. Ô, PDV, me fala uma coisa, PDV. Agora que o São Paulo mudou seu departamento de comunicação, colocou o grande Espíndola aí pra tocar a parada, já vimos aí algumas pequeninas mudanças, como por exemplo no formato da divulgação para a torcida e para a imprensa da escalação. Agora o goleiro no lugar dele, o lateral no lugar dele, o meio campo no meio campo, o ataque no ataque, já na ordem, entre aspas, de posição. E aí na zona mista, teremos algumas mexidas, mudanças, ou vai continuar a mesma papagaiada? Um cara passa, um cara fala e tchau, obrigado, hein? Pelo menos no final de semana a gente já estava sob nova gestão de comunicação e continua igual, tá? Continua igual. Vamos ver se aos poucos, inclusive, por exemplo, no próximo jogo, São Paulo vai divulgar o press kit, que ele coloca à disposição da imprensa 1 hora antes, vai colocar 24 horas antes. Era um pedido também, porque você já tem acesso a algumas informações legais para trabalhar de pré-jogo e tal. Então, aos poucos, algumas mudanças vão sendo implementadas. Essa de zona mista eu não sei, mas é uma boa. Vou dar uma sondada aqui depois, viu, Capela? Porque eu acho tão fresco, meu. Essa boleirada, é tão acomodada, tão, sabe? Os caras, eles passam na zona mista e aí agora a imprensa tem que saber quem pode chamar, quem não pode. Não tô falando que a imprensa é boazinha e tal, mas deixa o jogador passar na zona mista. Se o jogador quiser passar e parar, ele para e fala. Se ele não quiser, deixa, entendeu?
Hein, Quessadinha? Às vezes o jogador, ele eu protagoniza... acho isso, Concordo, você viveu isso a vida inteira, Sim. empunhando vários microfones, principalmente da Rádio Bandeirantes, por mais de 2 décadas. E o Crespo chegou, daqui a pouco a gente fala. Vamos lá, será que o PDV vai perguntar? E aí, Crespo, faltam 38 pontos? Vamos lá, do Vale. Vamos lá, o Crespo tá aqui, já tá por aqui já. Tá sorrindo, tá feliz agora, né, Pedro? Tava cumprimentando o Silvestre aqui. Não, tudo bem. Obrigado. Vamos lá, tô aqui também. Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Hernan Crespo após a vitória do São Paulo sobre o Grêmio no Morumbi. Hernan, boa noite. Boa noite. Queria a sua análise, acho que principalmente do primeiro tempo, né? Porque 11 contra 11, acho que o São Paulo faz um bom jogo. E você tem à disposição jogadores que você não teve juntos no ano passado, né? Atuando juntos, né? Luciano, Lucas e Caleri. E só uma dúvida, a questão das penalidades, você define os jogadores, porque os últimos 3 pênaltis, 3 jogadores diferentes bateram. Queria ter com essa dúvida aí. Boa noite. Os pênaltis, sim, a gente escolhe, mas ao final do dia, que escolhe realmente dentro o jogador, que sente nesse momento, as conversas entre eles, porque o que aconteceu hoje com Luciano, mas chuta bem, Luciano chuta bem, Lucas chuta bem, Caleri, então não é uma problemática neste momento. Acho que eles são suficientemente grandes como para escolher que sente nesse preciso momento. No jogo, acho que foi um jogo muito bem jogado, interpretado corretamente. A gente foi protagonista o tempo todo. Acho que talvez até o resultado é menor o que a gente merecia. Foi superior, em todo jeito. Padrão do jogo, criar ocasiões. Foi muito legal ver o São Paulo hoje. Hernan, boa noite. Continuando nessa linha, queria que você falasse um pouquinho sobre esse domínio que o São Paulo teve do primeiro ao último minuto. Um jogo muito confortável, acredito eu, até na posição de técnico que está sempre preocupado. Nunca. Mas diante de todos os desafios, muito mais confortável do que geralmente é. Afinal. Ao final. Ao final eu fico tranquilo. Queria que você falasse, qual foi o último jogo que você terminou o jogo, chegou no vestiário e falou, putz, esse foi bem mais fluido do que geralmente é? Não sei se você me tem que ajudar, porque não lembro. Muito difícil. Mas acho que a coisa mais importante é a continuidade do jogo, de nível, e do jeito que a gente enfrenta os jogos, independentemente da estrutura ou do modelo do jogo, com 3 zagueiros, ou 4, ou 3 puntas. Acho que interpretou muito bem, estrategicamente, o que São Paulo queria fazer contra o Grêmio. Não todos os jogos são iguais. Acho que o time se encontrou muito bem, porque entendeu a colocação de cada um deles, o que tinha que fazer e como tinha que fazer. Muita disponibilidade à hora de recuperar a bola, porque é fundamental manter sempre um equilíbrio. Então foi muito... Foi um prazer. Foi um prazer porque, como você falou, sempre tem que sofrer e chegar até o último minuto ainda controlando o jogo, criando ocasiões, e todo mundo também que entra à disposição do grupo e da ideia do jogo, foi muito bonito. Hernan, boa noite. Queria te perguntar do Lucas Ramon, que fez questão de chegar antes no São Paulo, abriu mão de valores e hoje fez a sua estreia como titular. Queria que você falasse um pouco, né, do aspecto físico dele, como ele chegou à sua mão e também avaliasse o jogo dele hoje. Sim, eu falei com ele quando ele chegou, ele praticamente não havia tocado a bola. Não tinha tocado bola no Mirassol, fez sempre trabalhos físicos, então a ideia é
colocar ele devagarzinho como el otro día, pegar confianza. Hoje falei para ele se ele sentia de jogar, a ideia era jogar uma hora, 70 minutos, mas quando falei com ele ainda tinha energia para continuar. Acho que São Paulo chegou um grande jogador, mas com muita personalidade que a gente precisava. Crespo, queria que você falasse um pouquinho do sistema defensivo. Você saiu do esquema com 3 zagueiros, colocou 2, teve a entrada pela primeira vez do Lucas Ramon. O que me chama a atenção é que o São Paulo tinha sofrido 13 gols até aqui em 9 jogos. Hoje foi a terceira partida que não saiu, que saiu de campo sem ser vazado. Mas do outro lado tinha um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, média de 2,44 gols por jogo. O que mudou no esquema do São Paulo hoje para a defesa sair intacta e sofrer pouco? Sim, 2 dias de trabalho duríssimo a nível defensivo. A gente tem muito tempo para trabalhar a nível defensivo e trabalhou muito, por isso aconteceu. Não existe. O trabalho é dia a dia no jogo, com vídeo, não tem tempo. Então, acho que a compreensão de todo o time, o compromisso de todo o time para recuperar a bola ajuda. Sabe, quando uno pode permitir um jogador que pode caminhar, 2 não pode. No futebol de hoje não pode, 2 jogadores não podem caminhar, porque senão vai sofrer. Então, a gente tem que tentar de controlar as energias que tem cada um, com honestidade da parte dos jogadores, e senão não tenho mais energia, temos que mudar. E a ideia é não permitir que a energia do time, como se fala, cai. Essa é a ideia. Claro, jogar no Morumbi, com resultado a favor, todo isso ajuda a cabeça, como continuar a acreditar que podemos ainda fazer ainda melhor, mas o time sempre trabalhou, sempre tentou. Acho que não depende de jogar com 3 zagueiros ou jogar com 4. Importante é o jeito emocional e intensidade que a gente coloca dentro do campo. Crespo, tudo bem? Você falou sobre a defesa e agora falando sobre o meio-campo, né? O meio-campo do São Paulo é um meio-campo que parece que os jogadores eles não guardam uma posição, né? Então você pega o Danielzinho, em tese, às vezes ele é primeiro cabeça de área e hoje ele sofreu o pênalti como um atacante, perdeu um gol não, teve uma oportunidade, estava impedido dentro da pequena área. E o próprio Marcos Antônio também, ele é um jogador que ele se transforma no camisa 10 e está rodando o jogo inteiro. Isso você acha que está mais ligado às características dos jogadores, eles se movimentam muito e causaram principalmente hoje muita dificuldade para o Grêmio, ou essa é uma exigência sua? Você acha que para o time do São Paulo funcionar, eles têm que ter esse tipo de movimentação? A gente se adapta às qualidades que tem. Eu posso haver uma ideia, mas não tem material, não posso fazer nada. Então, o importante é entender o elenco, que característica tem o elenco, e aí começar a criar uma ideia, uma identidade, que tipo de jogo a gente tem que fazer em base às características que tem dentro do elenco. Então, sabemos que temos jogadores como Danielzinho, como Marcos Antônio, que conceitualmente mais Marcos Antônio que Danielzinho é um Luciano atrás, não? Esses anárquicos que vão e a gente tem que ocupar o lugar e ele começa a ter a bola e passar para um lado ou outro e pode encontrar na frente, pode ser um grande passador, pode iniciar aqui. Então, e todo mundo tenta se adaptar às características de Marcos Antônio, onde encontramos em Danielzinho uma química natural entre os dois, essas associações que eles criam, que não tem nenhuma dificuldade como para jogar na frente ou para trás, e o time não perde qualidade. Então, acho que essas características ajudam o time.
Perdão. Hernan, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Justamente sobre o ponto do Danielzinho e do Marcos Antônio, uma hora, eventualmente, você vai ter que revezá-los ou botar um para descansar, ou os dois, enfim. Como é que você pretende fazer isso, sendo que eles são tão fundamentais para esse time do São Paulo jogar hoje? E se você ainda espera algum reforço nessa área do campo vindo até o final da janela? No, vamos a ver. Aquí todo mundo sabe que estamos no início da temporada, uma temporada que vai ser muito longa. Então sabemos que temos que reforçar, mas se não é assim, tentaremos de fazer com aquilo que a gente tem, que tem qualidade. Claramente, muitos de los jogadores que temos talvez não têm essa experiência como para pegar a responsabilidade de jogar no São Paulo, mas começamos devagarzinho a Pedrinho, estamos esperando por Jorge Ney, temos também a Negrucci, temos qualidade, mas acho que vamos a precisar tempo e tentar de colocar eles quando a situação permite, como é hoje. Hoje tem a possibilidade de jogar Pedro fazendo valer o seu valor outra vez. É um jogador que podemos contar como todos, mas cada um tem seu tempo, cada jogo é uma história nova. Então, a ideia é tentar de evoluir no jogo, tentar de manter a energia que o time demonstra. Então, todo mundo sabe que para jogar no São Paulo, a primeira coisa que pode garantir é correr. Vai correr, tem que correr. Tem que correr e brigar. Esperando que esse dia o talento pueda ser diferente. Então, não podemos pensar que vamos a jogar bem, sempre. Ninguém pode fazer isso. Sí que podemos garantir, a gente vai correr, que vai brigar, que vai lutar, que vai jogar com intensidade, isso sim. Depois, se temos bom jogo, como é hoje, legal, porque a ideia é essa. Mas pensar que solamente vamos a jogar bonito e não vamos a correr é impossível. Crespo, boa noite. Você não teve o Arboleda hoje, e aí eu queria saber se a sua decisão de mudar o sistema defensivo, de sair do esquema com 3 zagueiros, passa por essa ausência dele ou pelas características do adversário? Não, por las características do adversário e por o momento que está atravessando os 3 atacantes. Os 3 atacantes estão em um momento muito legal, que estão bem, que estão crescendo, que se encontram bem entre eles. E colocar pressão na estratégia para utilizar. Então, a ideia era essa, a curiosidade era tanta, ver como o time pode manter essa energia para recuperar a bola e também colocar eles à disposição de criar. E para criar tem que perder bola, muita, porque está criando. Então, que o time quando perde bola não tem que sofrer a nível defensivo. E isso aconteceu, então. Foi bom demais, um bom teste. Crespo, boa noite, Isabela Janela do Lance aqui. Eu queria perguntar para você sobre uma situação específica, que foi a do Bobadilla, substituído ainda no primeiro tempo. Se você pega os números, as estatísticas, ele é um dos jogadores com mais minutagem em campo, né? Você chegou a falar com ele sobre o que ele estava sentindo, como ele está por enquanto? A gente sabe que sempre passa por exames depois. E no outro jogo você falou bastante sobre essa questão do calendário, né? Do calendário ser cruel, principalmente com as competições mescladas. Você acredita que isso também tem influenciado essa questão hoje? Não é o caso, porque ele sofreu uma pancada nessa jogada que criamos por la direita, llegó la bola para atrás, cuando él controló, quería driblar o adversário e recibiu uma pancada que sentiu muito duro, mas na coxa. Então, ele começou a sentir muito dor e saiu por isso, só uma pancada. Crespo, boa noite, tudo bem? Luiz Guilherme da Vável Brasil. Eu queria te perguntar um pouco, já foi falado aqui sobre o sistema defensivo do São Paulo, e eu queria te perguntar sobre o Sabino. Ele é um jogador que, em certos momentos, acaba até sendo um pouco contestado pelo torcedor. E ele tem tido um início de temporada muito bom, jogando tanto no sistema de 2 zagueiros, né, que foi utilizado hoje, e também no sistema de 3 zagueiros, já utilizado em outras partidas também.
Eu queria que você falasse um pouco sobre essa fase atual dele e a importância dele para o esquema da equipe, tanto, né, jogando com os 3 zagueiros ou com os 2 zagueiros também. A primeira coisa é que ele tem características que se pode adaptar a jogar com 3 zagueiros ou como hoje com solo 2. A primeira coisa é um profissional 100%. Uma pessoa extraordinária, muito positiva para o grupo. É uma dessas pessoas que no momento assim difícil que a gente atravessou e atravessa, agora tem um pouco de estabilidade, puxou para cima. Foi sempre positivo, sempre propositivo, e tocava jogar ou não jogar. Mas ele sempre treinou bem, então, neste momento ele tem uma sequência, está demonstrando o seu valor outra vez, ao menos da quando a gente chegou, Sabino jogou com muita continuidade, então fico muito feliz por ele, não somente como jogador, mas como pessoa, porque uma pessoa muito séria, é uma pessoa muito positiva e propositiva. Então, são esses jogadores que todo treinador quer em seu grupo. Hernan, Valentim do UOL. Queria só entrar no ponto do Sabino, então, aqui na zona mista. Vamos lá, que ele já está por aqui. Vamos lá. Né, que é o artilheiro do Brasil no ano, tem 9 gols marcados já. Fala um pouquinho pra gente como que foi esses duelos, esses embates que você teve com o centroavante e como você conseguiu parar ele de fato. O Carlos é um grande amigo meu, um grande irmão. Joguei com ele na base do Santos. Fico muito feliz com a fase dele. Até falei pra ele ali, né, que ele está muito bem fazendo gols. Mas jogo é jogado, né? Acho que cada jogo é um jogo. No jogo ano passado ele conseguiu fazer um gol, conseguiram sair com resultado positivo e agora foi minha vez, né? Falei para ele, nem tudo são flores, né? Às vezes você ganha, às vezes você perde, mas fico muito feliz de ter um desempenho bom. O Carlos é um excelente centroavante, um cara que já passou pela Europa, tem uma passagem muito boa lá, então fico muito feliz de fazer bons jogos e nesse jogo em especial ter ganho praticamente aí todos os duelos que eu tive com ele. Sabino, a gente sabe que o São Paulo começou um pouco turbulento o ano, né? O que você atribui a essa mudança de ares do São Paulo? O São Paulo vem ganhando uma sequência de jogos, vem ficando mais confiante o elenco. O que você atribui esse momento novo do São Paulo logo no começo do ano? Cara, futebol é fase, né, velho? Futebol, cada jogo é um jogo, cada jogo é uma história. Infelizmente nós começamos o ano não tão bem assim. Mas é importante frisar assim que nós sempre tivemos confiança no nosso elenco, assim, cara. É importante falar isso, né? Porque nós escutamos muitas coisas aqui, né? Que o São Paulo ia ser rebaixado no Paulista, né? Que tinha tudo para ser rebaixado, que não ia fazer um bom ano. Obviamente que é o começo de ano, ninguém está aqui se vangloriando de estar em primeiro na tabela porque são 3 jogos apenas. Mas eu fico feliz de nossa equipe dar uma resposta para nós mesmos, assim. É como se fosse uma confirmação de que esse time merece coisas grandes, sabe? E eu fico muito feliz mesmo, de fato, assim, porque são um grupo de homens, assim, né, cara? Eu costumo falar que nosso elenco aqui é um grupo muito bom, assim, com tudo que nós passamos esse começo de ano aí. A gente está nessa fase boa agora, está conseguindo vitória, e mais importante do que as vitórias é o desempenho. Eu acho que quanto mais você faz um desempenho bom, você fica mais perto da vitória, então fico muito feliz com essa fase que nós estamos passando, mas obviamente que é o começo do Campeonato Brasileiro, tem muita coisa pela frente, vamos trabalhar para poder manter, que é o mais difícil, né? Eu queria te perguntar, Sabino, em relação aí a essa temporada, né, o quão importante é ter essa invencibilidade para dar uma confiança também em relação a tudo que vinha sendo veiculado na temporada. Futebol é confiança, o ambiente ele se faz bom com vitórias, obviamente que, como eu falei, passar um momento difícil aí e as derrotas agravavam mais ainda a estrutura do clube, o ambiente ali, mas com a vitória tudo fica mais fácil você lidar assim, né? Tudo fica mais favorável para nós e eu estou muito feliz assim, como eu falei, é difícil você ter essa fase, mas o mais difícil é você manter, e nós vamos trabalhar para poder manter, para as coisas, o mar ficar mais calmo aí até o final do ano. Sabino, o Crespo falou da prioridade, logo na coletiva depois da Portuguesa, da prioridade do Campeonato Brasileiro. Domingo vocês têm um jogo para poder confirmar uma classificação também no Campeonato Paulista. Como que vocês estão lidando com essas duas frentes tão importantes nesses 2 campeonatos que a primeira temporada que acontece isso, né, dos 2 acabarem divergindo?
todo jogo é importante, todo campeonato é importante. Como eu falei no começo, né, escutamos muitas coisas aí no Paulista, que nosso time ia brigar por rebaixamento. E domingo você está disputando um jogo para valer a vaga nas quartas de finais. Isso é de se valorizar assim do grupo, né? Assim, eu estou muito feliz com tudo que essa resposta que o grupo está dando, assim, né, diante da dificuldade, diante das crises aí do clube, falando institucionalmente, né, eu acho que essa resposta é muito importante para nós e, se Deus quiser, domingo vamos confirmar aí essa classificação, entendendo que, por mais que a Ponte seja rebaixada já, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado e jogo é jogado, né. Bom, tá aí o Sabino, daqui a pouco o Caleri vai passar por aqui. Maravilha. Ô, Quesada, o que pensar sobre Sabino e Crespo? Ouvimos aí quase na íntegra a entrevista coletiva do técnico São Paulino. Grande vitória do São Paulo em 2-0 e vou falar, ficou barato pro Grêmio, hein, Quesada? O tom da voz do Crespo é sempre igual, né? Ganhando ou perdendo, ele sempre tenta manter ali uma certa postura. Alguns reclamam desse momento blasé dele, dessa postura blasé, né? Perdeu, ganhou, tal. Eu acho que é uma forma que ele inventou para tentar manter uma tranquilidade para favorecê-lo como técnico do São Paulo diante de tantos problemas que o São Paulo tem vivenciado aí nos últimos tempos, né? Mas hoje a gente percebeu aí que teve sorriso, né? Tá mais calmo, o time vai se classificar para a próxima fase do Paulistão, são 7 pontos em 9. Esse tipo de clima vai ajudando também a melhorar o ambiente, né? E se conseguir blindar esse ambiente externo dentro do CT, dentro do time de futebol, a gente pode acreditar que o São Paulo terá mais tranquilidade, né, para desenvolver o trabalho dele numa reta final de Campeonato Paulista, pensando em quartas de final para chegar a semi, eventualmente a uma decisão de campeonato, e manter esse aproveitamento no Campeonato Brasileiro, né? Imaginando que se o São Paulo dobrar aí mais 3 jogos e chegar a 14 pontos, nós estamos falando de 18 pontos, conquistando 14 em 18, né? Então, se mantiver esse aproveitamento, é um aproveitamento para alguém brigar para voltar via Campeonato Brasileiro para Libertadores. E claro, quem tá ali na zona da classificação para Libertadores, João, sempre pode sonhar com algo maior, né? Que é o título do Campeonato Brasileiro. Então, esse momento, essa atmosfera é muito positiva aí, né? E a torcida tem se empolgado também com esse São Paulo nesses últimos dias. A campanha do Brasileiro, para ficar bem claro, ela é excelente, né? Excelente. Você fazer 7 pontos em 9, realmente é motivo para comemorar. Com os pés no chão, né? Porque, repito, o campeonato é muito longo, ainda muita coisa vai passar debaixo dessa ponte chamada Campeonato Brasileiro. 00:40, entrando em reta final de apito final. Até 1h da manhã estaremos juntos. Daqui a pouquinho, Caleri. Toca no Caleri que é gol. Voltou a jogar futebol o Caleri. Ele, quando tem saúde, tem qualidade, ele demonstra, ele é bom. E vou falar uma coisa pra vocês, tá? Me julguem. Ele é melhor que o Flaco Lopes. Tá? Pronto, falei. Lancei e não vou sair correndo. O Caleri é melhor que o Flaco Lopes. Ele é melhor jogador, ele tem mais futebol, ele tem mais qualidade técnica. Infelizmente ele convive com algumas lesões, né, que atrapalham a sequência dele. Mas eu acho que se o Flaco Lopes está cotado para a seleção argentina, se o Caleri não tivesse tantas lesões assim, mais ritmo, mais sequência, era o Caleri do lado do Messi, viu, Quesada? Empolguei, não? Tem um intervalo ou não? Por quê? Não, depois a gente volta para encerrar, né? Não foi como titular, falei aqui no grupo. Sim. Mas o Por Flaco... exemplo, o Julian Álvares, ele é melhor que os dois, disparado, ponto. O Lautaro. Lautaro, sem dúvida. Mas, vem cá, você acha que o Flaco é melhor que o Caleri? Cara, eu vou falar, acho que estão no mesmo nível aí. Não, Quesadinha. Você tem que pegar a camisa 9 do Quesada Sports FC. Aí você tem 30 milhões de euros para contratar. O mesmo preço vale o Flaco, o mesmo preço vale o Caleri para uma temporada. Uma temporada. Mas o Flaco é mais novo. Não, uma temporada. Você tem 30 pau para investir ou no Flaco ou no Caleri por uma temporada. Você contrata quem, irmão? O Caleri é um cara mais de área. Não que ele não saia da área, mas ele é um cara mais de área. O Flaco, ele se movimenta bastante, às vezes funciona até como meia. Em alguns momentos o Caleri também pifa ali a bola e tal, né?
Mas eu gosto muito do Caleri, cara. Gosto. Talvez escolhesse o Caleri. O Caleri, você falou que é um ano mais velho? Não tenho ideia. Tô falando que o Caleri é mais velho que o Flaco. Bem mais velho, né? Bem mais velho, Falou de um ano aí, não, ele é bem mais velho. O Flaco não, falei para pra uma temporada. Eu falei pra você contratar para uma temporada. Para um ano, Para um ano. Não, eu escolheria o Caleri. Agora, se tivesse uma terceira opção para o meu time lá na Copa CESP, eu pediria encarecidamente para o João Paulo Capelani se preparar fisicamente, porque ele é o meu centroavante na Copa CESP 2026. Eu acho que a gente está precisando de um ponta de velocidade, um cara para fazer muita fumaça, e esse cara poderia ser Paulo do Vale. Será que vai? A fumaça ele garante. A fumaça ele voa abaixo, hein, PDV? Ele não conseguiria fazer assim um papel de Elvis? Não daria pra fazer o que o Elvis... De Elvis? Por que Elvis? O Elvis joga onde? O Elvis, o Elvis joga onde e pesa quanto? Já saiu da ponte? Saiu da ponte. Já saiu da ponte? Não, tá lá. Tá lá ainda? Não vai embora agora, não? Depois do Paulista? Já caiu, pô? Então. Mas ele voltou, né? Tá lá. Quer acabar com a carreira do... Não. O Elvis é um baita de um sangue bom. Agora, PDV, me fala uma coisa. Eu tô com essa minha tese aqui cada vez mais firme na minha cabeça. Caleri é melhor que Flaco Lopes. Você concorda ou desconcorda comigo? Não, eu desconcordo. Eu prefiro o Flaco. O Flaco é mais jovem também. Acho que o Caleri já teve as chances dele na Europa. Eu acho que o Flaco a gente ainda tem uma margem para observar e para ele desabrochar. Eu escolheria o Flaco. Flaco. Se você tivesse 30 milhões de euros para investir um desses dois jogadores para uma temporada, você precisa de um 9 para resolver os seus problemas. Você é de Flaco ou de Caleri, PDV? Flaco. Agora vamos ouvir o Caleri aqui, vamos lá. Tá vendo? Fala para ele que você prefere o Flaco. O São Paulo não começou bem, mas falando um pouquinho mais sobre você. Você ano passado ficou muitos jogos fora, esse ano é o artilheiro da equipe. Como é que você vê esse seu momento, né? Esse seu momento novo? Você espera poder ajudar ainda mais o São Paulo a justamente sair dessa fase um pouco complicada que se encontra? Estou muito feliz por ter ganhado hoje, por ser líder do campeonato, por fazer novamente um gol aqui no Morumbi, com a camisa nova, com o anel ali, com a foto de cada um. Na verdade, são coisas que a gente vai lembrar por muito tempo. E muito feliz por meu momento pessoal, outro gol aqui no Morumbi. Faz tempo que o ano passado foi um ano bem triste, onde eu não consegui fazer o que mais amo. E hoje eu estou de novo aqui, entrando no Morumbi todos os dias. Então, feliz por meu momento, feliz por o momento do time e feliz por, como você falou, ser líder do campeonato. Sabemos que recém começa tudo, mas a gente tem muita alegria por o que está construindo. Agora só queda trabalhar, seguir melhorando. Eu seguir melhorando fisicamente, que é a parte que mais me importa hoje em dia. E vamos ir ao domingo outra vez a uma nova batalha e tentar que o torcedor fique feliz novamente com a vitória. Gostei. Eu vi ali muitas controvérsias por o que... Gostou da camisa muito, para morrer, velho. Eu gostei da camisa, os detalhes. Claro que eu não sei nada do estatuto, nem muito menos, mas eu só me dedico a jogar bola e fazer gol. Hoje pude cumprir e fico feliz por todo o torcedor que vinha hoje a nos apoiar, porque a gente sabe da importância de nossa torcida. Perdi a estreia do Campeonato Paulista e o Luciano dava uma declaração para a torcida não abandonar. Um mês depois, o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro e já bem encaminhado no Campeonato Paulista. O que mudou de lá para cá? Não, eu falo o mesmo que ele falou. Eu pido para a torcida não abandonar nós, porque sabemos da importância deles. Quando a torcida lota o Morumbi, para nós é um jogador mais. A gente sente que está com nós. Então a gente tem esse 10% a mais que faz ganhar os jogos, como hoje. Eu sigo na mesma linha dele. Eu acho que o torcedor não tem que abandonar o clube. Não abandonou nunca e esse não vai ser a única vez que aconteça. Então eu pido encarecidamente ao torcedor que siga nos apoiando. A gente vai ter momentos bons como hoje, vai ter momentos piores dentro da temporada. Mas o que eu falo para eles é que essa camisa está bem representada por cada um que
que entra dentro del campo y que todos juntos podemos construir coisas muito importantes para o São Paulo. Já são 5 gols na temporada, a temporada só está começando, já são 5 gols. Você tem alguma meta específica de número de gols para a temporada? De repente até uma meta um pouco mais ousada para compensar a temporada passada que você não pôde ajudar? Não, não me fico nos gols. Eu quero que São Paulo ganhe. E a meta que eu me coloco é tentar estar todos os jogos disponíveis para que o treinador possa me utilizar. Essa é minha meta no 2026. Eu fiquei o ano passado quase tudo fora. Os anteriores anos eu também machuquei bastantes vezes e hoje em dia meu objetivo principal é estar disponível dentro do campo. Os gols vão vir sozinhos, como hoje, como o anterior jogo. A gente tem que se dedicar a ser muito profissional, porque sabemos que estando dentro do campo, os jogadores que tiveram lesões graves, estando dentro do campo, as coisas podem mudar. Então, estando disponível para mim é uma vitória e eu não me coloco em fazer gol, senão em estar disponível para que o treinador possa me escolher. O São Paulino projeta os gols do São Paulo em você, no Lucas e no Luciano. Hoje vocês jogaram juntos. Queria que você falasse um pouco desse trio titular hoje do São Paulo. Foi bom demais. Hoje foi um jogo onde a gente se doou para o time, porque sabíamos que ia ser um jogo onde o Grêmio tem um dos melhores mediocampistas do Brasileirão, que é o Arthur. Sabíamos que joga muita bola, então a gente tinha que se repartir para tentar que ele não dirija o jogo. Acho que ele jogou bastante bem, mas não conseguiu dirigir o jogo porque a gente se doou pelo time. Lucas fez gol, Luciano deu assistência, eu fiz gol, então acho que o torcedor vai feliz na sua casa porque na confiança que depositou em nós, hoje acho que está pago. Então espero que a gente siga por o mesmo caminho, que a gente possa seguir construindo coisas importantes e que tomara que a final da temporada a gente possa ser campeão novamente com essa camisa. E não tem hierarquia de quem bate o pênalti, até eu perguntei pro Crespo isso. Ele falou, de quem está sentindo o momento que você bateu no final de semana, hoje o Lucas e o Luciano cobraram também com vocês em campo. Como é que é esse papo de quem bate o pênalti? Não, a gente tem confiança, aunque está mais confiante no momento. Hoje creio que o primeiro pênalti era para o Lucas. Ele bateu bem, fez gol, mas hoje não tem vaidade de eu faço gol, eu deixo o pênalti para você, eu faço, não. A gente não tem vaidade nenhuma. Acho que é por momentos. Hoje a gente decidiu que bata Lucas e o segundo pênalti, como eu já havia feito o gol, o Luciano bateu, mas como o Crespo falou, o que se sente mais confiante bate e acho que é o mais importante que São Paulo ganhe. Tá aí, então, Jonathan Caleri falando aqui na Zona Mista, Capela. Quessadinha, o que você acha desse negócio? Acho que não vou ficar polemizando esse negócio aí. O Luciano, assim, é sempre bom você ter um cara que, se é que existe garantia no pênalti, né? Você vê o Neymar quando vai bater. Cara, quase 100% de chance. Fábio Santos quando vai bater, quase 100%. O Rafael Veiga em determinado momento. E a pra bola é gol. Ceni, Marcelinho. O São Paulo tem o Lucas, que de vez em quando erra. O Luciano, que errou hoje. O Caleri, que já desperdiçou. E aí, Quesada, você prefere um cara fixo, que seja, entre aspas, o especialista, o cara, ou esse revezamento aí faz parte entre a boleirada? Não, eu acho legal rodar, mas eu acho que na hora do jogo é preciso entender quem tá bem. Aí o jogador tem que ser honesto, né? Se o cara tá sentindo alguma coisa ali na hora, pode muito bem falar, olha, eu não tô totalmente bem fisicamente para bater. Às vezes o cara, né, sentiu a perna ou coisa do tipo e tal. Hoje eu acho que não tem polêmica porque o time venceu e eu acho bacana. Poxa, o Lucas Moura já fez o gol dele, o Caleri já fez o dele, né? Tem até uma simbologia do trio, agora é a vez do Luciano. Pena, né? Que não deu pro Luciano fazer, mas assim, eu não acho legal só um bater, não. Não acho, não. Tá? Por exemplo, recentemente a gente viu aí jogador do rival do São Paulo, Corinthians, o Memphis perdeu o pênalti. Mas o Yuri também já tinha perdido antes, né? Entendeu? Então, e aí? Só bate um? Eu acho legal dar chance para outros e
e dividir esse tipo de responsabilidade. E eu acho que treinar muito também é importante, né? Porque o pênalti pode mudar a história de um time num jogo, num campeonato, né? Pênalti não é loteria, pênalti é estudo, principalmente hoje, em que os preparadores de goleiros e goleiros estudam todos os movimentos dos batedores, os atacantes também, os movimentos dos goleiros. Você viu lá do Safanov, né? Que pegou e tinha ali um caderno de estudante com todas as informações dos batedores do Flamengo, né? Aquilo ali não é brincadeira, cara. Aquilo é informação. E hoje a informação tem um valor incomensurável, né? Um valor tão importante, tão primordial, tão fundamental, que você pode ganhar um título com esse tipo de informação. Você acha que o Everton não tinha estudado os batedores do São Paulo? O Everton escolheu os dois lados. E ele escolheu os dois. E ali não é por acaso, né? Claro que tem o dom também do goleiro de saber saltar ali. Ele quase defendeu o Lucas Moura, chute do Lucas Moura, e defendeu depois o pênalti do Luciano. E só uma observação, você viu o que a J-League no Japão fez? Os jogos que terminam empatados agora serão decididos nos pênaltis. Em 88 era assim o Campeonato Brasileiro, vocês lembram? Teve um jogo, acho que o Michel vai lembrar, um jogo entre Botafogo e Fluminense que terminou empatado. E aí tomaram essa decisão um pouquinho depois do jogo, tal. Eu falei, e agora? Já tá valendo para esse jogo. Aí no dia seguinte, Maracanã, portões abertos, 5.000 pessoas foram lá só para ver Botafogo e Fluminense baterem os pênaltis. Você acredita num negócio desse? Acho que foi o Botafogo, inclusive, que venceu num chute de um zagueiro chamado Cruz, num goleiro chamado Cruz também. Eles eram irmãos, né? Um jogava no Botafogo e o outro no Fluminense. E hoje eu vi, acho que foi Kyoto Sanga e Vissel Kobe. Foi uma coisa dessa. E os caras bateram pênaltis. Aí sabe o que me veio na mente? Além dessa história, né, de 88 do Campeonato Brasileiro, é que esses japoneses estarão preparados na hora que chegar o pra valer, entendeu? Você vai treinando também, você vai jogando uma pressão em cima da boleirada, entendeu? Porque o jogador bate pênalti quando? Os jogadores. Na disputa, só esporádico, jogo, né? Um ou outro, exato. entendeu? Porque os caras não treinam, tem que treinar, cara. Porque na hora que chega, você ganha um título ou perde um título. Copa do Mundo disputada em pênaltis, 94. Copa do Mundo disputada em pênaltis em 2006. Verdade. Copa do Mundo disputada em pênaltis nessa daí de 22 que a gente estava lá. Não é brincadeira essa parada não, cara. Eu tenho uma teoria que eu queria muito levantar isso aí pra FIFA um dia. Um dia eu estarei do lado do Infantino tomando um belo drink, comendo um belo do petisco, e aí eu vou falar, Infantino, eu sei que essa é uma opinião impopular, mas ia ser do caramba, velho. Da mesma forma que no futsal a sexta falta é um shootout, no futebol de campo, por tempo, você tem 10 faltas pra poder fazer. Passou de 10 faltas, você dá um shootout pro adversário. Ia ser o bicho, velho. Você ia parar com aquelas faltinhas bestas que travam o jogo. Sem dúvida. O jogador ia ter que ser mais inteligente. Você concorda comigo? Os ia fazer mais falta. Exatamente, o jogo ia ficar mais corrido, mais limpo, dinâmico. mais concorda limpo, comigo, mais não? limpo. O cara que fizer a falta besta, burro, não pode fazer e tal. Acho uma ideia bem radical. Não é legal, Quesadinha? Eu acho que sim, o futebol precisa passar por algumas... Tipo, aumentar o gol eu acho errado. Aumentar o tempo de jogo eu acho errado. Não, aumentar não. Pô, tá louco. Não. Eu tô dando umas ideias estapafúrdias aqui. Porque já uma vez sugeriram aumentar o gol. Não, tem que aumentar o gol. Tá né? bom. Não, eu acho... Diminuir o número de jogadores, o Dr. Sócrates defendia isso. Número de jogadores? 11 cada lado é muita coisa? Tirar 2 de cada lado, porque ele previu isso há mais de 30, 40 anos, mais de 40 anos, 30 anos, né? Inclusive foi uma vez que eu fui tomar com ele uma. Ele falou assim, ó, eu defendo essa tese de que daqui a 30, 40 anos não vai ter mais espaço para jogar futebol. Porque a preparação física já dominou completamente o futebol, a essência do futebol. E cada vez mais os jogadores vão conseguir, com menos tempo, ocupar os espaços para evitar que o adversário faça alguma coisa. E a leitura do doutor, o doutor era genial, né? Você vê a Premier League. A Premier League é exatamente essa leitura que ele fez, que eu tô contando aqui, né? Você vê um jogo de Premier League, ô João, é pau
Do primeiro ao último instante, cara. Você pega a bola, tem 3 caras no pescoço. Esquece, é uma baita velocidade. Tirar um jogador de cada lado, eu acho que não seria nenhum absurdo pensar nisso. Mais 2, você estaria 2 falando você ia abrir um de rombo, né? Essa é muita coisa, 8 na linha e 1 no gol. Acho que é muita e coisa. aí você mudaria também a forma, os esquemas táticos, né? Eu tiraria um jogador. Um jogador para dar uma sentida, entendeu? 8 de cada lado seria como você ter um... Olha que loucura, cara. Um 4-2-3. Imagina um 4-2-3. Você mantém a linha de 4-2-3 ou um 4-3-2. Nossa, loucura. Aí é devaneio. Hoje, por exemplo, você viu o Grêmio como ficou? Ficou esquisito, né? Verdade. Porque o Grêmio hoje ficou num 4-4-1. Né? É verdade. Eu sei que é uma loucura tal. Acho que isso. Um dia eu acho que isso vai. Um dia talvez. Mas eu queria acontecer. o shootout do futebol de campo. O shootout, ele foi usado nos Estados Unidos numa época. Nós tivemos. Você chegou a pegar isso daí na tua época? Não, né? Não, Isso antes de você ter ido lá. Foi antes de mim, É esquisito também o shootout. Esquisitaço. Mas eu é legal, porque o americano não suporta empate, entendeu? Pra eles, empate não dá. Eles têm que fazer alguma coisa pra desempatar. Então os caras criaram isso aí. Eu achava bem interessante. Ô, PDV, você gosta dessa ideia aí, PDV? 10 faltas por tempo, shootout. Lembrando que também o Campeonato Paulista de 2001 não tinha um empate, né? Ia para os pênaltis, né? Na fase normal mesmo. E aí o vencedor ganhava 2 pontos. Verdade. O perdedor ganhava 1. E se o jogo era 0-0, ia para os pênaltis, o vencedor ganhava só 1 ponto. O Paulistão de 2001, cara, da Série A mesmo, Série A1. Eu lembro que a Ponte fez uma baita campanha esse ano, 2001. Todos os jogos também iam para os pênaltis, viu? Eu sou a favor de que uma nova regra do futebol, se eu pudesse inventar, cada time pode chamar um pênalti no jogo, a qualquer momento. Eu ia virar Kings League o negócio, velho. Você pode chamar um pênalti. Chamar um pênalti, PDV, não é loucura, PDV. Não, imagina que seu time, sei lá, eu quero um pênalti, professor, beleza, vai lá e cobra um pênalti. Aí vocês estão de sacanagem. Aí a gente tem que fazer um dia um programa, velho, chamar toda a equipe um dia, final de ano, sabe, quando você não tem muita resenha pra falar, junta a equipe inteira, e aí, dá uma sugestão pro futebol melhorar, entendeu? O que você gostaria. Diogo Braga, vem cá, Diogão, tá chegando aí pra trabalhar na madrugada? Diogo Braga, monstro sagrado, senta aí, Diogão, tudo bem? Bom dia já. Bom dia, boa noite pra quem tá nos acompanhando. Chegando agora pra trabalhar, e você? Que vidão, hein, velho? Vambora, mais um dia. Aí sim, graças a Deus. Fala uma coisa, eu tenho que ser rápido, tá? Que a gente tá com um monte de coisa pra poder fazer, liberar o Quesadinho, o PDV também. Se você tivesse que inventar uma regra no futebol, qual você faria? Por exemplo, o Quesada queria tirar 2 jogadores de cada lado. Eu queria shootout depois da 10ª falta. O PDV falou que quer PDV, pênalti também, sei lá. Cada time pode chamar um pênalti. Cada time pode chamar um pênalti. Vamos lá, aleatório, Diogão. Eu gostaria de colocar o impedimento na linha da grande área. Porque aí espaçaria o campo e daria mais espaço para os jogadores terem habilidade. Não entendi. Peraí, explica. Ao invés de você colocar o impedimento depois do meio campo, e aí você se baseia no penúltimo jogador, você coloca a partir da linha da grande área para trás, só dentro da área. E aí você pode espalhar. Então, por exemplo, você pode colocar seu atacante lá na ponta esquerda esperando a bola chegar nele. Tipo assim, o cara pode ficar na banheira, mas não tão na banheira assim. Exatamente. Mas eu gostei, velho. Mas você sabe que a regra do impedimento é uma das coisas mais inteligentes que o futebol produziu, mesmo a gente xingando toda hora, porque a gente quando vê um gol que tá ali, né, só tem um bracinho na frente, um pé, um topete, a gente xinga, porque a gente sempre é pró-gol. Mas é uma das coisas mais inteligentes. Se você imagine o futebol... Eu gostei dessa aí, viu, Castelhano? O Diogão mandou bem. Mas se você acabasse com o impedimento... Aí não dá. Esses times que dão chutão pra frente... Vão ser campeões do mundo, exato. Ia ser só chutão pra frente. Que é uma crítica ao Palmeiras, é isso ou não? É você que tá falando. Não, você falou o time dá chutão pra frente, ligação direta. Mas é só o Palmeiras que faz isso? Não, só tô perguntando. Não. Tá bom. Parabéns, Diogão, gostei. 1h. E aí, Lucas Bueno, dá uma sugestão pro futebol aí, vai. A sugestão de vocês já foram muito boas, então tentar fugir do padrão aqui. Cada time tem uma carta ali. Não, vai pro inferno. Você quer transformar o bagulho da Kings League, velho. Você tira um jogador do outro time por 5 minutos. Você vai poder jogar um 11 contra 10 por 5. Aí vocês estão de sacanagem. Ô, PDV, olha o que você fez, PDV. Não, mas eu não falei de carta. Não falei de carta. Carta é... Carta não dá, né? Carta não dá. Michá, pra gente fechar, vamos lá, dá uma sugestão aí, Michá. Solta o braço aí. Uma sugestão? Eu faria que nem no futsal. Eu pararia o tempo.
Aí não teria Misha, acréscimo. Tá louco. Não tem acréscimo, cara. Mas, Misha, se separar, a gente vai ter acaba com 1h30, 2 horas por que tempo. Que seja. Mas Muita aí coisa. você não faz 45, você faz 30 por 30. Não, mas Pode essa é uma ser. ideia já estudada. Pois é, mas vem cá, você sabe que o futsal, eu tenho narrado bastante futsal aí. Cada tempo de 20 minutos. Porra, demora 45 minutos cada tempo. Se você tem 45 minutos e parar o cronômetro, cada tempo vai ter 1h30, 2 horas, velho. Não vai, sabe por quê? Como não vai, Quesadinha? Porque o jogador quer ir embora logo, ele vai parar de fazer que jogador cesta, tô pensa isso e ir falando. embora, Opa, Quesadinha? mas não tenho Você dúvida. que quer ir embora do Deixa eu dizer- programa, deixa eu Quesadinha. dizer um negócio Vá rápido para o pra inferno, você. Quesadinha. Está no centro de estudos lá que o Arsene Wenger tem organizado. Por exemplo, o Arsene Wenger queria mudar essa história do impedimento, né? Isso. Só o corpo à frente, já não deixaram. É verdade. Mas a ideia dele é o cronômetro aí, como o PDV falou na ideia do nosso Michelzinho. 30 minutos cronometrados, entendeu? Porque aí ninguém vai fazer cera, meu velho. Não tem Ninguém pra vai onde fazer. correr, né? Exatamente. E por que 30 por 30? Pô, mas você vai tirar 30 minutos do jogo? Porque na Liga Inglesa, na Premier League, É verdade. o jogo não rola, na média, mais do que 60 minutos. É, verdade. menos de 60 Tem minutos. toda a razão. Então é isso. 20 e poucos minutos por Então, tempo, pronto. às vezes, é verdade. É isso. Dá pra ser. É isso. 1h02. Ô Beto Rebeck, tem sugestão aí, Rebeck? Tá louco pra ir embora, mas só uma sublinhada aí, Rebeck. Dá uma sugestão pro futebol aí. Grita aí no intercomunicador, vai. Eu tiraria o VAR. Eu não acrescentaria nada, eu tiraria o VAR. Nossa, como é que ele conseguiu falar aqui, velho? Que bruxaria é essa? Ah, tem uma comunicação que vai direto pro ar? Aí ele põe. Vamos embora. Ô, Rebeck, você é vagabundo, você fica gritando aqui no comunicador com a gente, aí você pega o microfone e pode falar no ar? Eu falo o que eu Você quiser. tá demais, né, Rebequinho? Bora pro crime hoje, Rebequinho, ou não? Quebra os nossos gás de vez em quando aí, Rebeca. Sai pra onde, Rebequinho? Casa, tenho família. PDV, destaque final por falar em família, o pai do Santiago, destaque final da reportagem Bandeirantes direto do estádio do Morumbi. Alô, equipe técnica externa, quem tá contigo aí do Vale? Hoje Daniel Xingote. Seca pimenteira, Daniel Xingote lá em cima, que fica secando meus sorvetes que eu pego pra levar pra casa, que ele fala que vai derreter. E nunca derreteu. O dia que ele viu eu com sorvetes, derreteu. E aqui na parte de baixo, Rafael Pellegrini, com participações especiais também de Guilherme Mordente, que tá em todos os cantos, joga em todas o Guilherme Mordente. Ó, o São Paulo volta a campo domingo, 8h30 da noite. Moisés Lucarelli tava aqui conversando com o Edu Afonso. Ele veio me perguntar como que você acha que vai ser, porque é torcida única, certo? Só pode torcida da Ponte, porque o MP não permite duas torcidas também para os times de Campinas. A Ponte já está rebaixada. A torcida da Ponte não aceita de forma alguma que torcedores de outros times se infiltrem para torcer. Mas é um clima de velório, não é nem de fim de festa, né? É de velório no Moisés Lucarelli. Então, assim, teremos um público decepcionante e não teremos torcida do São Paulo. E, assim, vai ser um clima completamente terrível, né? Mas é isso. Domingo, 8h30 da noite, Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e São Paulo. São Paulo precisa fazer o básico do básico para classificar para as oitavas, para as quartas de final do Paulistão. Capela. Maravilha. Um abraço pra você, PDV. Beijo no coração do Santiaguinho. E só pra falar, Rafael Pellegrini tem um quê de Leandro Quesada, eu diria. Um abraço pra você, do Vale. É a peruquinha. Falei nada. Tô quieto, viu? Eu tô quieto. Amanhã a gente conversa aqui na rádio, PDV. Não, mas eu tô falando do Rafael, a zoeira é com ele. Tchau, do Vale. Tchau. Vou falar com o Santiago, hein? Mas vai ver o que vai acontecer. Leandro Quesada. Diga, Quesadinha, Joãozinho. sou teu fã, Quesadinha. Quesadinha, quantos anos de jornalismo esportivo, hein, velho? Fala aí pra gente. Cara, desde os 16 eu já faço algumas coisinhas aí. Eu tô com 54 para 55. Vou fazer 55, uns 40, né? 40 anos. Quesadinha, você é um sujeito com tanta história, né, Quesadinha? Você tinha que fazer um podcast pra contar suas histórias, bastidores. Você falou que você tomou uma com Sócrates. As pessoas precisam saber das histórias, porque só conta história quem tem história, Quesada. Tem muitas histórias, mas, poxa, eu posso contar aqui na Rádio Bandeirantes cada dia uma aqui, pô. Quando eu estiver com você, a gente pode prosear. Não é legal? É bom que você conte algumas histórias depois da meia-noite, pra gente não ser preso nem demitido, tá? Não, essa aí não conta não, essa aí não. Essa é escatológica eu não vou contar. Essa não, realmente... essa aí não. Essa aí deixa quieto. Não, essa um dia eu vou contar, mas assim, é um negócio... Só um spoiler, tá? Não. Eu perdi a fome. Não.
Basicamente, só vou tomar o café da manhã amanhã para iniciar Esse meu... é o famoso monjaro natural. Você não precisa Nossa. aplicar nada, é só assistir João, o negócio só me explica aí. uma coisa. Não, Quesada, eu não vou falar sobre isso. Você sabe que o intestino do passarinho, ele come e solta, né? É verdade. Eu vou falar uma coisa para você, Dizem que o intestino bom é esse, né? Porque come, absorve todas as energias de um alimento, todas as riquezas do alimento e o que não serve, tchau, né? Tchau, né? Você sabe que eu tenho uma teoria sobre a indústria alimentícia. Tô falando sério, eu não quero atrasar mais o programa, que já atrasei pra caramba, mas só uma sublinhada rápida. Eu acho que a indústria alimentícia é conivente com o que alguns restaurantes fazem. Ninguém tira da minha cabeça que tem restaurante que enfia laxante dentro da comida, porque às vezes aquela comida rodou 2, 3, 4 dias, não foi bem conservado, não foi bem guardado, caramba, 4. Entendi. E eles dão a comida pra você comer, fincam esse negócio na comida, você come, irmão. Você não tem tempo de chegar na esquina. Você lava a alma, velho. Eu acho que essa é uma teoria. É uma teoria, de repente pode ser até num tom acusatório. Que é o que aconteceu comigo hoje. Pode ser uma... Pode ser uma acusação séria, grave, tem que ser investigado, é uma hipótese. Né? Tem que ser investigada pela Central Bandeirantes de Jornalismo. Só que eu queria dizer pra você o seguinte, você anda azarado, porque todo lugar que você come, depois já dá um revertério. Por isso que essa é a minha dúvida. Eu acho que a indústria alimentícia deveria checar, porque eu acho que os caras fincam laxante na comida. Posso ser seu irmão mais velho? Claro, eu sei que você me ouve bastante. Diga lá, Leandro, quer saber? Eu acho que o problema é o teu intestino. Acho que eu tenho que fazer uma endoscopia. Não, Michel, peraí, pô. Por falar nisso, eu tô com 36 anos, né? Faltam 4 anos pra minha primeira colonoscopia. Faça. Já fizeste colonoscopia? Todos os exames que você possa imaginar eu fiz e acho que a gente tem que fazer. Se a gente tem a chance de fazer... preconceito, medo, né? Nada. Eu não vejo a hora de fazer 40 anos, vou marcar uma por semana. Obviamente que tem alguns exames que eles não são assim agradáveis, mas a gente sabe por que essa dinha... Desculpa aqui, gente, eu vou encerrar o programa agora, tá? Vendo. Mas eu tenho uma dúvida, velho. Eu tenho uma dúvida. Vocês perceberam como a medicina é mentirosa? Meu pai é médico, mas eu faço questão de falar. E eu falei isso pro meu pai outro dia. O paciente que tem uma doença grave, um câncer, que eu não gosto nem de falar essa palavra, o médico ele vai e pega uma máquina e ele consegue ver cada problema para poder diagnosticar e tirar. Quando você tem quebrou um osso, você consegue pegar uma máquina, você pega e consegue ver cada coisinha. Quando você tem um trauma no cérebro, você põe uma máquina na cabeça e vê cada minhoquinha. E no ânus ainda tem que enfiar um dedo, gente. Ah, não, eu me nego a acreditar. Eu me nego a acreditar que não criaram uma ultra bunda sonografia, qualquer coisa que seja de máquina. O cara tem que fazer 20, 30 anos pra sentar ali o dedo da gente. Eu fico louco da vida. Eu só queria desabafar isso pra vocês. Ainda bem que as crianças saíram da sala. Com todo respeito que essa dia, eu me nego a acreditar. Eu me nego a acreditar, Hugo. Hugo Alexandre. Concorda comigo, Hugão? É uma tese. Porra, velho. Concorda, Quesadinha? Você faz pra tudo, mas lá tem que dar o cutuco. Não, mas eu acho cutuca que dá! Fique tranquilo, porque há não muito tempo aí, daqui a pouco tempo, acho que todo mundo vai ter acesso a esse tipo de leitura... no corpo inteiro, entendeu? No corpo inteiro. Inclusive, já existe alguns exames aí incríveis, né, João? Você entra numas máquinas que elas simplesmente te leem inteiro, né? Inteiro, é um negócio... Mas é isso, vambora? Vambora, tá gente. Hora, né? 1h10, a gente volta. Capelani. Oi? Tem gente que vai toda semana fazer exame. Para, Rebeca. Para, Rebeca. Cada um faz o que quer. Bunda sonografia, nunca tinha escutado Gustavo Prachetes, mano. É verdade. É que você não viu. Você não ouviu. Deixa pra lá, gente. Conta a groselha. 1h10, o apito final da Bandeirantes vai ficando por aqui. Sempre com seus parceiros comerciais. Voltaremos nesta quinta-feira com mais Jornada Esportiva Bandeirantes. Meu Furacão entra em campo contra o meu Santos Futebol Clube. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e como sempre. Tchau! Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul.